Quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na... Vem comigo, torcedor tricolor do Minuto para São Paulo, com o Luciano, ganha a jogada, abre para o direito do campo de ataque, vem São Paulo para ataque, já dominou em cima da marcação, prendeu no curtinho o Rigoni, ele balança a cruz, entrada da área, seria bom toque de bola aperta novamente para o Ciro jogando, recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, tenta descer o time da LDU, Arboleda vem para morder, marca, vem para o toque de bola, sai jogando contigo no campo de defesa para Ferrarese, Ferrarese domina para o time do São Paulo, vem para o toque de bola para Rafael recolhe para o time do tricolor, abre a jogada para Cédric, ele domina para o time do São Paulo, volta a jogada contigo no campo de defesa, Cédric, recolheu, tentou levantamento à frente no comando no ataque, tenta o toque de bola contigo novamente com um toque de bola de Alan Franco, vem para tirar, afasta o time do São Paulo, tira o pedido e sai jogando no campo de defesa, recolhe o São Paulo aqui pela direita no campo de defesa, recolhe e sai jogando, já prendeu nesse curtico no setor intermediário, o time do tricolor, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, recolhe no campo de defesa, vem para finta aperta na marcação, São Paulo, abertura vem pela direita, no campo de ataque, lançamento forte demais pro Rigoni, do gol, tranquilo, sai Gonzalo Vale para fazer a firme boa defesa, domina pelo seu campo de defesa para ser jogando no seu campo de retaguarda, vai para o toque de bola curto, novamente o time da LDU, abertura à frente, Rafael demorou para sair, fecha a porta, a Arboleda dele, pega! Os dois goleiros já participando, né, Ulisses Costa, um de cada lado, saindo rapidamente, ficando com a bola, Rafael e Vale trabalhando pela primeira vez na partida. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia e domínio do campo da retaguarda para ser jogando. Já prendeu o lance curtido no setor intermediário e o time do São Paulo prendeu o lance na direita. Cédric havia sentido antes do jogo, mas tá tudo bem com ele, parece, hein? Tá tudo bem, Ulisses. Inclusive a informação é que ele sentiu ali uma certa indisposição e também estava reclamando um pouco de dores na panturrilha, mas no teste final foi aprovado e está em campo o lateral português do São Paulo. A bola volta pelo setor de direita do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, recolhe do campo de defesa, Lucas Dantas torcendo para ele, deu ligado no microfone Bandeirantes, aperta o time do São Paulo, vem para cima o tricolor, domínio do campo da retaguarda com Marcos Antônio, ele prende o lance e sai jogando o time do São Paulo no campo de defesa, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo da retaguarda, Ferrarese adianta, perde o lance, volta na marcação, aperta o time do São Paulo, tenta recuperar, não consegue, já domínio do campo de ataque, tenta descer o time da LDU, a abertura foi feita à frente, vem pro toque de bola novamente com Brian Ramires, ele tenta o toque de bola, volta curtindo o Brian Ramires, vem pro toque atrás, aí pegaram, pode parar, tá no chão, Rigoni, que chegada ele tomou, hein? E no campo de defesa do São Paulo, né? Mesmo assim o Rigoni toma ali a chegada por baixo do Alala, jogador da LDU, sente bastante novidade do Crespo hoje, o argentino Emiliano Rigoni de volta ao São Paulo. Teodoro Sampaio tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, Danilo Cardoso ligado na Bandeirantes, Anderson Carvalho Pereira, Danilo Cardoso mandou secadores em dormir, o Lucas Baixada curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Reinaldo Gomes Matos Filho, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio time do São Paulo, vem para a direita do campo de retaguarda, houve a falta em Bobadilha para o time do São Paulo, bater do campo de defesa. E só um detalhe no lance anterior, a chegada do Rigoni, ele fez um sinal de troca ali por conta da chuteira. Então daqui a pouco o Rigoni deve trocar ali a chuteira, camisa 77 do São Paulo. O Danilo Cardoso Erasmo curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Ana Maria Coelho também, só da Bandeirantes, alô, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e tenta descer o time do São Paulo, sobe de cabeça, lá, ele vem para tirar, tira de cabeça, bola volta do campo de defesa, sai jogando novamente o time do tricolor do campo de retaguarda, prende a jogada com o goleiro Rafael domina para o time do São Paulo, para ser jogando no campo de defesa, Danilo Cardoso, Thalita Barros da Cruz, ligada no microfone Bandeirantes, alô, Mário Faustino em Pirassununga, a bola volta no toque de bola, aperta o time do São Paulo, tenta ganhar a jogada, volta com o time no meio de campo, recomeça novamente no campo de defesa o time da LDU, prende Adi prende a jogada no campo da retaguarda para ser jogando novamente com Gonçalo Vale vem pro toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, tenta o levantamento para o comando de ataque, abre a jogada pelo setor de esquerda, vai pro drible, abriu na ponta, soltou com Brian Ramires domina novamente para o time da LDU, inverteu lá para Quinteiros, ele deixa a bola passar, domina pela direita do campo de ataque, Quinteiros, capitão do time, cruzou na boca do gol,
ela vai embora. Cruzamento muito forte, tiro de meta para o time do São Paulo bater Quinteiros na direita. Até mesmo a LDU, né? O time da casa está acostumado com a questão da altitude, mas mesmo assim, a bola pega uma força ali desproporcional, vai pela linha de fundo sem nenhum perigo. Rafael cobra o tiro de meta, 0-0. Obrigado, Nani, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. E aqui domina, vem pro toque, embora tenta ser jogando novamente o time do São Paulo. Rafael vai repor a bola em jogo para você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Se posiciona para repor a bola em jogo, vem pro levantamento à frente, vai tentar o toque, embora novamente o time do São Paulo, abriu toda a frente, tentou o toque contigo na direita, a bola passa. Tranquilo no campo de defesa para ser jogando, já recolhe novamente para vir pro jogo. Domínio do campo de defesa, tenta o domínio novamente pelo comando de ataque, aperta na marcação, já recolhe novamente o time do São Paulo para ser jogando, prende o lance pelo setor de direita, vem para a cobrança novamente Cédric, é lateral para o São Paulo, tem Luciano, abre para Luciano, Luciano domina, vem para o toque, para na intermediária para Bobadilha, Bobadilha prendeu na esquerda para Marcos Antônio, ele domina para o time do São Paulo, vai para a frente, abrindo a esquerda, campo de ataque, tentou enfiar para Luciano, errado o passe, a bola volta com o time do LDU, tenta descer do comando de ataque, aperta o São Paulo para ser para o jogo, já prende Marcos Antônio para ser jogando no campo de defesa, ele recolhe, domina pelo seu campo de ataque, vai para o toque de bola, Bobadilha, deixa passar, a bola volta para o setor de direita, campo de defesa para Cédric, lança a jogada pela direita do campo de ataque, bom lance à frente, vem para o domínio, recolhe o time do São Paulo, já balança, tentou cruzamento, Rigoni na cara do gol, ninguém entrou, a bola atravessa quase toda a grande área, cai no bico esquerdo da pequena área, domina novamente, está jogando Quinteiros, ele prende, tenta o levantamento para o comando de ataque, para ninguém, recolhe campo de defesa o time do São Paulo para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir exatamente. Meu amigo, 6h45 é o primeiro tempo de jogo. Girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, continua. Depois da falta em cima de Enzo Dias na esquerda para o São Paulo bater. LDU 0, São Paulo também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Seleção brasileira sub-20 convocada com Palmeiras e Cruzeiro tendo 4 jogadores convocados. Flamengo e Atlético Paranaense com 2, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Erasmo ligado, Vitória Viana também curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, Zenildo Alves de Brito. É falta para o time do São Paulo bater pelo setor esquerdo. Ele mesmo, Enzo Dias. Pede passagem para a cobrança de falta para o time do São Paulo pelo setor esquerdo. É falta para o time do São Paulo. É pela esquerda, campo de ataque. Partiu para a bola, chuveiro, levantou a boca no gol. Luciano tentou. A bola bateu no peito e não entrou do Ferrarese. O Luciano cabeceou no frente da pequena área, o Ferrarese dominou no peito, ele escapou, voltou para o goleiro Gonçalo Vale. Que coisa, o São Paulo perde a chance do gol na pequena área do Vale. A primeira boa oportunidade por parte do tricolor paulista, que assusta. Mesmo jogando fora de casa, mostra a personalidade. Ulisses, deixa eu só fazer uma autocorreção aqui, porque eu escalei o Alisson, tá? Por força do hábito, o Alisson está no banco de reservas. Você corretamente está narrando aí o nome do Bobadilha. Eu deixei o Bobadilha de fora e coloquei o Alisson, só fazendo uma autocorreção aqui. O Alisson está no banco de reservas, tá? É que você nunca gostou do Bobadilha, eu sei. Domínio do campo de ataque, tenta descer curtinho pela direita, o time do São Paulo, bola volta para Marcos Antônio para Cédric. Cédric domina pelo campo de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio para o São Paulo, tenta o levantamento à frente do campo de ataque, vai para o toque de bola pelo setor de ponta, recolhe a jogada, Rigoni prendeu para Luciano, dominou, vem pro drible, vai para finta, ele fica no chão, o árbitro manda seguir um reclame, joga a bola, Luciano, vem para tirar a zaga do time do São Paulo, vem Bobadilha, dá na bola, volta no toque de bola, Coutinho de Arboleda, abriu para Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, depois do toque de Pablo Maia para Bobadilha para Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, vai para o giro, volta a jogada novamente para o toque de bola, Coutinho novamente, recolhe o São Paulo, Ferrarese domina, tem aberto o Cédric, prefere o toque no meio do campo, recolhe com a Arboleda para Pablo Maia abriu para a direita do campo de ataque, novamente para o toque de bola de Bobadilha, que o Paulo do Vale não queria, ele não
time. A abertura vem pro toque, levando novamente da esquerda, Cédric domina para Bobadilha, que o Paulo do Vale não queria ele no time. Recolhe pelo comando de ataque, abriu Bobadilha, ouviu o toque na mão. Tá parado o jogo, direito, ataque, falta pro São Paulo bater em frente ao banco do tricolor. Crespo tá agitado, é o Crespo que tá ali do Vale. Tá agitado. É o Thiago Nunes ali, né? É o Thiago Nunes. Thiago, né? Que eles são cabelo branco, os né? dois são cabecinha de branca costas. E de terno, né? Os dois são elegantes. É verdade. Mas o Crespo tem uma carreira como jogador impressionante e por onde passou como treinador, foi campeão, inclusive pelo São Paulo, campeão paulista de 2021, Ulisses Costa. Walter Vieira, Jurandir Oliveira, ligados no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Falta para a equipe do São Paulo bater, falta para o time do tricolor, se posiciona para a cobrança pela direita, vem levantamento dentro da grande área, você ligado na Bandeirantes, capricha São Paulo, partiu na bola, Cédric, levantou na bola para o gol, subiu, o zagueirão vem para cortar, a volta com o time do São Paulo, que domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para Enzo Dias, ele prende o lance e gira do meio para Pablo Maia volta a jogar para Enzo Dias pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o cruzado, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar, Quinteiros, bola volta com São Paulo, Pablo Maia, ele domina, vem para finta, prende o lance, arma, jogada novamente o São Paulo, Rigoni abre pelo setor de direita, lançamento, nossa senhora, era na frente, lançou atrás, bola foi embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU Batera. Exatamente, né? Desperdiça a chance do tricolor paulista na origem da bola parada. O São Paulo em busca ainda do primeiro gol, nunca venceu a LDU em Quito 0-0. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11 jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final, jogo de ida, jogo da volta na próxima quinta no Morumbi. Continua para você. LDU 0, São Paulo 0. Alô, Lucas Bueno. Logo mais, Flamengo e Estudiantes, Alianza Lima e Universidade de Chile pela Sul-Americana. E na Série B, Botafogo de Ribeirão 0, Operário também 0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta descer o time da LDU, para foi chuta, campo de reta, quarta, já prende o lance novamente, Brian Ramírez. Ele prende a jogada, já domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta, solta a jogada Coutinho na quarta zaga para Adi. Adi recolhe lá do outro lado, vem pro toque de bola Coutinho na velocidade, tenta descer Medina. Ele domina a parte pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, passe, vem redondinho no meio, recolhe novamente Azugaray. Ele prendeu pela ponta, tenta o cruzamento, trava a zaga do time do São Paulo, tira para volta novamente do comando de ataque com a LDU, aperta pelo setor de direita, tenta chegar a LDU, recolhe pelo comando de ataque, 0-0 é o placar do jogo. Você ligado na Bandeirantes, 12 minutos de bola rolando, dominando a esquerda com Brian Ramírez, ele prende o lance, vem para a tabela, aperta o São Paulo, vai roubar, roubou bem, na moral, domina o tricolor para sair jogando para Marcos Antônio recolhe no campo de defesa, depois do toque de Ferrarese, era uma jogada novamente com toque Coutinho de Rigoni domina para o time do São Paulo, abre pela direita, Coutinho novamente com Bobadilha, que o Paulo do Vale não queria, volta para Bobadilha, domina para o time do São Paulo, ele vem para a finta, recolhe a jogada para Pablo Maia para Bobadilha domina pelo campo de defesa, sai jogando para Ferrarese, ele recolhe para o time do São Paulo, vai tentar o toque de bola à frente no comando de ataque, prefere o toque curtinho, recomeça o São Paulo novamente com Bobadilha prendeu para Pablo Maia, que abre para Marcos Antônio, empurrou jogada dentro da grande área para Rigoni, tentou bater pro gol, bateu para fora, Luciano entrava na segunda trave, tiro de meta para a equipe da LDU Batera. É Rigoni que o Crespo queria no São Paulo de volta e hoje já escalou entre os titulares, chute por cima, sem perigo nenhum, o Crespo aplaudiu a tentativa, mais uma chegada do tricolor paulista. Ulisses. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, sempre será um instante que sabe Pretzel. O Marcos Antônio é um jogador diferenciado, que passe que ele deu pro Rigoni, né? Esse moleque joga muito. Não é à toa, né? Estava numa das listas aí do Ancelotti para ser convocado para a seleção brasileira. Joga muito esse moleque. 14 minutos. Controle total de São Paulo no jogo. A LDU não consegue sair de trás e é um time bem lento, hein, em relação ao time que enfrentou o Botafogo. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, obrigado Prédio, obrigado Quesada. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para a cobrança da lateral, Manso Dias. Ele vem bater lateral para o São Paulo, o time da LDU aperta demais, o time da LDU aperta para a volta com o time do São Paulo. De domínio do campo de defesa, a bola levantada na frente, rifada para Luciano. De cabeça, tocou na bola, aperta em cima da marcação, o goleirão faz saindo desespero para ser jogando pelo seu campo de defesa. Domina novamente, recolhe o capitão que é Quinteiros. Quinteiros prende
Vem para cima da LDU, abre a jogada para a direita do campo da retaguarda, volta para Quinteiros. Quinteiros domina para a LDU, que está jogando no campo de defesa com Gonzalo Vale. Ele prende fora do gol, Gonzalo Vale, na entrada da grande área, o goleiro do time da LDU. A abertura vem pelo copo de cola, Coutinho no setor intermediário. Recolhe novamente, vem para frente em cima da marcação, já domina no campo de ataque, tenta descer pelo setor de ponta. Aperta novamente o time da LDU, a abertura foi feita frente para o domínio de bola, Coutinho no setor intermediário. Já prende o lance, gira novamente o jogador no toque de bola, novamente Gruzo. Ele prende a jogada, recolhe pelo comando de ataque, aperta o time da LDU. Cruzamento na grande área, o toque! Brian Ramírez, gol! Da LDU! Ramírez, ele ficou livre nas costas do Cédric, mas que bobeira deu o Cédric, nem dominou de primeira, ele gira, bate na bola e mete no campo direito, ela beija a trave e morre no fundo da rede. Que bobeira deu a zaga do São Paulo, que bobeira deu o Cédric, o Ferrarese e companhia. Agora na frente LDU 1 para LDU 0 para o São Paulo. Brian Ramírez, o cruzamento, o lançamento vem da intermediária. Que sono a zaga do São Paulo no futebol da Bandeirantes. Quem fala é você, do Vale. Lançamento do Cornejo, Ulisses Costa, que aproveita a defesa do São Paulo ali vacilando. E um detalhe, no momento que o tricolor paulista tinha quase 65% de posse de bola, dominava o jogo definitivamente na primeira chegada da LDU. E o Ramírez aproveitando para marcar o primeiro gol dele. Um toque apenas na bola. A finalização para colocar no canto do Rafael. Chute rasteiro na cara do goleirão do São Paulo. A LDU em casa abre o placar 1-0. Mas na moral, hein? Na moral, que sono a zaga do São Paulo. Pretzel Boqueçada. Dois jogadores de maneira equivocada marcando o Brian Ramírez. O Cédric não acompanha, mas o Ferrarese perdidaço no meio do caminho. Ele estava marcando o vento, ou o Gasparzinho, não tinha ninguém. Quando ele olha a bola passando, o Ramírez já estava nas costas dele, o Cédric não acompanhou, o Rafael ficou fincado na pequena área e aí o Brian Ramírez fez o gol. O PDV falou, a gente já tinha falado também na nossa participação aqui. A LDU não saiu de trás, o time lentíssimo. E o São Paulo com o domínio do jogo, com o controle do jogo. Na primeira bola, toma o gol, Quesada. É uma cobra esse time da LDU, né? Porque deixou o São Paulo buscar em 15 minutos, foi atacada, segurou. E aí o elogio que eu faço para o Marcos Antônio, agora também a crítica ao Marcos Antônio e os jogadores do meio campo. Porque o chileno foi o 20, né? O Cornejo que pega essa bola e pensa, olha, lança o Brian Ramírez sem nenhum tipo de marcação, ou seja, falha no meio campo em relação a quem lançou e falha, aí já citado por você e pelo Pretzel, do Cédric e do Ferrarese, arrebentando o São Paulo nesse início de jogo. Pra você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tenta ser jogando Rafael pro time do São Paulo, obrigado, colocar a bola pra fora, é lateral pra equipe da LDU bater, manual pela direita do campo de ataque pro time da LDU cobrar, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já, ela volta no toque de bola, domínio do campo de defesa pra ser jogando novamente o time da LDU, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo, já domina pelo seu campo de retaguarda para vir para o toque de bola novamente o time da LDU. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A abertura vem pelo seu campo de defesa, já recolhe a jogada contigo no setor intermediário. Aperta no toque de bola novamente o time do São Paulo para ser jogando. Já prende o lance pelo setor de esquerda, rasga a jogada, mas sai jogando errado, rouba a bola novamente o time da LDU. Já domina pelo comando de ataque, vem Vila Mil domina, recolhe pelo setor de ponta, arma a jogada para o comando de ataque, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, não passa. A bola volta novamente na direita, tenta Quinteiros, pede, a abertura vem na intermediária com toque de bola contigo novamente de
Grúzio. Ele domina no campo de defesa com Cornejo. Cornejo já abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para Brian Ramírez, autor do gol, que abre pelo setor de ponta, enfia a jogada com Medina. Ele tentou o toque de bola, Medina tentou chegar, não consegue. É na volta do domínio curtinho de Quinones. Quinones tentou o cruzamento, mas o Bandeira já marcava. O impedimento para o time do São Paulo bater do campo de defesa e o Luciano está caído. É verdade, né? Parece sentir ali um pouquinho o desgaste justamente da altitude, né? E aí todo momento é importante para o jogador recuperar o fôlego. O Ferreirinha que ficou no banco de reservas porque acabou sentindo mais aí, dores de cabeça, por isso o Rigoni foi a opção do Crespo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, Sérgio Peixoto, Matos Filho ligado no futebol Bandeirantes, alô Mareceu, obrigado pelo carinho da audiência, Aníbal Batista Silveira, ligado na Bandeirantes, a bola volta do toque de bola da bobeira, novamente a zaga do time de São Paulo, vem tirar a Arboleda, ele protege, tempo do toque de bola, ela vai embora, linha de fundo, escanteio para o time da LDU, bater na esquerda, Medina ganha escanteio. O Arboleda acaba se atrapalhando todo ali, né? Uma jogada que parecia tranquila, o Arboleda voltou no final de semana contra a equipe do Botafogo, ficou praticamente um mês parado, agora sente um pouquinho, escanteio, LDU, Jamil na bola. A bola volta no toque de bola, Rodrigo Pintiari está ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Aqui está parado o jogo, está marcado novamente, falta, escanteio para o time da LDU bater, escanteio para o time da LDU cobrar, se posiciona pelo setor de esquerda, campo de ataque, tempo do toque de bola contigo no setor intermediário, levantamento do boco do gol, passa por todo mundo, vai embora. Em tiro de meta novamente para a equipe do São Paulo bater. Até mesmo os jogadores da LDU precisam controlar essa força da bola, né? O Jamil pegou um pouco mais forte, ela atravessou a grande área, foi pela linha de fundo, tiro de meta que Rafael cobra. Alô, Leonardo, grande Léo ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, é tiro de meta para a equipe do São Paulo bater, grande Leonardo. E logo depois, o Rafael acaba se atrapalhando também nessa saída de bola, Ulisses. O São Paulo se complica em campo depois do gol sofrido. Brian Ramírez marcou para o time da LDU. Acusou o golpe, hein? Acusou o golpe. São Paulo sentiu, hein? Sentiu. Dominava o jogo, toma esse gol. Uma jogada inteligente da LDU e agora erra tudo, né? Tem que melhorar a cabeça aí para que o pé funcione. Momento ruim de São Paulo na partida. É bola no campo de retaguarda, tenta o toque de bola novamente, tenta curtir novamente no setor intermediário, domina no campo de defesa, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, capricha tricolor, vai para ganhar a jogada, tenta a finta, tenta o toque de bola, já perde o lance novamente o time do São Paulo, recolheu o Rigoni, tem que se ligar no jogo, hein? Tá desligado demais, hein? Do Vale. Exatamente, né? Segundo jogo do Rigoni, ele sai do São Paulo muito em baixa, né, Ulisses Costa? Muita gente não entendeu essa volta. Eu perguntei pro Crespo no final de semana se foi ele quem trouxe o Rigoni de volta. Ele negou, porém a informação é essa. O Crespo quem trouxe o Rigoni de volta pro São Paulo. A escolha dele no jogo de hoje, Ulisses, também tira um pouco da velocidade do time, né? O Ferreira é muito mais rápido, é o jogador do drible, do 1 contra 1. O Rigoni tá jogando enfiado, junto com o Luciano, 2 homens na frente. E vem para o jogo o time do São Paulo, tentando a jogada com Pablo Maia. Pablo Maia abre pelo setor de esquerda, vem para o toque com Enzo Dias, dominando novamente o toque de bola contigo na intermediária para Bobadilha. Bobadilha domina para o São Paulo, para Marcos Antônio. Marcos Antônio gira a jogada na direita para Ferrarese. Ele domina para o São Paulo, tem espação para jogar, para descer, bateu pro gol, mas nossa senhora. Mas o que é isso, ô Ferrarese? Mas o que é isso, Ferrarese? Ô do Vale. Pois é, né? É aquela bola que acaba clareando para o jogador, mas é a situação da altitude, Ulisses Costa. Essa bola acaba pegando uma força extra, sobe demais, o São Paulo tenta voltar a comandar o jogo. No futebol da Bandeirantes, o Fumaça tá ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço, grande Fumacinho, dos maiores motoboys, tem uma empresa de motoboy, tem uns 15 mil motoboys, estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor HG na cata, pode contar, a bola já volta do toque de bola para ser jogando, domina contigo no setor intermediário, aperta na marcação, vai tentar a finta no comando de ataque, aperta novamente, tempo do toque de bola curto, recolhe para o comando, aperta o time da LDU, abertura vem com Quinteiros domina, volta a jogada no seu campo de defesa, recolhe no campo de ataque para ser jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 23 minutos de bola rolando, 23 segundo tempo, primeiro tempo de jogo, 23 primeiro tempo girando o placar da Libertadores da América, quartas de final, jogo de ida.
Continua para você, LDU tem um São Paulo 0, gol marcado por ele, Brian Rodrigues, da Bandeirantes, Ramires, me desculpem, na Bandeirantes quem fala é você, alô Lucas Bueno. Brasil perde para Sérvia por 3-0, a República Tcheca vence a China por 3-0 e Brasil dá adeus à competição. É o futebol da Bandeirantes para você. E domina o time da LDU, tenta ser jogando pelo campo de defesa. Aperta o São Paulo! Que chance perdeu! O Pablo Maia não, quem roubou foi o Bobadilha. Ele deu pro Rigoni, a LDU sai jogando errado. O Bobadilha tocou pro Rigoni que não alcançou a bola, ele sairia na cara do gol, na entrada da grande área. Que chance! Que chance, perde o São Paulo do Vale. E o detalhe é que o Gonzalo Vale, o goleiro da LDU, muitas vezes, ele tá jogando fora do gol e ele tava praticamente fora do gol nessa jogada. Se o Rigoni consegue o domínio, o São Paulo poderia ter empatado em Quito, Ulisses Costa. A LDU dá muito espaço, né? O São Paulo tem que apertar mais a saída de bola, porque o meio de campo do São Paulo tem liberdade para jogar. A LDU fica lateralizando o jogo e tentando esticar a bola no fundo. Então o São Paulo só depende dele. O jogo está aberto aí. Você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem para o jogo, time do São Paulo, capricha, tricolor, levantamento à frente no comando de ataque, afasta o zagueirão. Tenta o lançamento à frente, não consegue novamente, Bobadilha perde a jogada. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Símbolo em consórcio vw.com.br. Consulte condições. Você está no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domina, tenta ser jogando o recorde do campo de defesa, novamente a equipe da LDU. Placar de 1-0. LDU vence o jogo. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. A Nádia Oliveira também está ligada no microfone Bandeirantes. Obrigado, Rodrigo Pinhatari. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Lucas da Baixada. Curtindo Orlando Barbosa de Lima. Obrigado, boa noite para você, Cláudio Paucan. A para a volta do toque de para já domina curtindo no campo de retaguarda. Tenta descer novamente o time do São Paulo. Abertura para Cedric, que tentou chegar na bola. A bola vai embora. É lateral para LDU bater. É, o São Paulo de novo, né? Não consegue, desperdiça a chance, tenta ficar no ataque, mas acaba perdendo de novo a bola por ali o Cedric. 1-0 vence a LDU. 1-0 para o time da LDU. LDU vencendo o time do São Paulo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br. Participe. Mafre com PH, com P, né? Mafre. M-A-P-F-R-E. Tá bom? Mafre. Tá bom? Jogar junto é bom de Mafre. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente. Recolhe o time da LDU, tem falta. Fez falta aí, tá parado o jogo. Falta em cima do Medina, cometida pelo Arboleda. E toma cartão, Ulisses. É a primeira falta do São Paulo no jogo, detalhe, e já com cartão, porque o Arboleda acaba tendo de fazer um jogo sujo por ali para parar o jogador da LDU. Portanto, Arboleda, zagueiro do São Paulo, amarelado. Pretzel Quesada. Eu achei justo o cartão, porque o Arboleda agarra o jogador equatoriano duas vezes, né? Compatriota dele. Eu já pensaria em duas mudanças, viu, Quesada e Ulisses? Eu colocaria já o Rodriguinho e o Tapia, porque o Ferreira tá com dor de cabeça, né? E tiraria o Pablo Maia e o Rigoni. Mas o Ferreirinha tá no banco? Tá no banco. Mas tá com dor de cabeça por quê? Tá com dor de cabeça, altitude. Ah, o cara tá com dor de cabeça. Na hora de receber o salário, ninguém tá com dor de cabeça. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. É falta para LDU bater o levantamento na grande área, o toque de cabeça, vai para fora essa bola. Tiro de meta para o São Paulo bater. É, mais uma chegada, né, da LDU, que marcou o primeiro gol quando o São Paulo dominava, principalmente em posse de bola. Agora o Rafael tá ali com um olhar de bronca para cima dos jogadores do São Paulo. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do São Paulo. Bater o tiro de meta, cobrada, recorde do corte. Bola curtinha na intermediária, Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo, vai tentar a finta. Nossa! Deu de graça a bola, vem LDU. Domínio do campo de ataque, entrada na grande área, vem para o domínio. Vila Mil, abriu na direita, boa para Quinteiros, tentou cruzamento. Cruza nas costas da marcação do Pablo Maia. Ele recolhe o domínio pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque novamente para ser jogando o time da LDU no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser o Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. 28 jogados, Pretzel Quesada, 1-0, LDU vence o jogo. Esse último lance agora, a LDU sai jogando e não tem ninguém marcando. 7 jogadores do São Paulo lá atrás. E a LDU vem e avança. E erra bastante porque é um time fraco tecnicamente.
Então, assim, ó, é um jogo, não é um jogo de Libertadores, é um jogo de primeira fase da Sul-Americana, um jogo lentíssimo, e a falha no gol da LDU foi toda da defesa do São Paulo. São Paulo muito lento e aceitando demais o jogo. O Arboleda tá muito emocionado, acho que porque tá jogando na terra dele, né? Não tá acertando uma, o Arboleda. Agora é o seguinte, meio campo tem que se aproximar quando o São Paulo tá fazendo esse início de jogada com os 3 zagueiros. Aí é trabalho do Pablo Maia, do Bobadilla e do Marcos Antônio. Os caras precisam fazer a aproximação, senão vão matar os 3 zagueiros. E isso não está acontecendo no jogo. Alô, José Vital Júnior Eternense. Forte abraço, Julião, para você ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer no campo de defesa. Já domina novamente o time do São Paulo com Marcos Antônio. Marcos Antônio volta a jogar para a Arboleda. Arboleda abre para Ferrarese. Ele domina pela direita no campo de defesa para o time do São Paulo. Vai para a finta, tenta o toque de bola, já solta contigo na intermediária. Tenta o toque de primeiro, Luciano erra o taco, erra o passe. A bola volta Coutinho. Luciano aperta para o time do São Paulo, já domina no campo de defesa, vem para cima o tricolor do Morumbi para tentar ganhar o lance. A Abertura vem pelo comando de ataque, Pablo Maia já fica na saudade. A Abertura frente vem para travar, tira o perigo dali, vem para cortar de qualquer maneira. Alan Franco, a bola volta com o time do São Paulo que tenta ser jogando no seu campo de defesa. A Abertura vem pelo seu campo de retaguarda, ameaça o levantamento à frente, tenta descer novamente o time do São Paulo. A Abertura pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, Coutinho na zaga central. Recomeça o tricolor para ser jogando com Ferrarese. Ele abre para a Arboleda para Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo, volta para a Arboleda que sai tocando no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando, 30 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final. Continua para você. LDU tem um gol marcado por ele. Brian Ramírez, 0 para o São Paulo. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Logo mais, Flamengo e Estudiantes no Maracanã, Alianza Lima e Universidade de Chile no Peru. Botafogo de Ribeirão vai empatando em 0-0 com o Operário pela Série B. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. E tenta descer novamente. Ele deu um lançamento muito forte para o Medina. Tentou chegar na bola, canteiro mete forte, tiro de meta para a equipe do São Paulo, bateram do campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, o São Paulo para ser jogando, vem pro toque de bola com o Rafael. Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele na obra dá tudo certo. A bola volta do toque de bola, aperta na marcação, tenta descer o time do São Paulo. Cédric não tá bem no jogo, hein? Dá para notar de longe que ele não tá bem, Précio e Quesada. Não, sem dúvida, né? E talvez seja o efeito realmente daquele cansaço que tu chegou a apontar, né? Da altitude. Até porque o São Paulo iria para Guayaquil, né, PDV? E acabou indo direto para Quito por problema no aeroporto. No aeroporto, exatamente. O aeroporto fechado de Guayaquil por reformas, aí o São Paulo foi direto para Quito no dia de ontem. São 2.300, né, Ulisses? Ela não é tão impactante quanto jogar na Bolívia, por exemplo. Recentemente, né, nós vimos aí o Brasil perder para a Bolívia com o Ancelotti lá, né? Era 4.200, é isso? Era 4.100, né, no estádio. Arredondando 4.100. E ontem você viu o Atlético, né? Fez 2-0, mas não conseguiu segurar, né? Cedeu um empate para o time boliviano. Enfim, mas é mais ameno, eu acho. E vem para o jogo, Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, para jogar pelo setor de esquerda, vem para a finta o time do tricolor para Pablo Maia, bate! Vai bater pro gol, tirou o zagueiro Pablo Maia, briga e perde a bola, mas já deu falta do Pablo Maia. A hora que ele foi bater, chegou tocando na bola o jogador do time da LDU e está marcada a falta, ele chutou a perna do jogador da equipe da LDU, foi impressionante. Chama a atenção que o Pablo Maia, ele estava de frente pro gol para fazer a finalização, ele não tinha muito a ideia do desarme, né? Acaba sendo sem querer, mas sem querer muitas vezes também é falta, até porque ele acaba dando um pontapé no Alzugaray.
Rodrigo Pintiari em São Bernardo do Campo, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. João Oliveira, torcedor do Tricolor, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedora brasileira. A bola volta no toque de bola. Alô, Daniel Nicolic, curtindo o som da Bandeirantes. Luiz Pazini também. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time da LDU. Levantamento vem à frente do comando de ataque. Ela fica no setor intermediário, marca errado. São Paulo, Ferrarese perdido. Bola volta pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vai para frente. Abertura frente no comando de ataque. Tenta o toque de bola pelo setor de ponta. Prédio, a jogada contigo no setor intermediário. Domina ela. Ele tenta o toque de bola, volta contigo no campo de defesa. Recomeça a jogada novamente com Quinones. Quinones domina para o time da LDU. Tenta o passe de bola, sai jogando errado. Bola volta com o São Paulo. Lançamento muito forte à frente. Mais para o goleiro Gonzalo Vale, que sai para fazer a defesa. E o Luciano, que tentou esse lançamento, assim que a bola sai dos pés dele, lançamento por cima, ele já percebe que erra ali na tentativa de achar o Rigoni pelo alto. Sai Gonzalo Vale, fica com a bola. A LDU vence o São Paulo 1-0. Gilson Ricardo da Silva tá ligado na Bandeirantes em Belém do Pará. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem comigo, torcedor brasileiro. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, meu amigo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Aí tá parado o jogo, marcado escanteio. A arbitragem acaba dando impedimento, exatamente, Ulisses, o impedimento. A bola desvia de fato no Ferrarese, no chute do Alzugaray, mas ali na origem da jogada, né? Justamente a tabelinha do Garay, do Alzugaray com o Medina, a arbitragem depois marca o impedimento. Rafael cobra falta na grande área do São Paulo. Rafael Sabella tá ligado no microfone Bandeirantes no Emirados Árabes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Romildo Gonçalves, ligado em São Paulo no futebol da Bandeirantes. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Meu amigo, Nakata, a marca líder em suspensão. Pode contar. A bola volta com o time da LDU. Se o São Paulo se organizar um pouquinho ofensivamente, faz o gol de empate, hein, Pretzel, hein? Essa LDU é fraca, hein? Fraca, o time dá muito espaço atrás, a linha de 3 zagueiros, agora que ela compacta, mas na saída de bola o time avança com 6 jogadores e fica tocando a bola com o goleiro como zagueiro. E o São Paulo não está marcando essa saída de bola. Tem que entrar o Rodriguinho, que é um cara que carrega a bola e parte para cima. O São Paulo está muito atrás, quem sabe? 2 laterais que apoiam um pouco, né? Quem está armando o time do São Paulo são os 3 zagueiros, né? Tá tudo errado aí no time do Crespo. É errado, né? Olha o buraco que tá agora, ó. Não aparece ninguém do meio campo. Aí fica realmente difícil, né? Ferreirinha no time, Tapia, Alisson e Rodriguinho. Tem que fazer alguma coisa o Crespo. Alô, Marcelo Louro, tá ligado no microfone Bandeirantes em São Bernardo. Wagner Castro também curtindo o sonsaço da Bandeirantes em Sydney, na Austrália. Quem que caprichar? Tem que caprichar, São Paulo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente no campo de retaguarda. O time da LDU. Corra e concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time da LDU, pressiona o time do São Paulo. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da audiência. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para o direito no campo de ataque, tenta descer novamente o time da LDU. Quinteiros lançado, mas muito forte. Eles vão arrebentar com o Quinteiros. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Obrigado, Keila Iziara, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Davi Souza também ligado no microfone Bandeirantes. Renato Magelo, obrigado pelo carinho da audiência, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Parado o jogo, tiro de meta São Paulo, Paulo do Vale. Chama atenção, Ulisses, que o Alala é um zagueiro, mas que toda hora tá no ataque. Inclusive, é ele que, na verdade, faz o lançamento pro gol do Brian Ramires. E toda hora ele tá aparecendo. Esse lance agora que a bola foi pela linha de fundo, ele estava ali no apoio também, errando o passe com muita força, mas é um zagueiro que ajuda bastante no ataque também da LDU.
Ligado na Bandeirantes em Aracaju, também da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição, Luiz Paulo Lerice, curtindo na Praia Grande o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Ronaldo Barbosa em Araçatuba. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de para aparecer jogando o recorde novamente no comando de ataque. A bola volta curtindo Davi Souza em Aracaju, também Davi Souza curtindo o som da Bandeirantes. Marcos Aurélio domina para o time do São Paulo, para ser o jogador do campo de defesa, Marcos Antônio. Ele tenta o toque de bola, volta curtinho pelo setor de direita, na direita já tem posse de bola curta pelo comando de ataque, aperta no comando, tenta descer 1-0, ele deu 1-0 para ele, deu Maurício, tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Dudu, grande Dudu e Maurício, a bola volta no toque de bola com o time do São Paulo, que desce pela esquerda, Felipe Marques também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domina pelo comando de ataque, aperta o time do São Paulo, a abertura vem curtindo com o Pablo Maia domina, vai pro giro, tenta o toque de bola, solta com Ferrarese domina para o time do São Paulo, vai tentar o toque de bola, tenta o levantamento à frente para ninguém, lança completamente errado, bola volta com a LDU que está jogando no campo de defesa, aperta a Ferrarese, tenta dominar, não consegue, tem contra-golpe da LDU que tenta o domínio para o setor de esquerda, campo de ataque, Medina prende o lance, vem para finta, tenta o toque, solta com o time no setor intermediário, a Arboleda não vai na marcação, bola volta novamente com o time da LDU, lançamento vem pelo comando de ataque, aperta na marcação, ganha a jogada, no campo de defesa, Ferrarese está jogando para Rafael rifa a bola e toca onde só tem jogador da LDU, domínio do campo de defesa para sair para o jogo, aperta novamente o time da LDU, tenta descer do comando de ataque, a abertura pelo setor de direita, afasta a zaga do time do São Paulo, vem para o toque de bola em velocidade e tentar armar a jogada, a abertura vem para o setor de ponta, vem com o Rigoni, vamos Rigoni, vê o que você faz, ele domina para o time do São Paulo, vai para a finta, para a ponta, vai para o drible, Pablo Maia passou, ele não tocou, rolou na entrada da grande área para Luciano, deu de graça. Aí o Luciano dá de graça para ele, deu a bola. Toca mal na bola, Luciano. Felipe Xavier tá ligado no microfone Bandeirantes. Se o São Paulo pôr ritmo no jogo, consegue o empate. Tem que tocar mais rápido a bola. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Pretzel Quesada. Olha, o jogo não tá legal pro São Paulo. Criatividade zero do meio para frente, o time previsível. O Luciano agora dá uma bola de calcanhar para trás sem olhar. Só que todo São Paulo estava lá atrás. E aí a bola bate e volta, né? Então o time da LDU joga à vontade. Esse último lance, o Medina fez o fake em cima do Enzo Dias. E a sorte é que ele errou o passe. Senão o Quinteiro entraria cara a cara com o Rafael, quem sabe? Olha aí. Olha o São Paulo entregando a rapadura de novo. Domina no campo de ataque, empreende o lance em velocidade. Brian Ramírez tentou o toque. A bola volta para Marcos. Marcos tenta ser jogando novamente no campo de defesa. Toque errado. Marcos Antônio põe para fora. É lateral para a equipe da LDU. Bateu pelo direito do campo de ataque. Carlos San Martín ligado no microfone Bandeirantes no Chile. Torcendo pro time do São Paulo. Obrigado, Sueli Mota, André Silva. Também curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, Walter Vieira. Ligado no futebol Bandeirantes. A bola volta no toque de bola. Já tenta descer contigo no campo de defesa, o time da LDU para ser jogando no seu campo de retaguarda. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Daqui a pouquinho o Ricardo Capriotti vem para comandar o intervalo Bandeirantes. Motopeças de qualidade, fumaça. É na Cata. Conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Na Cata. Pode contar. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time da LDU, cruzamento na boca do gol, vem para tirar a face da Arboleda. Ele tira, sai jogando o time do São Paulo pelo setor de esquerda do campo de defesa. Levantamento vai ser feito à frente, errado pelo Enzo Dias. São Paulo tem que agilizar o jogo e parar de errar passe, hein? E assim, alguém tem que dar um apoio pro Enzo, né? Porque o LDU tá se criando muito ali pelo lado esquerdo defensivo do São Paulo. Olha lá. E vem para o jogo, tenta descer novamente o time da LDU pelo setor de esquerda, cá para ataque, bom toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe Quinteiros, abre a jogada, tenta o passe de bola, cruzamento no boca do gol, subiu de cabeça, tira o time do São Paulo, a bola volta de primeira, tenta tirar dali Ferrarese e dá um pico na bola, ele tira para o time do São Paulo, quica no setor intermediário, domina no campo de defesa, vai para cima, Rigoni tenta ganhar o lance, bola volta com o time da LDU. Ô Pretzel, o que tem que fazer o técnico do São Paulo aí? Eu colocaria o Rodriguinho e Tapia. Já teria mudado no primeiro tempo. É que o Crespo está bem conservador. O time da LDU não força o jogo, trabalha a bola, domina, controla a partida, mas não tem grandes oportunidades, né? Então 1-0 numa falha defensiva também do time do São Paulo, quem sabe? Eu tiraria um dos zagueiros e seguraria os dois laterais, entendeu? Liberando os caras da frente. Aí os caras da frente é o que a gente já sugeriu aqui, né? Ferreirinha, Rodriguinho, Alisson.
tem que dar qualidade nessa saída de jogo da equipe do São Paulo. Não tá legal, né? E deixar zagueiro criar jogo, tá tudo errado, né? Então, quer dizer, o Crespo hoje, a nota do Crespo é bem baixa nesse primeiro tempo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. A bola volta, no toque de bola, aperta novamente o time do São Paulo, tenta ganhar a jogada, não consegue, Enzo. Ele volta para a marcação, aperta novamente, tenta ganhar o time do tricolor do Morumbi, vem para a finta com muita vontade. Recolhe o São Paulo com ele, Alan Franco. Alan Franco prende para o time do São Paulo, gira a jogada, dá para Marcos Antônio. Ele domina para o São Paulo, pela direita tem Cédric, partindo, não tocou para o Cédric, prefere voltar a jogada no campo de defesa. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola volta no toque de bola, recolhe do campo de ataque. O time do São Paulo tem que caprichar. São Paulo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, já domina do campo de defesa para ser para o jogo. Recolhe do comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time do São Paulo, não consegue. Arboleda é obrigado a voltar para Rafael e dá uma bronca em todo mundo, hein, do Vale. É porque ele viu que tá apertado, né? Ele consegue fazer o lançamento, mas quase que essa bola não sai dali. É bola do time do São Paulo, que já tenta partir do comando de ataque, aperta o time do tricolor do Morumbi, lançamento vem à frente pelo setor de esquerda, cruzamento na boca do gol, é para trás pro Luciano de voleio, vai empatar, bateu para fora! Na marca penal, cruzamento saiu. O Luciano errou o voleio e mandou para fora. O São Paulo teve a chance de empatar o jogo num cruzamento perfeito do Enzo Dias. Que chance! O Luciano, ele tirou a bola. Ele pôs a bola longe do gol e entrava livre de marcação. Lá do outro lado, Cédric para ficar com a bola dominada na entrada da pequena área do Vale. O detalhe, Ulisses, é que essa jogada sai justamente do lançamento do Rafael num aperto danado. Aí o Bobadilha consegue armar o São Paulo, abre pro Enzo Dias, que faz o cruzamento no limite. E o Luciano, né, tenta ali fazer um malabarismo para cima do Quinhonhes. Um voleio que não dá certo. O São Paulo assusta. Quase marca. Mais 1 minuto, vamos a 46, Ulisses Costa. E aí, Pretzel, Quesada, que chance perdeu o Luciano. Se deixa passar, o Cédric faria o gol. Ele pegou mal na bola, mas ele só tinha isso para fazer. Tu tá correto, bater de voleio, porque a bola veio a feição para ele. Mas pegou mal. Finalmente uma jogada de passagem, uma jogada armada, com o Enzo Dias saindo de trás. Mas muito pouco ainda para o que foi o primeiro tempo. É uma média muito pobre, né? Um lance perigoso em 45 minutos, né? Se fosse um pouquinho mais ofensivo, teria criado coisas melhores como isso que a gente acabou de ver. E se faz o gol, seria um maravilhoso gol, hein, Ulisses? Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo, ele deu 1-0 pro São Paulo, ele deu 1 para ele, deu 0 pro São Paulo, na Bandeirantes vem o Capriotti, chega mais. Vamos lá, Ulisses, intervalo inteligente, Bandeirantes, o São Paulo, se der uma caprichadinha aí, São Paulo, no mínimo empate, que isso, capricha um pouquinho aí, tricolor. Alô, Paulo do Vale, os times estão deixando o campo de jogo, fala aí, PDV. Vamos lá, Capri, e o detalhe, né, a força da LDU no Casablanca, não perde há mais de 1 ano por lá, números impressionantes, são 28 jogos, a última derrota por lá foi no dia 14 de agosto contra o Lanús, pela Sul-Americana. Então a derrota acabou acontecendo justamente numa competição internacional. Vai vencendo 1-0, gol de Brian Ramírez. E o São Paulo, com o técnico Hernan Crespo, tem no banco de reservas Yang, Tolói, Ferreirinha, que sentiu dores de cabeça e por isso começou o jogo como opção no banco. Tapia, Rodriguinho, Wendel, Dineno, Mailton, Alisson, Luan, Sabino e Patrick. As opções de Hernan Crespo para a segunda etapa. O São Paulo está perdendo em Quito, 1-0 LDU, Capri. O Pretzel tá pedindo mudança, o Quesada quer mais atitude do São Paulo. Então vamos ouvir os comentaristas bandeirantes, os craques dos comentários. E aqui a gente tem 2, não é? Porque é para você não perder nenhum lance, nenhum detalhe. Eles vão explicar agora para vocês
Como foi esse primeiro tempo? Por que é que o São Paulo está perdendo para a LDU por 1-0? Fala, Quesada. Fala, Pretzel. Boa noite. Boa noite, Capri. Eu acho que o Crespo foi muito conservador. Tudo bem que ele gosta de jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, mas por que tirar o Rodriguinho? Só se o Rodriguinho está sentindo alguma coisa, mas não é essa a informação que o PDV trouxe. É uma opção técnica. Então ele coloca o Pablo Maia, o Bobadilha e o Marcos Antônio. Ele abriu o Marcos Antônio para fazer uma combinação com o Cédric. Não deu certo. O Marcos Antônio não passou nenhuma vez com o próprio Cédric, que foi muito bem marcado. A LDU joga no risco. Ela joga com o goleiro Vale até como zagueiro na saída de bola, avança bastante seu time e lateraliza o jogo, para puxar pelo menos a bola da ponta para o meio, para enganar a marcação do São Paulo. Como o São Paulo está muito atrás, marca com 7 jogadores atrás, alguns jogadores estão se sobrepondo e abre um buraco. O gol saiu assim. O gol até chegar na hora do gol do Brian Ramires aos 15 do primeiro tempo, só o São Paulo tinha jogado. O LDU não tinha tocado na bola, não tinha chegado ainda na área do São Paulo. E aí numa bola do Alala, que é zagueiro, mas que é um cara que avança bastante, o Thiago Nunes faz os caras de trás avançarem, ele cruza nas costas do Cédric e do Ferrarese, uma péssima marcação, e o Brian Ramires faz 1-0. Depois do gol, o São Paulo simplesmente não conseguiu mais trabalhar bem a bola de trás, uma lentidão gigantesca. A LDU marca a saída de bola do São Paulo, que tem o mesmo esquema de jogo que o time equatoriano, mas o inverso não acontece. O São Paulo não marca a saída de bola da LDU. Então fica muito fácil para controlar o jogo e para ter mais posse de bola e para fazer o tempo passar. Então é o seguinte, ó, o São Paulo muito mal no jogo, o Crespo tem que mexer, não sei se ele vai mexer porque ele é conservador, até o Quesada, tu pediu a saída de um zagueiro, acho que ele não vai tirar nenhum zagueiro, apesar do Arboleda ter o cartão amarelo. Eu acho que ele vai tirar um volante, o Pablo Maia ou o Bobadilha, porque ele gosta do Marcos Antônio, e o Rigoni não fez absolutamente nada, merece sair também. Eu voltaria com Tapia e com Rodriguinho, mas não tenho nenhuma certeza de que ele vai fazer isso, Quesada. O jogo, o Pretzel e Capri e ouvintes, passou por esse meio campo, olhando o São Paulo com a bola e sem a bola. Bom, vamos lá. Sem a bola. Foi o lançamento do Alala, né? O uruguaio, o jogador uruguaio, o zagueiro, que fez uma grande atuação nesse primeiro tempo. Ele recebe essa bola e acha um lançamento incrível, né? Pro Brian Ramires, né? Fazer o gol no meio de 2 marcadores, do lateral Cédric e também do Ferrarese, como a gente destacou, certo, Pretzel? Então, e aí dá uma ideia clara de que faltou gente no meio campo para dar combate. Isso sem a bola, tá, Capriotti? Agora, com a bola, também faltou essa figura para organizar o jogo. A gente falou aqui durante a partida. Quem estava organizando o início da jogada do São Paulo eram os 3 zagueiros. Aí a bola ficava com o Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e o goleiro Rafael. Os 2 laterais não encostam para receber e nenhum dos 3 do meio-campo, Bobadilha, Pablo Maia e Marcos Antônio, nenhum deles também dá a opção do passe. Aí fica difícil. Então, o que eu faria? O Pretzel está com total razão. Ele não vai mexer com os 3 zagueiros, mas o que eu faria, né? Não é porque ele não vai fazer que a gente não possa dar o pitaco aqui. Eu tiraria o Ferrarese, então eu faria uma linha de 4, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo. Se um dos alas, se um dos laterais apoia, um fica, ok. Mexeria com Bobadilha, tá? Colocando o Rodriguinho e tiraria o Rigoni para a entrada do Ferreirinha. 3 alterações. As entradas de Rodriguinho, Ferreirinha e Alisson e a saída de um dos zagueiros. O São Paulo não ficaria frágil na marcação, ao contrário, né? Esses jogadores ajudam na marcação, o Alisson e o Rodriguinho, e ganharia gente no meio-campo, porque no embate de meio-campo, o São Paulo perde e perdeu o jogo nesse primeiro tempo nas alturas lá do Equador. Eu faria essas 3 alterações, mas acho que o Pretzel tem razão, viu, Capri? O nosso querido Crespo, ele é muito arroz com feijão. Gosto dele, mas não seria tão radical de fazer essas alterações que a gente está pedindo. Muito bom, então vamos ver se o Crespo toma uma chacoalhada aí no intervalo também, lá no vestiário, e mexe no time, mexe no São Paulo, faz alterações, porque é isso. Se caprichar um pouquinho, der uma caprichadinha, São Paulo, no mínimo um empate, não é para decidir semana que vem no Morumbi. 7h53, no intervalo inteligente Bandeirantes, faz uma pausa rapidíssima. Já já vamos passar com o Lucas Bueno, conferindo os outros destaques esportivos desta quinta-feira. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já.
Futebol é com a Bandeirantes. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora lutam nas quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3 tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus. Já prende no gira novamente o jogador do toque de bola, novamente Gruzo. Ele prende a jogada, recolhe pelo comando de ataque, aperta o time da LDU. Cruzamento na grande área, o toque! Brian Ramírez. Gol!
Ramírez, ele ficou livre nas costas do Cédric. Mas que bobeira deu o Cédric. Nem dominou de primeira, ele gira, bate na bola e mete no campo direito, ela beija a trave e morre no fundo da rede. Que bobeira deu a zaga do São Paulo. Aí, tá aí o Ulisses Costa e o gol que vai garantindo a vitória da LDU sobre o São Paulo por 2-1, mas tem 45 minutos, hein, minha gente? Tem 45 minutos pro São Paulo virar essa história e depois decidir semana que vem no Morumbi contra essa mesma LDU, uma vaga na semifinal da Libertadores da América. Alô, Lucas Bueno, vamos lá, Lucas, trazendo aí mais informações, os destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. Fala, Lucas. Vamos lá, Capri. Além de LDU e São Paulo, daqui a pouco teremos Flamengo e Estudiantes às 9h30 da noite no Maracanã. Também pela Sul-Americana, desta vez, Alianza Lima e Universidade de Chile. O jogo será no Peru e a volta no Chile. Na Série B, Botafogo de Ribeirão e Operário vão empatando em 0-0. Hoje, no futebol europeu, tivemos Champions League, Copenhague 2, Leverkusen também 2, Clube Bruges 4, Mônaco que se reforçou, não conseguiu ganhar, Clube Bruges 4, Mônaco 1, Frankfurt 5, Galatasaray 1, Sporting 4, Kairat 1, Newcastle 1, Barcelona 2, City 2, Napoli 0. E só para mudar um pouquinho de esporte, o Brasil foi desclassificado do Mundial de Vôlei. Se despediu com a sua pior campanha em 17º colocado. Ontem perdeu para a Sérvia por 3-0 e com uma combinação de resultados, o Brasil continuaria na competição. Porém, a República Tcheca foi lá e venceu de 3-0 da China e garantiu a vaga. O Brasil deixa a competição em sua pior posição na história, Capri. Pois é, era o único placar que podia, né, que a gente não podia ter, e acabamos aí então sendo eliminados nessa renovação do time do técnico Bernardinho, que passou por um drama, né, um drama terrível aí com a perda da mãe. Ele ficou sabendo minutos antes da partida começar que a sua mãe havia falecido aqui no Brasil, uma notícia impactante para todo mundo, não é? Para o Bernardinho e claro para o time também, para os jogadores que estavam lá, mas agora é tentar olhar adiante e mirar a próxima temporada do vôlei, o próximo Mundial que vem aí. Atenção, Paulo do Vale, os times estão voltando aí, PDV. Sim, Capri, informação importante, né? No começo do jogo, o Cédric acabou ficando como dúvida por conta ali de uma certa indisposição. Foi para a partida, disputou o primeiro tempo, mas não volta para a segunda etapa, não. O Mailton vai estrear pelo São Paulo daqui a pouco com a camisa 22. Então já dá para a gente trazer aqui a informação de que o Cédric vai deixar o jogo, camisa 6, poderia inclusive ter ficado no vestiário antes da bola rolar, né? Demonstrou pouca condição ao longo da primeira etapa. Europeu, né? Sentindo o peso da altitude nas costas, o Cédric, camisa 6, vai deixar o campo para a entrada do Mailton, 22 do São Paulo, viu, Capri? É a única mudança, PDV? Acredito que sim, pela movimentação até durante o intervalo. O Mailton ficou trabalhando sozinho no gramado durante o intervalo. O Rafael tá voltando neste momento, Capri. Tô aqui acompanhando a movimentação do São Paulo. Já eu confirmo se será apenas essa. Mas acredito que sim, o Mailton na vaga do Cédric na equipe do São Paulo. A LDU já voltou? Tá voltando, Capri. Tô vendo aqui o São Paulo neste momento, até porque a LDU precisa voltar para que a alteração seja confirmada. Tô vendo apenas a movimentação por parte do São Paulo, mas já tá voltando sim a LDU, viu, Capri? Os dois times estão voltando. Bom, não mudou o que você queria aí, né, Pretzel? Mas vamos ver aí se muda a postura, né? É verdade. Eu botaria o Rodriguinho. Pô, ele recuperou o Rodriguinho. Por que não botar o menino nesse jogo? Só se ele tá sentindo alguma coisa no banco, falta de ar, alguma coisa. Senão ele tem que jogar. E outra, e o Rigoni? É que o Rigoni foi contratado a pedido do Crespo. É um jogador que foi insuficiente. Então era jogo pro Tapia ser mais físico para combater a defesa do time da LDU. Mailton, faz sua estreia, o lateral de apoio, viu? Foi bem no Operário de Ponta Grossa, não foi bem no Galo, estava bem na Chape, na Ucrânia bateu e voltou, na Ponte razoável, porque jogou na Ponte do PDV, é um jogador em nível de grupo, vamos ver se dá certo, que sabe. Pode ser que faça a jogada do gol de empate, faça o gol, que seja o atacante que se espera ali e tal, mas não gostei não pelo Mailton, mas deveria ter feito algo mais radical o técnico Crespo.
Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. São Paulino empurrando o tricolor com a Bandeirantes. E com ele que está de volta. Solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa. Apita o árbitro. Toca na bola do time do São Paulo. Ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na É o futebol da Bandeirantes. Vem pro jogo, o time do São Paulo. Lançamento bem para a direita do campo de ataque. Capricha o tricolor, cruzamento na área, mas não tem ninguém. Não tem Luciano, não tem Rigoni, não tem ninguém na área. O lateral chega na linha de fundo, velho. Cruza para trás, não tem um jogador na área. Eu vou dizer para você, que loucura, hein? E olha a besteira que fez o São Paulo agora. O goleiro do São Paulo também, o Rafael, tá com sono hoje, né, velho? O Arboleda protegeu a bola para ele sair e pegar, ele não foi. Aí o Arboleda teve que tocar para ele. E ele quase se atrapalha todo. Gente, o que está acontecendo com o São Paulo? Gente. O Arboleda tá emocionado, eu falei pra você, tá jogando no Equador. Mas o cara parou, o Arboleda parou, era só o goleiro correr e pegar a bola, velho. Ele ficou parado também. Ou pega essa bola e chuta, né? Vai tentar dominar pra fazer o drible e vai se dar mal. São Paulo no ataque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tentando descer o time do São Paulo. Abertura à frente, dominou Rigoni, tentou o passe de bola. É para empatar, Luciano tirou, vai fazer, bateu em cima do zagueiro na mão. Ele pede pênalti, mas o árbitro já marcava impedimento. Pô, Luciano, tudo bem que estava impedido, mas você chutar a bola em cima do cara que está a 4 metros de você, dentro quase da pequena área, velho. Procura o canto, enfia a bola lá. E aí? Essa é aquela hora que o jogador agradece, né? Por estar em posição de impedimento. Porque é o Luciano, de fato, ele recebe a bola à frente, né, da defesa e à frente da linha da bola também. Então a arbitragem marca o impedimento do Luciano, que acaba desperdiçando, né? Faz tudo bem e depois chuta em cima do zagueiro. Agora a primeira bola que o Marcos Antônio recebe entre linhas, ele dá a bola pro Rigoni entrar sozinho na cara do gol. E o Rigoni preferiu o passe ao Luciano. Então já melhorou um pouquinho o São Paulo, já chegou 2 vezes na área. O Rigoni estava impedido, né? Mas a bola bate no jogador de Haiti ali, o AD, né? Agora não pode perder um gol desse, né? Essa é uma chance que não vai aparecer toda hora, né, Ulisses? O Quesada bate no canto, né, cara? Está de frente. É lógico. Ele chutou em cima do jogador em linha reta. Você tem que ir lá ensinar os caras, porque tá demais. Que dificuldade de jogador que atua no Brasil de fazer a coisa certa, meu. Tá louco. Depois eu chamo os caras de burro e você fala, não, Quesada, calma. É muita burrice junta, tá louco. E o Claudião Poucão falou o seguinte, é dor de cabeça, Ulisses. Eu vou dizer pra você, hein? Do meio do campo de defesa, Gilson Ricardo da Silva tá ligado no microfone de Bandeirantes. Tem que caprichar, São Paulo. Capricha, tricolor, vai pra cima, São Paulo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E o time da LDU não é nada disso, Pretzel Quesada. Não é nada disso. José Luiz Franco, em Rinópolis, interior de São Paulo, ligado na Bandeirantes. Joaquim Paulo Pereira dos Santos, obrigado. Hein, Pretzel, hein, Quesada? Time lento, não é. Time lento, time realmente bem previsível, dá muito espaço da linha de defesa até o meio-campo. É ali que o São Paulo tem que achar alguém, que é ali que deveria jogar o Rodriguinho. Na primeira bola que o Marcos Antônio ficou como meia, o São Paulo chegou para empatar o jogo. Longe de cornetar o que você disse, que o Pretzel também, porque eu concordo com vocês, a LDU não é tudo isso. Mas ela foi líder do grupo com o Flamengo, né? E ela eliminou o Botafogo e tá vencendo o São Paulo. Então, os 3 times brasileiros enfrentaram uma equipe que não é lá grande coisa, mas que impôs muito problema pros 3, né? Tomou 3 do Flamengo no Rio. Tudo bem, mas... E hoje tá ganhando São Paulo. Transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Já domínio do campo de defesa. Tenta descer contigo novamente. A LDU. A abertura vem no toque de bola contigo de Quinteiros. Quinteiros para Quinhones. Abre a jogada no campo de defesa com Gonzalo Vale. Gonzalo Vale domina o goleiro do time da LDU para ser jogando pelo seu campo de defesa. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Abra a volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Vai tentar a finta lá pelo setor de direito do campo de ataque. O Mailton perde a bola, mas ganhou lateral. Lateral novamente para o time do
o São Paulo bater pela direita, campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. A bola volta para a Arboleda domina para a equipe do São Paulo, sai jogando campo de defesa. 1-0, LDU. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar. E tenta descer o time do São Paulo errado. Passe de bola lateral para LDU bater, mas era lateral para o São Paulo, o árbitro tá dando. Exatamente, Ulisses, exatamente, né? Fica até uma certa discussão. O Alzugaray fica ali ironizando o árbitro, o Alzugaray. E até o Crespo, né, que é um cara mais centrado, também acaba perdendo um pouco a paciência ali com a arbitragem neste momento. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor do Brasil. Diz que obra é jogo duro, mas com um tigre na obra. Tá tudo certo. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Thiago Pereira ligado na Bandeirantes. Assis Gaspar também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time do São Paulo. Vai pro toque de bola, recolhe contigo novamente. Recolhe no campo de defesa. Brasileiro jogando bem pra finta. Tenta o toque de bola novamente contigo no setor de meio de campo. O time do São Paulo já domina do campo de defesa. Vai pro drible. Recolhe o tricolor do Morumbi. Marcos Antônio. Nossa senhora. Aí é falta para amarelo, né, cara? Tem que dar amarelo. O puxão que o cara deu no Marcos Antônio, tinha que dar amarelo pro Brian Ramírez. A arbitragem deixa o jogo seguir no primeiro momento, né, Ulisses? Depois pode, quem sabe, quando o jogo parar, até mostrar o cartão. Mas por enquanto a bola segue com o São Paulo. Vocês não acharam, não? O puxão que ele tomou ali? Não, até poderia, mas ele deu vantagem, né? Vamos ver se ele vai dar o amarelo com o jogo parado agora. Agora... Desculpa, Ulisses, o Crespo fez um negócio interessante aí. Ou o Pablo Maia ou o Marcos Antônio mais próximo da linha de 3 zagueiros, né? É o que a gente tava falando, tava um buraco ali. Pelo menos tem a aproximação de um cara de meio campo para ajudar na construção desse jogo. Vamos ver, né? Vamos ver se essa bola chega depois com mais categoria lá na frente pro Luciano e também pro Rigoni. Danilo Cardoso ligado na Bandeirantes, Elcio Antônio Andrade curtindo o som da Bandeirantes, vem comigo, obrigado pelo carinho da sintonia. José Carlos Rodrigues também ligado no microfone Bandeirantes, Alô Vitória Viana, obrigado pelo carinho da sintonia. Recolhe o time da LDU para ser jogando no seu campo de defesa. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola já volta do toque para ser jogando. Recolhe campo de defesa para ser para o jogo novamente a equipe da LDU. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, prende a jogada cotinha, Brian Ramírez domina no campo de defesa e tenta ser para o jogo. Recolhe no campo de retaguarda, vem tentar o toque de bola, Lucas Baixada também curtindo o som da Bandeirantes. Bola no campo de defesa, aperta na marcação, tenta descer o time da LDU. Lançamento entre a zaga do São Paulo, sai do gol, Rafael. Sai e pega com a mão, você pode pegar a bola com a mão dentro da área, goleirão do São Paulo. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe, jogar junto. É bom de Mafre. A bola volta com o time do São Paulo, domina contigo na intermediária, Mailton. Ele prende o lance, abriu na ponta, tenta o cruzamento, bola batida. Nossa senhora. Exagerado o cruzamento para fora. Estava lá do outro lado o Marcos Antônio esperando, mas nem com uma escada Magírios ele chegaria na bola, hein, Duvar? É verdade, né? Depois da dobradinha ali, Mailton e Luciano pela direita, o cruzamento com muita força. Muita gente acaba culpando a altitude, né? A bola pega um efeito que ele não desejava, a linha de fundo, 1-0, vence a LDU. É o futebol da Bandeirantes para você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 9 minutos de bola rolando, 9 minutos de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final. Continua para você. LDU tem 1, São Paulo 0. Se caprichar, empata o tricolor da Bandeirantes. É você, Lucas Bueno. Logo mais, Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Na Sul-Americana, Alianza Lima e Universidade de Chile. E pela Série B, o Operário abriu o placar com Daniel Amorim contra o Botafogo de Ribeirão. Bandeirantes.
A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando, recolhe contigo no campo de defesa para descer novamente o time do São Paulo. A abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque é para Marcos Antônio. Dominou para o São Paulo, Patinho não tem ninguém para tocar na frente, cara. Ele não tem um cara para tocar. A bola volta com o time do São Paulo que está jogando no campo de defesa com o Enzo Rodrigues. Ele balança em frente a marcação no primeiro, vai tentar o toque de bola contigo pelo setor intermediário. Já domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo setor de direito no campo de ataque. A abertura boa, frente para Marcos Antônio, dominou para o time do São Paulo, lançou. Mata na coxa, Luciano está dentro da grande área, volta, tem aberto ao seu lado Enzo Rodrigues, ele vem para a tabela com Marcos Antônio, que domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, desce o time do tricolor, abertura novamente com Enzo, Enzo domina para o time do São Paulo, vai para a finta, Enzo Dias prendeu, soltou jogada, entrada da grande área para Pablo Maia, que lindo lance, vai empatar, bateu defesaça do goleiro, o Luciano perde o gol de empate do São Paulo. E numa posição legal, Ulisses Costa, porque a LDU tenta fazer uma linha por ali completamente equivocado. O Pablo Maia muito inteligente, acho o Luciano, nem ele acreditou que estava tão livre assim para finalizar, bate forte no canto do Vale que faz a defesa, escanteio São Paulo, Mailton na bola. Cara, mas ele perdeu o gol de novo. Escanteio São Paulo, escanteio para o São Paulo bater. Quem vai do Vale? Mailton na cobrança, escanteio para o time do São Paulo bater, estreando com a camisa do São Paulo. Mailton pela direita do campo de ataque, escanteio para o tricolor, partiu para a bola perto da direita, a bola bateu fechado na boca do gol, no toque de cabeça vem para tirar, afasta o zagueirão, põe para a linha de fundo, tira dali de qualquer maneira o Alala, tá parado o jogo, marcado no escanteio para o time do São Paulo bater, no escanteio para o tricolor cobrar, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio vem para a cobrança novamente, Mailton para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança, 11 minutos de bola rolando, vem levantamento na boca do gol, o árbitro chama a atenção de todo mundo dentro da grande área, você ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil, curtindo o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, já domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola novamente o time do São Paulo em novo escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, direto, a bola vai embora, passou para o Gonzalo Vale. Time do São Paulo pede escanteio. Tem impressão que o Gonzalo Vale tocou na bola com a mão, hein? O juiz está dando tiro de meta. Eu também, Ulisses. Acho que ele desviou sim, viu? Teve desvio, me parece que leve, talvez ali do Vale. E se o Cedric estranhou a altitude, o Mailton tá aproveitando, né? Bota um efeito danado na bola quando mexe a LDU pela primeira vez. Saindo o 16 Medina para a entrada do 24 Cabeça. Cabeça 24 na vaga do Medina, 16, a primeira da LDU no jogo, Ulisses. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Um atacante pelo outro, o Medina não está jogando absolutamente nada, ele só fez um fake no primeiro tempo, que ele acha uma boa jogada pelo lado direito, mas muito abaixo do que a LDU precisa também. Então, um atacante pelo outro. E que ele use a cabeça, né, esse jogador aí, para ajudar a LDU, né? O Medina fez muita bobagem no jogo, né? O Azugaray até que tá bem, agora o Medina realmente não fez um bom primeiro tempo, estava apagadíssimo nessa segunda etapa. A bola volta com o time da LDU dentro do grilo, comando de ataque, afasta, tira muito mal a zaga do time do São Paulo, ela volta no comando de ataque, nossa, que jogo feio, ela quica na intermediária, Luciano tenta subir para ganhar, a jogada não consegue, a bola volta no campo de defesa com a LDU para ser jogador no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, mais premiada do Brasil, se é Silva, você pode confiar. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time da LDU, abertura vem com toque de bola contigo novamente de Quinteiros prende no campo de retaguarda, abre a jogada no meio de campo novamente com o Adi, ele tenta o levantamento do comando de ataque, aperta na marcação, o time do São Paulo, a bola volta com a Lala, ele domina do campo de defesa, sai jogando contigo no campo de retaguarda, recomeça ele no toque de bola contigo no campo de defesa, recolhe a jogada na sua zaga central, tenta ser jogador no campo de defesa, novamente tenta o levantamento à frente, abertura de forma completamente equivocada, Quinteiros vem para cima da marcação, bola foi solta para ele, mata no peito, tenta o toque de bola, deu o chapéu, já recolhe, domina novamente, tenta descer o time do São Paulo, se ganhar a jogada é boa, abriu para Marcos Antônio, dominou, soltou na área, o curto passe para o Bobadilha. Pega bem do gol, sai Gonçalo Vale para fazer a defesa. De novo, né? O São Paulo não aproveita os vacilos da LDU nessa saída de bola. Pouca qualidade, mas o tricolor não aproveita, segue perdendo 1-0.
Meu amigo Pierre Greco tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado para você curtir o Sonsaço Bandeirantes. Álvaro Garneiro também curtindo. Ronaldão Presida também tá curtindo. Grande Presida. Forte abraço, Ronaldo. Grande Álvaro Garneiro. Forte abraço para vocês. Alô, Pierre. Grande Pierrão Greco. A bola volta no toque de bola. Tenta descer o Coutinho na intermediária. Aperta na marcação. O time do São Paulo vem pro toque de bola. Coutinho com Marcos Antônio. Capricha tricolor. Enfia a jogada pela ponta. Dominou. Girou. Bobadilha pediu. Cruzamento vem na área, vem para afastar o zagueiro, tira, afastada de qualquer maneirade, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, ainda no campo de defesa, capricha tricolor, não pode dar bobeira, São Paulo apertou na marcação, tentou o toque na bola, quase perdeu, mas ganha lateral, Alan Franco para o time do São Paulo bater, lateral foi cobrado no toque de bola, Coutinho Ferrares e quase perde o lance, a abertura vem para o toque de Arboleda para Alan Franco domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer para o time do São Paulo, ele prende Enzo Dias já domina no campo de defesa, vem para o toque de bola, recolhe Coutinho novamente, recolhe pelo comando de ataque, vai para a quinta, tenta o toque curto pelo comando, aperta novamente o time do São Paulo, tenta descer pelo setor de esquerda na intermediária, já domina, vai para a quinta, Bobadilha prendeu para a direita, gira, jogada pelo comando de ataque, abre a jogada Coutinho pelo setor de esquerda, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, aperta novamente o time do São Paulo, lançamento vem para Marcos Antônio dominou, jogando como se fosse um ala ofensivo pelo setor de esquerda, ele prende o lance, abertura do comando de ataque, aperta novamente, Enzo Dias domina para Marcos Antônio, ele prende para o time do São Paulo, vem para o toque para Marcos Antônio, abriu de esquerda para Enzo Dias domina novamente para Bobadilha lança, frente errado, chega lá, a batida para o time da LDU, mas domina o time do São Paulo, volta no seu campo de defesa, Bobadilha recolhe novamente, atravessa a bola na circunferência central do gramado, a bola volta para a Arboleda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, Pablo Maia pede pelo meio, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para cima São Paulo, dominou, boa bola, frente Marcos Antônio, lançou, abriu jogada na esquerda, Rigoni vai para o cruzamento, mas o Bandeira deu saída de bola, o impedimento, tá dando aí o Bandeira, bola para a equipe da LDU. Deu impedimento, né? E além do impedimento, a força desproporcional do cruzamento do Rigoni, né? Ele tenta buscar o Luciano na área, mas sem altitude, completamente sem noção no cruzamento. Tem que tirar o Rigoni, Rigoni tá fazendo hora extra, tem que tirar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro jogo, tenta descer novamente o time do São Paulo, tentou cavar a falta. Bobadilha, joga a bola, Bobadilha, a bola sobraria para ele dentro da grande área. Era a volta com o time da LDU, que domina pelo seu campo de defesa, vem com o Grueso domina, vem para a vinda, tenta enfiar a jogada para o comando de ataque, aperta novamente, tenta descer o time da LDU, houve a falta. O árbitro mandou seguir, hein? É bola para Marcos, ele domina para o time do São Paulo, vai para fintar uma jogada pelo setor de esquerda, errado de novo, Bobadilha, também arrebentando o time do São Paulo, Bobadilha, hein, Prédio, hein, Quesada? Tá mal no jogo, o meio de campo do São Paulo, com Pablo Maia e Bobadilha, não funciona, o Marcos Antônio tá aberto na esquerda, para fazer a composição com o Rigoni, mas o Rigoni tá sempre impedido, tá na hora de mexer, pô, põe o Tapia, põe o Rodriguinho, vai para cima. A LDU está visivelmente jogando pela vantagem, esperando o erro do São Paulo. A LDU não ataca, tira o zagueiro, coloca mais o meio-campista, faz o time pensar mais o jogo, né? Aí você tem o Alisson, você tem o Tapia, você tem o Rodriguinho, né? O Rigoni, o PDV já falou aqui, né? É jogador do Crespo, indicado pelo Crespo, né? E assim, será que o Crespo vai morrer abraçado com o Rigoni? Ou será que só a gente está vendo que o Rigoni não está jogando nada? Sabe, esse tipo de coisa que eu não consigo entender, né? Será que o técnico lá não tá vendo o que tá acontecendo? É verdade, tá fora do jogo. É impressionante. Fora de sintonia. Aí vai falar que é só a altitude. Não é só a altitude, pô, né? É atitude também, né? Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor do Brasil. Aí tá parado o jogo, deslocou o ombro o jogador da equipe da LDU, ficou sentindo demais ali o cabeça, foi isso? Exatamente. Ele entrou agora há pouco no jogo, é um jogador pesadão e aí no movimento ele sente ali, precisou de um atendimento especial e aí o Thiago Nunes aproveita até para conversar ali, passar uma instrução pro cabeça enquanto a LDU se prepara para fazer a cobrança. Michel Lopes, né, PDV, falou que é o cabeça fraca, viu, Ulisses? Qual o motivo? Sim, por não ter resistido à dor. Mas aí é brincadeira, o cara deslocou o ombro, velho. A bola volta com o time do São Paulo, que domina do campo de defesa para ser jogando, vem pro toque de bola, houve falta, hein?
Falta no Marcos Antônio, campo de defesa para o time do São Paulo bater. Tá marcada a falta para o time do São Paulo cobrar. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já, é de Disney Plus. Tá marcado o lateral para a equipe do São Paulo bater. O técnico da LDU batendo boca com o jogador do São Paulo. Pois é, né? É isso que eu tô vendo? Hein, o brasileiro Thiago Nunes? Com o Enzo. Com o Enzo? Exatamente. Com o Enzo. Mãe. E toma amarelo, ó. Amarelo pro Thiago Nunes. Eu não sei se anteriormente ele mostrou o cartão pro Enzo também, mas a geração aqui mostrou o amarelo pro Thiago Nunes. Isso aí, pro técnico. Exatamente, pro Thiago Nunes por conta desse bate-boca, dessa discussão. Então o Enzo entrou na mente do brasileiro Thiago Nunes. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Thiago Nunes que tem uma fama ruim, né, Pretzel? Não, ele meio se queimou com algumas declarações. Declarações, vai. É bola para o time do São Paulo, tenta descer o Luciano, vai para a finta em cima da marcação, domina pelo comando de ataque na esquerda, capricha o tricolor, abertura, vem com o Mailton, ele prendeu, soltou na boca do gol, tentou bater, Rigoni, vai para fora, a bola, linha de fundo, acho que a bola tocou no Gonzalo Vale, hein? Acho que é escanteio, o árbitro tá dando tiro de meta ou não? É escanteio, hein? No dedinho, hein, Ulisses? No dedinho. Desvio, realmente. E é o segundo. Fiquei com a impressão do primeiro, daquele escanteio do Mailton. Agora eu tenho a certeza, a convicção de que a bola desvia justamente no Gonzalo Vale. Na boa jogada do Mailton, que serve o Rigoni, que chuta firme para a defesa. A arbitragem não viu e marcou o tiro de meta. Só para falar do Thiago Nunes, Ulisses, quando ele treinou o Ceará, ele saiu do Ceará, ele deu uma entrevista seguinte: já tinha um jogador meu do Ceará que não fazia falta para ganhar pontos numa brincadeira de internet, é isso, né? É isso que dá para dizer, né? E aí se queimou. Essa declaração dele pegou muito mal entre qualquer tipo de jogador, qualquer tipo de jogador. Bora de consórcio Volkswagen. Quer mais negócio? Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule consórcio vw.com.br. Consulte condições. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente contigo no campo de retaguarda LDU. Lançamento à frente, vem na direita, tira a jogada do time do São Paulo para ser jogando. Pablo Maia domina, recolhe pelo campo de defesa. Vem para finta na marcação. O árbitro mandou seguir. Domina o time da LDU para o jogador Mailton. Cruzamento na grande área. Arboleda vem para tirar. Ele tira para o time do São Paulo. Lateral na esquerda, campo de ataque para a equipe da LDU bater. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, com Nakata pode contar. A bola volta no toque de bola contigo para o setor de esquerda, campo de ataque. Concorra a uma viagem para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafri.com.br, participe. Jogar junto é bom de Mafri. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. Já recolhe a jogada pelo comando de retaguarda. Vai tentar o toque de bola, vai para cima. O goleirão vai sair. Gonzalo Vale domina para o time do São Paulo. Ele prende a jogada pelo seu campo de defesa. Ameaça o levantamento à frente no comando de ataque. Você tá ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. E vem para o domínio. Recolhe contigo no setor intermediário. Novamente domina o time da LDU. Afasta o São Paulo. Vem para tirar de cabeça. Afasta, corta Ferranese. Ela volta com o tricolor. Capricha São Paulo. Abertura do comando, bom tapa na bola de Luciano, já partiu pelo setor de direito do campo de ataque, inverteu errado. Na hora de passar, lento o passe dele. No peito da marcação do jogador Quinteiros. Ele mata no peito, mas o São Paulo aperta e recupera a bola. Bola volta com o time do tricolor que tenta descer pelo comando de ataque. Prende o lance curtinho no setor intermediário. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa, vem para a finta, prende o lance curtinho pelo setor de ponta. Aperta novamente a equipe do São Paulo. Já sai jogando do campo de defesa. A abertura vem pelo campo de retaguarda. Domínio tricolor. Vem para o domínio. Ele tenta o toque de bola na esquerda. O árbitro vai parar o jogo. Tem jogador caído, sentindo. Tá parado o jogo aí. O braço cabeça. Novamente do cabeça, hein? Ele entrou, agora há pouco foi a única alteração até aqui do Thiago Nunes. E aí ele deslocou esse ombro e virou um problemaço pra ele, né? E o cara é grande, hein? Tá sentindo muito. Acho que não vai dar pro cabeça 24, vai ter que mudar de novo o Thiago Nunes, viu, Ulisses? E daqui a pouco, ó, o Crespo tá conversando com Ferreirinha e Rodriguinho. Daqui a pouco os dois pintando no tricolor. Demorou, né? Demorou. Mas cabia mais gente, né? Sim, mas ele demorou para chamar os dois. Né? Aí ele vai tirar provavelmente o Pablo Maia e o Rigoni. Ou o Bobadilha e Rigoni. Tem que ser o Bobadilha, né? Que tá mal no jogo, né, gente? Errou tudo hoje. Errou tudo, né? Não, mas pode escolher, viu? Porque realmente não tem pouquíssimos que se salvam aí, viu?
Pra verdade, ninguém se salva na minha visão. Vai mudar o nome do Cabeças agora pra Ombros, né? Que é isso? Os caras zicaram aqui, viu? O PDV e o Pretzel falaram tanto do Cabeças que ele sentiu o ombro. Não, eu só repeti o que disse meu ídolo, Michel Lopes, sobre o jogador. Só isso. Cesário da La Rosa Siqueira tá em Nashville, do Texas, no Tennessee, né? Nashville é no Tennessee, ligado nos Estados Unidos, do microfone Bandeirantes. José Arthur também tá ligado, Maricinho, Lucas Baixada, Ari Cocielo, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Vitória Viana, obrigado pelo carinho da sua audiência. Marco Aparecido ligado também com o futebol da Bandeirantes. Almir Cardoso, José Arthur, alô Luiz Didi, tá ligado na Bandeirantes. Marcos Aparecido, valeu Marcão. Vivaldo Junqueiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, mexe o São Paulo. Exatamente, muda o São Paulo, Ulisses Costa saindo 77, Rigoni, entrando 11, Ferreirinha, e saiu também 21, Bobadilha, para a entrada do 15, Rodriguinho. Ó, vem aí Estrada e Minda na equipe da LDU, saiu 24, Cabeças para a entrada do Estrada, número 11, e vai saindo camisa 20, Cornejo, para a entrada do Minda, número 5, também alteração dupla na LDU. Minda é zagueiro, né? Chegou a jogar algumas partidas aí, né? Zagueiro volante, para marcar, né? Estrada entra no lugar do Cabeças. Agora, eu e o Pretzel pedimos essas mudanças e elas chegaram, Pretzel, 25 minutos depois. O São Paulo tem tudo para empatar o jogo. Não tá jogando nada, mas tem tudo para empatar o jogo, porque a LDU marca mal. É um time que não marca bem. É forte fisicamente, mas não marca bem. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta, Marco Aparecido tá lá em Bauru, ligado no microfone, ele vai, ó, tradição Torrada Esportivo Brasileiro. Já domina do campo de defesa para ser jogando novamente. Prende o lance curtinho para ser pro jogo o time do São Paulo. Abertura na direita, capricha, tricolor, vem pro levantamento à frente, Ferrarese. Ele tem muito toque, ele consegue boa jogada, mas o toque no peito do Luciano foi ridículo. A bola volta com o time do São Paulo. A abertura vem para Luciano, tentou domínio, o árbitro para e vai amarelar. Chegada, hein? Tá louco. Mas que chegada forte agora, hein? Tá louco, o Brian Ramírez. Inclusive aqui, eu fiquei com a impressão de ser o Quinhonhes, que é o 33. Foi exatamente ele. Foi ele? Que a geração mostrou o Brian Ramírez, mas foi o Quinhonhes, camisa 33, para cima do Mailton. Toma o cartão amarelo, portanto. Quinhones é meio Silva, né, Ulisses? O Vasco teve um Quinhones campeão em 89, zagueiro, e o Santos teve um Quinhones meia em 2008. Não jogou nada aqui. É verdade, é o futebol da Bandeirantes. Já domina para ser para o jogo, tenta o toque de bola novamente. A equipe do São Paulo para ser jogando pelo setor de esquerda, campo de ataque, desce o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente, domina o tricolor, recolheu Ferreirinha, entrou, bom passe de bola para o Rodrigo, cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro, vem para tirar. A bola vai embora para a linha de lado lateral para o time do São Paulo bater. Lateral cobrado, domina o time do São Paulo, vem para o toque de bola contigo na intermediária. Rodrigo domina, abre a jogada do toque de bola para Marcos Antônio, bateu direto. Dá o tapa na bola, vem pra tirar Gonzalo Vale. O São Paulo quase empatou o jogo. Escanteio pro São Paulo bater na direita. Acerta um lindo chute o Marcos Antônio. Arrisca de fora da área, bola cheia de efeito. O Vale faz a defesa na pontinha dos dedos. Dessa vez, a arbitragem viu. Marca o escanteio para o tricolor paulista. Mailton na bola. Escanteio pela direita para o time do São Paulo. Bater de Mailton. Vem para a cobrança pelo setor de direita para você ligado no microfone Bandeirantes. Escanteio para o time do São Paulo. Bater Mailton. Bateu, empata São Paulo. Levantamento à frente, tira o zagueiro. Bola volta novamente com o time do tricolor do Morumbi. Volta para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina no campo de defesa para ser jogando aqui atrás no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para. Bandeirantes marca. 28 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. LDU 1-0 para o São Paulo na Bandeirantes. É você, Lucas Bueno. Flamengo escalado para o duelo contra o Estudiantes, com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl, De Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro no ataque. Bandeirantes.
é o futebol da Bandeirantes. Um abraço pro meu amigo Pierre Greco, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tá lá na Alemanha, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Rapaziada da Ambev, do Oktoberfest, forte abraço. Álvaro Garneiro, ligado na Bandeirantes. Alô, Ronaldo, presida, grande presidente Ronaldo, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sinta-se abraçado na Alemanha, o povo brasileiro. Domínio do campo e ataque, vem pra finta Ferreirinha. Bom drible, dominou, vai empatar, bateu pra fora. O chute do Ferreirinha. Ele mandou pra fora a linha de fundo, perde a chance do gol. São Paulo, Ferreirinha entrou pra incendiar o jogo. É dor de cabeça, é o Ferreirinha quem tem que dar pra defesa da LDU, né, Ulisses Costa? Não ele sofrendo com altitude. Fez tudo agora. Finalizou o chute com desvio, escanteio, Mailton cobra. Mailton é para cobrança de escanteio, capricha São Paulo que empata. Levantamento na boca do gol, subiu o zagueiro, tirou, bola voltou, entrada na grande área. Ferranese de cabeça, ganhou o lance, mas toca muito mal. Bola volta para Marcos. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, bom drible. Escapou, passou, abriu na esquerda. Muito forte o passe para o Mailton. Muito alta, bola lateral para a equipe da LDU. Bater e ser jogando no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Você comigo no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, vem comigo no youtube.com/rádio Bandeirantes oficial. Vivaldo Junqueira tá em Santos, ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui parado o jogo, Quinteiro vem para a cobrança de lateral. O São Paulo marca pressão na saída da LDU, que é o gol de empate, e tá próximo do gol de empate o tricolor. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aperta o time do São Paulo, tenta ganhar o lance, não consegue, bola volta pelo setor de esquerda da praia. Ramires já pede abertura para ele, domina para o time da LDU para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vem para o toque de bola, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, faz o break, prende, tenta o cruzamento, abre a jogada pelo setor de esquerda, vem para tirar o time do São Paulo, vem para tirar o Mailton na direita. Ele põe para fora em lateral para o time da LDU bater. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 31 jogados do segundo tempo de jogo, placar de 1-0, 31 segundo tempo. Placar de 1-0 para o time da LDU. A Thaís Arzani também está ligado no microfone Bandeirantes, torcendo para o São Paulo. Luiz Quintal também. A bola volta no toque de bola. Tem que caprichar. Tricolor sai jogando Gonzalo Vale. Ele tenta o levantamento, bola de graça com o time do São Paulo, que vai ser jogando no campo de defesa. Vem para o toque de bola, aperta o time do Tricolor. Ganha escanteio LDU. Que bobeira o Enzo Dias deu agora, hein? Completamente, né? Se perde todo. E na pressão a bola acaba pegando por último justamente no camisa 13 do São Paulo. De graça o escanteio para a equipe da LDU. Ao Zugaray toma posição. Cícero Peixoto em Boca da Mata, em Alagoas, ligado no futebol da Bandeirantes. Valdir Nicega Ferreira, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tem escanteio novamente o time da LDU. Árbitro pediu para esperar. Escanteio para a LDU bater para você, ligado no microfone da Bandeirantes. A Lala vai para dentro da grande área, levantamento no boca do gol, muito forte a bola. É lateral para o São Paulo bater e ser jogando no campo de defesa. A gente tá vendo o Mailton do outro lado sabendo aproveitar essa questão da altitude, né? Cheio de efeito. Agora o Alzugaray. Meu Deus, em que cruzamento foi esse? Bom para o São Paulo, que toca a bola agora. 1-0, vence a LDU. E vem para o jogo, Arboleda domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de defesa, a abertura vira o setor intermediário para Rodriguinho. E cochilou, perdeu o Arboleda, tentou tirar, vai pintar o gol da LDU, bola batida! Gol! Estrada para LDU. Estrada para LDU. Numa bombeira, numa bola atravessada para o Rodriguinho. Dois jogadores da marcação. Ele perdeu na dividida. Aí o Estrada ergueu a cabeça, foi para dentro da grande área, encheu o pé, meteu na bochecha esquerda do goleiro do time do São Paulo, Rafael. Agora LDU 2, São Paulo 0. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção. Que bobeira do Rodriguinho. Que bola mal atravessada, sabe por quê, meu amigo? Pelo Ferrarese. Que coisa! A LDU faz o segundo gol no jogo. Do Vale. Todo mundo erra, né, Ulisses Costa? É impressionante o destino, porque agora há pouco o Cabeça saiu por conta de uma lesão no ombro. Quem entrou foi o Estrada.
para brilhar a estrela do camisa 11 na falha defensiva do São Paulo. Rodriguinho perde na força física e a LDU amplia no Equador. 4 jogos, 4 vitórias contra o São Paulo por lá. 2-0. Pretzel Quesada. O erro do Pablo Maia, né? A gente está conversando aqui entre nós pela saída errada do time do São Paulo. Perda incrível do Pablo Maia. Ficaram 3 contra 2. E aí o Estrada sozinho batendo para o fundo da rede, né? O jogo estava à feição. São Paulo muito melhor no segundo tempo. Muito melhor. E aí no erro a LDU faz 2-0. Aí fica difícil, quem sabe? Vai ficar na conta do Pablo Maia, né? Porque foi o último a errar. Mas essa saída de jogo do São Paulo, estão falando desde o primeiro tempo, né? Os zagueiros estão organizando o jogo do São Paulo. Aí não dá. Não dá. Aí é culpa do técnico. Desculpa, gente. Vocês que são aí hernanzistas, vocês têm que botar a mão na consciência e entender que esse tipo de jogo não funciona. Aí a pressão foi feita. Pablo Maia bobeou, já tá cansadão também. Quem não tá, né? E aí a construção da jogada. E o Cabeças, para mim, o jogador da partida. Porque a saída dele abriu espaço para o Estrada marcar o segundo gol. São Paulo está numa situação complicada para seguir na competição, hein? Jogo da volta no Morumbi, vai ter que jogar tudo e mais um pouco. O Pablo Maia recebe uma bola errada também do Ferrarese, vocês não acharam não, velho? Tinham 2 jogadores da marcação dele, o Ferrarese mete a bola nele, em vez de chutar pra frente. Mas aí o Pablo Maia também poderia chutar, ele quis dominar a bola. Aí tu sente... Dominou e perdeu, Pois é, tu sente o marcador chegando em ti, o que tu faz, Ulisses? Dá um bico pra frente. Dá um bico, chega. Os dois erraram. Né? E o Arboleda também, porque o Arboleda sempre tá naquela de pegar a bola e jogar de qualquer jeito, né? Foi jogar a bola pra quem? Pro Ferrarese. E o Ferrarese não tem toda essa qualidade também para sair jogando. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e um instante, torcedor brasileiro. E domina o time do São Paulo, tenta descer o campo de ataque com Ferreirinha. Ele domina para o time do São Paulo, já vai para a finta, tenta buscar a grande área, cruzou no gol, afasta o zagueiro, tira, volta para Ferreirinha. Domina para o time do São Paulo dentro da grande área, ele prende o lance, vai para a finta, tenta o toque de bola, perde a bola, ele aperta, recupera, tenta o cruzado, bate em cima da marcação, voltou para Enzo. Capricha São Paulo, cruzamento no gol, tentou tirar o zagueiro, afasta da linha, para volta com o time da LDU. Que domina e sai jogando, tem jogador do São Paulo caindo para a volta com o São Paulo. Abertura frente do toque de bola, tenta Enzo, o toque não consegue. Ela volta para o comando, aperta o time do tricolor do Morumbi. É pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ferreirinha lançou, é para Marcos. Marcos para Ferreirinha, se dominar, bater boa. Girou, bateu pro gol no meio do gol. Gonzalo Vale pegar. De novo o Ferreirinha, né? Tentando alguma coisa, praticamente sozinho com fôlego, mas chutou em cima do Vale. Facilitou a vida do goleirão da equipe da LDU depois de fintar 2-0, perde o São Paulo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, quartas de final. Continua, LDU 2, São Paulo 0 na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Logo mais teremos Flamengo e Estudiantes. Flamengo já escalado, às 9h30 começa a partida no Maracanã. Logo depois, Alianza Lima e Universidade do Chile. E pela Série B está rolando Botafogo de Ribeirão 0, Operário 1. Pretzel Quesada. O jogo está aberto ainda, a gente tem pelo menos, fora os acréscimos, temos mais 7 minutos para terminar o jogo. O time da LDU visivelmente desgastado agora, jogando no erro do São Paulo. Agora, o Crespo demorou demais para mexer, foi trocar os 25 do segundo tempo, quando o time do São Paulo chegava com grande facilidade à área adversária. E aí, quando ele faz as trocas também, tem um erro individual. E o erro individual mata qualquer time. 2-0, daqui a pouco vai mudar de novo a LDU. O Pastran é um jogador de meio campo, então ele vai tirar o Zugaray para botar o meia, quer saber? É argentino, né, com passagem pelo Belgrano. Olha, negócio pra gente discutir depois, tá, Ulisses? Que agora a bola tá rolando. Mas o Hernan Crespo é só bom em pontos corridos, hein? E no mata-mata, eliminado, me ajuda aí, Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, quase parou no Atlético Nacional, né, na Libertadores, e hoje tá tomando um pau aí da LDU. Mata-mata não é com ele não, hein? Tá provando isso, né?
Por enquanto. Para você ligado na Bandeirantes, motopeças de qualidade é Nakata. Conte com desempenho, a confiança da marca líder e suspensão também. Motopeças Nakata. Pode contar, torcedor do Brasil. É bola do campo de ataque. Mexeu os homens aí. Exatamente, ó. Saiu o Alzugaray, camisa de número 9, para a entrada do Pastran, camisa 7. E também saiu o camisa de número 14, o Quinteiro, para a entrada do Coelho, número 28. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Do meio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do São Paulo, perde a bola. Essa altitude de 2.300 metros é tudo isso mesmo? Não. Mas não é para tudo isso, não. Cara, tem uns negócios que são loucos, né, velho? Eu acho que é meio psicológico. Eu nunca vi nenhum time brasileiro reclamar da altitude de Quito. Perfeito. Só reclamaram de La Paz. Não, La Paz, a dureza, velho. Isso, e o alto agora que é lá em cima. Potosí, essas coisas aí, né? Alto. Himalaia, essas coisas. Everest agora. O São Paulo enfrentou um time chamado Binacional. Não sei se vocês lembram. Em Juliaca 4.100. Ou 4.200, alguma coisa assim. Alô, Diego, taxista, tá lá com meu irmão Bruno, ligado do Albuquerque, Alvarenga, ligado na Bandeirantes, grande Brunão, forte abraço, um dos grandes advogados do Brasil, também ligado na Bandeirantes, forte abraço pra você, Diego, taxista, curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, tentando descer o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa, recolhe novamente Alberto Santana, também tá ligado no microfone da Bandeirantes, 2-0 para a equipe da LDU, o time do São Paulo tenta correr atrás, vem pro toque de bola, Enzo tentou descer pelo comando de ataque, ganha lateral para o time do São Paulo, já cobrado, tem pressa o time do São Paulo, Marcos, vem pro toque de bola, Marcos Antônio, ele domina pro tricolor, tenta ligar a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pra finta, recolhe pelo meio de campo, tenta o toque de bola, soltou o Coutinho pelo setor intermediário, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, já domina do campo de defesa para sair para o jogo, prende o lance, Coutinho na esquerda, recolhe novamente o time do São Paulo para a Arboleda prende o lance errado, o passe dele completamente equivocado, a bola volta novamente com o time do São Paulo, recolhe o São Paulo para ser jogando no campo de defesa, para ser jogando no seu campo de retaguarda. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta no toque de bola, contigo novamente, 41 minutos de bola rolando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. A bola já volta no toque de bola novamente, curtindo o time do São Paulo, tenta descer. Boa abertura para Ferreirinha, enfiou para Luciano na cara do gol, bateu, o goleirão defendeu, voltou para Ferreirinha. Luciano perdeu um gol cara a cara, prendeu Marcos Antônio derrubado. Cara, o Luciano tá na nhaca hoje, hein, pai? Impressionante, né? De novo, e na cara do goleiro Vale, sozinho Ulisses Costa. E a ótima defesa com a perna ali, região da coxa, com o joelho. O Gonzalo Vale faz a defesa, o Luciano não consegue marcar. Na sequência, falta para o tricolor paulista, é bola parada. Quem sabe agora o primeiro do São Paulo. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Pretzel, quem sabe, não pode perder esse gol, Luciano, de novo. De novo, né? Ele nem olhou para baixo e nem olhou para o goleiro, ele só chutou. Olhou para a bola. Exatamente, o goleiro estava em cima dele. Quem sabe na bola parada. O Ferreira entrou muito bem no jogo, pegando os jogadores cansados e indo para cima. Isso que ele tinha que já ter feito desde o primeiro tempo, mas o Crespo não mudou. O São Paulo criou pelo menos 6 boas chances ao longo da partida, 3 delas com o Luciano. Não vai conseguir vencer o jogo, tá? Mas pelo menos um golzinho aí, um 2-1 seria legal pensando no jogo da volta. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de 5 mil reais na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Tá parado o jogo, tá marcado falta novamente para o time do São Paulo bater. Capricha tricolor, capricha São Paulo. Na cobrança de falta, Luciano na bola e pintou cartão amarelo por reclamação. É falta para o time do São Paulo bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. Concorra uma viagem para assistir a final da Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. É bola para a equipe do São Paulo bater falta. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Pois não, do Vale. Amarelo para o Vila Mil, Ulisses. Se posiciona para a cobrança. Ajeita para bater falta novamente o time do São Paulo. Você ligado, capricha São Paulo, capricha tricolor. O Mailton pede passagem para a cobrança. Luciano também na bola. Um golzinho é bom para o time do São Paulo. 2-0 para a equipe da LDU. Tem o jogo da volta no Morumbi na próxima quinta-feira.
É falta para o time do São Paulo bater. Se posiciona para a cobrança, ele falta o time do São Paulo. Você ligado no futebol Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É falta para o time do São Paulo bater. Ajeita a cobrança na bola. Mailton, Luciano na bola e também Enzo Dias. É falta para o São Paulo bater. A bola desviou, hein? Não desviou, não? Se não desviou, você me desculpa. Mas o que é isso? Pô, que cobrança de falta esdrúxula. Pô, isolou a bola, velho. Ô, do Vale. E aí, né? São Paulo que em Libertadores já teve Rogério Ceni como cobrador de faltas. Vê esse momento e dá aquela saudade, né? De um dos maiores ídolos, para muitos o maior da história do São Paulo. Daí era caixa pro Rogério, mas pro Enzo passou longe. Perguntou se tinha desviado em alguém. Desviou num pássaro que tava passando. Vou falar pra você, polícia ambiental nele, viu? Já desviaste de um pássaro? Não, uma vez tentei na estrada, mas deu no meio do para-brisa. É bola no campo de ataque lateral para a equipe da LDU bater. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, domina o time da LDU, 6 minutos. São Paulo tem que fazer um gol aí, gente, para dar uma melhorada. É mesmo? Vai ser uma pressão no Morumbi danada. A torcida do São Paulo é grande, mas tem que fazer um golzinho para melhorar. Domina o time do São Paulo, vem com Marco no toque de bola de Marcos Antônio. Marcos Antônio ganha a jogada da esquerda para Ferreirinha, sempre a esperança do São Paulo. Entrou muito bem no jogo, Ferreirinha ele vem para a finta, tenta o toque de bola para Marcos Antônio, que não domina. Time do time do São Paulo cansado, hein, Prédio? Hein, cansado? Cansado, bem cansado mesmo. O PDV já tinha informado, a ideia era ir para Guayaquil, né? Onde não tem altitude, e chegar na hora do jogo em Quito, mas isso não... E vem pro jogo, Arboleda derrubado, o juiz mandou seguir para a batida, gol, Rafael! Salvo São Paulo de tomar o terceiro gol! O Arboleda caiu, que coisa impressionante! E agora ele reclama muito, né, Ulisses? Porque era um lance aparentemente de falta, a arbitragem ignorou e quase o São Paulo leva o castigo, leva o terceiro. No futebol da Bandeirantes, domina do campo de defesa, tenta descer o Coutinho no setor de esquerda, novamente o time do São Paulo ganha lateral. Você ligado, quase o São Paulo toma o terceiro, que coisa! Ô Pretzel, ô Quesada. E não foi falta. Vai esperar a árbitro marcar falta na Comebol, esquece. Eu também achei que não foi falta. Na hora que você falou, né, o São Paulo precisa chegar e fazer um golzinho aí, né, porque com um de diferença é melhor do que ter dois, né. Aí eu até comentei aqui, né, falei, é capaz do LDU fazer o terceiro. E aí tem que levar a sério o jogo, né? Porque tá 2-0, né? Pensando com a cabeça da LDU, esse 3-0 aí complicaria de vez a situação do São Paulo pensando na vaga. Marcão Falopa tá ligado no microfone da Bandeirantes, está parado o jogo, tá marcado o escanteio pro time do São Paulo, bater, vem Mailton pra cobrança, Mailton pra bater, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, no soco vem pra tirar dali Gonzalo Vale, ele tira o perigo, a bola tá saindo pra linha de lado, em lateral pelo comando de ataque pro time do São Paulo, bater pelo setor de direita, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a bola no toque de bola, 46 minutos, iremos a 51, o São Paulo tenta um golzinho lateral pro time do São Paulo, bater, vem pra cobrança, Mailton, ele bateu o escanteio da esquerda, vem para bater lateral na direita, é lateral para o time do São Paulo, bater a Arboleda dentro da grande área, lateral cobrado, levantamento na grande área, tentou o toque de bola, Luciano tentou bater, jogou de zagueiro, tira dali Alan Franco, tentou chegar melhor para a equipe no toque de bola da equipe do ALDU, abra a volta com o time do São Paulo, que já domina pelo comando de ataque, vem com Marcos Antônio ganhou a jogada, partiu pelo setor de esquerda, tem Ferreirinha, prefere soltar do meio de campo, abriu para Rodrigo prende para Ferreirinha, lançou na linha de fundo, busca a jogada, vai para a finta, sai com bola e tudo para a linha de fundo. Tiro de meta para a LDU. Dessa vez se atrapalhou por ali o Ferreirinha, né? Com pouco espaço, perde o controle da bola, perde a oportunidade de armar de novo o São Paulo. 2-0 LDU. Cai a maior invencibilidade da história do São Paulo na Libertadores. 17 jogos. São Paulo há muito tempo não perdia na competição, perde para a LDU em Quito. É o futebol da Bandeirantes, é tiro de meta para a equipe da LDU, que não tem pressa, mais 3 minutinhos de jogo, 2-0 para a equipe da LDU. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Cone tenta o levantamento do toque de bola contigo novamente, o time da LDU tentou o domínio, o árbitro parou, marcou a falta. Tá parado o jogo, falta do Enzo Dias. E um lance pode ser perigoso, né? Porque a LDU se aproveita dos vacilos do São Paulo. O Enzo Dias acaba empurrando por ali o camisa 7, o Pastrani.
que não tem pressa para bater a LDU. Vence o jogo por 2-0. Pretzel Quesada. E vence pelo aproveitamento, pela eficiência ofensiva. O São Paulo merecia ter feito pelo menos um gol, mas o Crespo demorou para jogar o time para frente. Saiu barato, viu? 2-0 podia ter sido pior para o São Paulo. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já domina curto novamente pelo setor de esquerda, aperta o time da LDU. Lançamento à frente no campo de ataque, vai para fora em lateral para o time do São Paulo, batendo pelo setor de esquerda. Lateral cobrado, Enzo bate o lateral, domina para o time do São Paulo, que tenta ser jogando com Pablo Maia. Ele vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, recomeça o time do tricolor com Rodriguinho. Rodriguinho prendeu para a direita, deu para Ferrarese. Ferrarese volta a jogada novamente, tenta o toque de bola para Arboleda, que sai jogando do campo de defesa. Recolhe o time do São Paulo no toque de bola contigo pela esquerda. É para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo. Placar do jogo 2-0 para a LDU. Abertura no comando de ataque. Tempo do toque de bola. Rodriguinho ganha para Enzo. Enzo para Rodriguinho. Rodriguinho domina pelo setor de meia esquerda. Campo de ataque. Aperta o time do São Paulo. Ameaça o levantamento. Tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Abre o compasso. Enzo tentou cruzamento. Desvio. Subiu de cabeça. Tentou tocar. Não consegue. Na bola novamente. O jogador do time do São Paulo, Luciano. A bola volta com o time do São Paulo, que tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de defesa na velocidade. Já prende o lance. Mailton domina para o São Paulo, abriu de esquerda para Enzo. Enzo recolhe pelo comando de ataque, deu toque de bola para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina para Enzo. Enzo toca para o time do São Paulo. Mais 1 minuto de jogo. Abriu no meio, é para Pablo Maia, bateu pro gol. Ela passa perto à esquerda. Tiro de meta para a equipe da LDU bater. Fez o que sabe o Pablo Maia, né? Tentando se redimir da falha no gol. Agora arriscou de fora da área. Bola com perigo. São Paulo não consegue marcar. 2-0 LDU. Você ligado, Marcão Falapa, tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vai terminar o jogo 2-0 para a LDU. A decisão vai ficando para São Paulo. São Paulo tem que fazer 2 gols para levar para os pênaltis. Ou então mais gols para conseguir a sua classificação. Vai terminar o jogo. O árbitro consultou o seu cronômetro. Ergue o braço, o árbitro. É fim de jogo em Quito, no Equador. LDU 2. São Paulo 0. Na Bandeirantes vem ele, Ricardo Capriotti. Alô, Capri. Vamos lá, Ulisses. Ei, São Paulo, hein? Que coisa. Não tava difícil, mas São Paulo não foi bem. E é claro que nós vamos falar disso no apito final com o Leandro Quesada e com o Alexandre Pretzel. Mas antes, eu quero que você me conte aí, Paulo do Vale, qual é a sensação aí dos jogadores do São Paulo, a imagem aí de desolação do time do São Paulo deixando o campo de jogo. Vamos lá, PDV. Cai a maior invencibilidade da história do São Paulo em Libertadores, né? Nem na época do Tele, nos tempos áureos de Rogério Ceni também como ídolo, o São Paulo ficou tanto tempo sem perder. Foram 17 jogos. A última derrota, no caso, foi na primeira rodada da Libertadores do ano passado, pro Tajeres. De lá para cá o São Paulo não tinha perdido, mas hoje o 2-0 para a LDU derruba essa invencibilidade que poderia chegar a 18 jogos. Veja agora uma conversa ali do Enzo com o Thiago Nunes, que se estranharam ao longo da partida no segundo tempo. Jogadores da LDU se abraçando no círculo central. Também muita comemoração em cima do Gonzalo Vale, né, goleiro da LDU, que fez defesas importantes. Thiago Nunes saudando ali também o trio de arbitragem na quinta-feira da semana que vem. 7 da noite, obviamente o Morumbi lotado. O Arboleda tá lá, na resenha, né? Equatoriano, toda vez que vai pro Equador, o Arboleda tem problemas. Dessa vez, dentro de campo, mas mesmo assim conversando ali com os companheiros de seleção, com os companheiros de país. O Rafael também sendo consolado pelo Tapia. O Marcos Antônio aplaudindo a torcida do São Paulo. Alguns detalhes do tricolor ainda em campo. 2-0, vence a LDU no Casablanca, em Quito, Capriotti. Valeu, você já volta, PDV, no apito final. Vamos ouvir aí, claro, Hernan Crespo, técnico São Paulino, explicando essa derrota do tricolor. Mas antes, o Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada também vão explicar para você, torcedor tricolor, por que é que o São Paulo perdeu dentro do apito final. Pra gente ir pro apito final, vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de LDU 2, São Paulo 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou.
E aí, Queçada, fala, Pretzel, quem foi o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes? Eu vou votar no AD, zagueiro do time da LDU. Pra mim, o melhor em campo. E pra você, Queçada? Não tô te ouvindo. Opa, perdão. Aí sim. O AD jogou muita bola, o Adjala, o outro zagueiro também uruguaio, né, que deu o lançamento pro primeiro gol do Brian Ramírez. Brian Ramírez se movimentou muito bem, o Estrada entrou bem no jogo, né? Inclusive o herói do jogo foi o Brian Ramírez na visão aí da Comebol, né? Vou acompanhar o Pretzel, gostei desse zagueiro haitiano, a gente já conhecia esse zagueiro, né? Já tá um tempão lá, né, Pretzel? 5 anos na LDU, chamou atenção na Copa Sul-Americana quando foi campeão, já tinha jogado muito bem contra o São Paulo, do Dorival Júnior. Eu não sei como é que esse cara não tá no Brasil, mas ele tem 35 anos, talvez seja isso. 35 anos. E é campeão da Sul-Americana lá com o Zubeldia, né? E tá defendendo o Haiti na eliminatória da CONCACAF. Pode estar pintando aí o AD na Copa do Mundo. Vou de AD também, tá? E do lado de São Paulo, só uma menção ao Marcos Antônio, eu diria o menos pior do São Paulo nessa noite, lá nas alturas do Equador, Ricardo Capriotti. Meu xará Ricardo AD é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes de LDU 2, São Paulo 0. E agora, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar bastante dessa derrota do São Paulo e vamos entender aí as chances, as possibilidades que o São Paulo tem na semana que vem de tentar devolver essa derrota e esse revés, não é? E avançar na Libertadores da América. Vamos entender se será possível já no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que chega agora na sequência, até daqui a pouquinho. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Já prende no gira novamente o jogador do toque, bola novamente Gruzo. Ele prende a jogada, recolhe pelo comando de ataque, aperta o time da LDU. Cruzamento na grande área, o toque! Brian Ramírez. Ramírez, ele ficou livre nas costas do Cédric, mas que bobeira deu o Cédric, nem dominou de primeira, ele gira, bate na bola e mete no campo do direito, ela beija a trave e morre no fundo da rede. Que bobeira deu a zaga do São Paulo, que bobeira deu o Cédric, o Ferrarese e companhia. Agora na frente LDU 1 para LDU 0 para o São Paulo. Vem para o jogo, Arboleda domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de defesa, abertura vira o setor intermediário para Rodriguinho e cochilou, perdeu a Arboleda, tentou tirar, vai pintar o gol da LDU, bola batida! Gol de Estrada para LDU! Numa bomba
beirando uma bola atravessada pro Rodriguinho, 2 jogadores da marcação, ele perdeu na dividida. Aí o Estrada ergueu a cabeça, foi pra dentro da grande área, encheu o pé, meteu na bochecha esquerda do goleiro do time do São Paulo, Rafael. Agora LDU 2, São Paulo 0. Gol seu mais do futebol e assim você... É isso, e agora no apito final vamos falar muito desta derrota do São Paulo para a LDU por 2-0. Daqui a pouquinho o Paulo do Vale vai trazer aqui o Hernan Crespo, técnico são paulino, falando para explicar aí do ponto de vista da comissão técnica essa derrota tricolor. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Ronaldo da Costa, grande Ronaldinho, grande atleta brasileiro, tá lá nas cercanias de Brasília, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Eu me lembro porque domingo tem Maratona de Berlim. E o Ronaldinho foi simplesmente recordista mundial da maratona em 1998, quando ele cravou 2 horas, 6 minutos e 5 segundos lá em Berlim, não é? E domingo tem mais aí uma vez, não é? Mais uma vez vai Maratona de Berlim. Abraço, Ronaldinho! Obrigado pela audiência. Ele tá mandando aqui um Vai São Paulo aí, empurrando o tricolor. Bem... vamos lá então, Alexandre Pretzel, Leandro Quezada, daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo, já já vocês vão dar as notas da partida, mas agora eu quero ouvir dos craques dos comentários Bandeirantes, como é que foi o jogo, como é que foi essa partida e essa derrota tricolor. Vocês estavam falando da altitude aí, né, 2.400 metros, desculpa, mas... Tá bom, tem uma interferência, um impacto, mas não é pra tudo isso não, gente. Eu nunca vi um time brasileiro reclamar da altitude de Quito. Nunca vi. Não, essa frase do Pretzel eu acho que explica muito. Eu também, nunca. Da Bolívia, desde os anos tralalá, todo mundo reclama, né? Exatamente. Mas como os times bolivianos, a seleção da Bolívia eram frágeis, então não se falava muito, né? Agora a gente fala mais porque nos últimos anos o Brasil perdeu a primeira partida lá com Parreira e tal, em 93. Quezada e Capriotti. O São Paulo não perdeu por causa da altitude. Também acho que não. O São Paulo perdeu porque jogou mal. E principalmente o primeiro tempo horroroso, né, sem nenhuma criatividade, praticamente não chegou na área do time da LDU. Chegou uma vez um cruzamento do Enzo Dias, que o Luciano tenta pegar de primeira e chuta totalmente torto. A LDU dominou a primeira etapa, fez o gol com o Brian Ramírez quando o São Paulo dominava o jogo, dominava no sentido de controle de jogo, não sofria nada. E aí numa bola do Alala, que a defesa vai ficar parada. Estou dizendo agora, né, PDV, que o Cedric estava mal, estava enjoado, com problema intestinal. E por que foi pro jogo, né? Mas ele foi muito mal no lance, né? Se comprovou o problema intestinal no lance, quando ele não acompanha o Brian Ramírez e o Ferrarese fica parado também. Então, 2 jogadores muito mal do São Paulo na marcação e o Brian Ramírez faz 1-0. Depois, na segunda etapa, o São Paulo melhorou. Mas melhorou no posicionamento e só melhorou tecnicamente depois que entraram o Ferreira e o Rodriguinho, que nós passamos o jogo inteiro pedindo os dois aqui. O Mailton melhorou em relação ao Cedric, que estava muito mal. E aí, a LDU ficou jogando no erro do São Paulo, ficou toda atrás, toda recuada. O cabeça que entrou era para jogar fisicamente em cima do Arboleda e do Ferrarese, mas aí ele se machucou. E entra o Estrada, que definiu o jogo, num erro de saída de bola do São Paulo. O Ferrarese deu na forca para o Pablo Maia, que ao invés de dar um bico para frente, acabou perdendo a bola. 2-0 para a LDU. O São Paulo também teve chance de marcar, teve pelo menos 3 oportunidades claras, que o Luciano parou no goleiro Vale, mas a LDU também teve a bola do jogo para fazer 3-0 e até encaminhar a classificação. Então, assim, em linhas gerais, acho que a LDU mereceu a vitória por causa da eficiência dos seus jogadores na hora que tiveram as oportunidades. Eu também não vou entrar nessa vibe aí de altitude do Equador não, Capri, tô com você, tô com o Pretzel. Não é um problema, sinceramente não é. Você vê aí o time da LDU também, em alguns momentos, errando passes, coberturas e tal, e os caras estão acostumados a jogar lá, né? Então também não podemos... Que tem sempre essa muleta, né? Ou é o gramado, que é assim ou é assado, é natural ou esburacado, ou é sintético, ou é a viagem, ou é a temperatura, ou é a umidade relativa do ar, ou é a altitude. É muita desculpa. O futebol ele é feito de muitas e muitas e muitas desculpas, né? Agora vamos nos ater ao desenvolvimento do jogo. Eu acho que hoje a culpa é do seu Hernan Crespo. Eu falei algo que a gente pode discutir, Capri, se você entender oportuno agora ou depois. O Hernan Crespo é muito bom no ponto corrido, né? Nos pontos corridos. No mata-mata, olha, no mata-mata tá mal, hein?
eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, quase parou no Atlético Nacional. Vocês lembram o que aconteceu no primeiro jogo lá? 2 bolas na trave, 2 pênaltis desperdiçados pelo Cardona, né, Pretzel? E no jogo da volta, vocês lembram o que aconteceu? 1-1 e a decisão só nos pênaltis. Então, no mata-mata, o São Paulo é um gatinho, né? O torcedor São Paulo não gosta de ouvir isso, mas a gente tá aqui para falar a verdade. E vou dizer um negócio para vocês. O São Paulo em casa nessa Libertadores enfrentou adversários medianos e teve dificuldades contra todos. Vou lembrar aqui rapidinho. Fase de grupos, empatou com o Aliança 2-2. Eu lembro muito bem desse jogo. Ainda com o Subeldia, né? Empatou com o Libertad, 1-1. Venceu o Tajeres 2-1, mas também não foi um negócio tão simples. E esse empate citado por mim contra o Atlético Nacional 1-1. Então, ou seja, no Morumbi, contra adversários, que com todo respeito, esses times aqui são tudo igual a LDU, vai. Melhorzinho aqui eu acho que é o Atlético Nacional. O São Paulo teve sim dificuldades para propor jogo e passar por esses adversários. Só que tem um detalhe. Contra nenhum deles o São Paulo foi obrigado a fazer 2-0, Capriotti e Pretzel. Agora ele é obrigado a fazer 2-0. Vai levar para os pênaltis. Então, sinceramente, eu acho que o São Paulo... Eu apostava no São Paulo e Palmeiras. Não aposto mais. Eu ainda sigo porque o time da LDU é bem comum. É um time que joga certo, tem jogadores bons com a bola no pé. Eu acho que o Grueso hoje fez um grande jogo também ali no meio. O nome engana, né? Ele não é nada grosso. Né? E outra, ele é o filho do Carlos Grueso, que foi auxiliar do Zubeldia no São Paulo. E o AD, para mim, é um zagueiro realmente de posicionamento. Ele não é muito rápido, mas ele tem um posicionamento muito bom dentro da área e uma bola aérea muito forte. Então, o São Paulo tem condição de ganhar o jogo. Botar a bola no chão, ir para cima desde o início, parar de jogar com 3 zagueiros, é que ele não abre mão dos 3 zagueiros. Não. Abrir um pouco mais o time, porque ele precisa marcar gol, precisa criar jogadas. Não adianta ficar só cruzando bola na área. Hoje o Rigoni não jogou nada, o Cédric não jogou nada, o Arboleda fez um dos piores jogos no ano. Enzo mal. O Enzo muito mal. Então é o seguinte, cara, hoje o São Paulo foi muito mal do ponto de vista individual. Bobadilha, que vinha bem, muito mal também, coletivamente e individualmente. Mas dá, viu, Capri, Quesada? Eu acho que 2-0, porque se tu faz um gol cedo, claro que vai ser um filme de terror, né? Estádio lotado, vai ser uma pressão gigantesca contra o relógio. O problema é não tomar gol, né, Pretzel? Olha só, citei aqui, né? Em todos os jogos, Capri, o São Paulo tomou gol. Imagino que ele tome um gol, vai. Né? Tá na média tomar um gol aí. Ele tem que fazer 3 contra a equipe da LDU. E só para finalizar esse primeiro comentário aqui, tudo bem, escalou o que era para hoje, tá? Mas se ele viu que no primeiro tempo não estava legal, como eu vi, como Pretzel, como torcedor São Paulino, PDV, você, Capriotti, Ulisses que narrou o jogo, Lucas Bueno que está aqui, o nosso Michel, todos nós vimos que não estava legal. Por que ele já não, na volta já não mudou? Por que ele já não colocou quem a gente estava pedindo? Porque assim, o Rodriguinho e o Ferreirinha fizeram umas 2, 3 jogadas legais ali pela ponta. Você poderia ter dado uma minutagem maior para esses caras. Né? E aí a chance aumentaria de pelo menos fazer um gol. Então é isso que eu também não entendi no Crespo, né? De morrer abraçado com uma ideia. Ainda mais tendo a possibilidade de fazer 5 alterações. Então, essa teimosia de alguns treinadores realmente não entra na minha cabeça. Eu coloco muito a derrota de hoje na conta do argentino Hernan Crespo. O Capri, só um detalhe, o Quesada fala dessa questão do Crespo e o São Paulo nos mata-matas, né, e o desempenho do Crespo no Campeonato Brasileiro. É engraçado porque em 2021... o Crespo, ele é demitido do São Paulo pelo desempenho no Campeonato Brasileiro, na 13ª posição, em 25 rodadas com 30 pontos, com apenas 6 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. E é campeão paulista, né? Justamente numa competição de mata-mata. Então a lógica meio que se inverte. Tudo bem que o Crespo cai em 2021 na Libertadores para o Palmeiras nas quartas de final, cai nas quartas de final também da Copa do Brasil contra a equipe do Fortaleza, mas ele teve esse título no Campeonato Paulista. Mas o desempenho do Crespo em 21 no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 vitórias em 25 rodadas, foi o que mais acabou pegando para a demissão dele à época, viu, Capri? Crespo falando, viu, Capri? Opa, então vamos lá, vamos ouvir o Crespo aí, sobe aí. Vamos lá. Eu acho, não é importante, o placar está aqui.
temos que aceitar. Mas ao mesmo tempo temos a tranquilidade de que a gente criou ocasiões, teve chances do gol. A gente não pôde convertir, mas faz parte. Neste momento a gente acredita, sabe que quando joga um mata-mata, sabe que é um jogo de 180 minutos. Os próximos 90 jogamos no Morumbi. Então, temos que acreditar. Oi, Cris. Janice de Castro, Paramount Plus. Eu queria que você falasse sobre a mudança de postura no time, né? No primeiro tempo foi um São Paulo, no segundo tempo você fez as mudanças. O que você conversou com o time? Queria que você falasse sobre as mudanças dos jogadores, né? E também da postura do time. E, claro, aquela pergunta direta, óbvia. Como reverter a vantagem da LDU no jogo da volta? Eu acho que na primeira parte, a única ocasião concretizaram. A gente faltou um pouco de precisão os últimos metros. Talvez no segundo tempo a gente foi mais precisa, teve ocasiões. Quem entrou bem, criou dificuldades ao adversário. Não pudimos terminar e finalizar corretamente. Acho que tivemos ocasiões, e não é fácil ter ocasiões aqui, contra um time complicado, mas acho que temos espaço para acreditar. O placar é importante, porque o 2-0 não é fácil de revertir, mas acho que a maneira, a forma que o time está jogando, jogando em casa com a força do torcedor do São Paulino, acho que sim, a gente tem que fazer o mesmo jogo, mas tem que concretizar. Se a gente concretiza, vai ser muito mais fácil. E tentar de não cometer erros individuais que eles aproveitaram muito bem. Bom, segue a coletiva do técnico Hernan Crespo. A gente não está conseguindo acompanhar essa... Crespo, boa noite. João Pedro Brandão, do GE. Globo. Você falou que os jogadores que entraram na segunda etapa foram muito bem. E eu queria que você falasse especificamente sobre o Mailton, que teve que estrear numa condição muito adversa, placar adverso, altitude. E ele foi muito bem no jogo, criou oportunidades, chegou ao fundo. Queria que você comentasse um pouco sobre a atuação dele e principalmente por ter que estrear numa situação tão complicada como essa. Porque Cedric não estava bem. Cedric tinha diarreia, não estava bem antes do jogo. Não estava bem com o estômago, mas ele queria jogar. Depois do primeiro tempo, e fez um esforço grande. Então, o Mailton estava pronto para jogar e jogou muito bem. Sou muito contente por ele, porque a gente acredita no jogador, no atleta, sabe? Porque chegou a São Paulo, tem méritos para chegar a São Paulo. E São Paulo não espera. Então, Copa Libertadores tem que jogar e ele jogou bem. Crespo, boa noite, Rogério Souza, a Voz do Esporte. O São Paulo criou muitas oportunidades, principalmente no segundo tempo, mas o goleiro também da LDU fez grandes defesas. Mas o ponto é o seguinte, aquela última defesa do Rafael, que seria o 3-0, é a defesa que deixa o São Paulo vivo para se classificar para a próxima fase? O São Paulo está vivo. São Paulo está vivo, o placar é importante para eles, mas ao mesmo tempo está vivo porque São Paulo joga bem. E criou. Falta concretizar. Neste momento, ter a tranquilidade de concretizar, esperar uma noite não perfeita de goleiro deles. Mas acho que com o jeito que enfrentou São Paulo este jogo, é para acreditar. Então, acho que jogar no Morumbi é diferente. Vai ser muito diferente para eles. Não vai ser fácil para eles. A gente vai puxar, o torcedor vai estar aí, vai estar lotado. Precisamos deles. Precisamos do torcedor que volte o jogador número 2 para puxar, porque temos que fazer uma coisa, acho que será histórica. Então, temos que estar aí para tentar revertir esta situação negativa e voltarla positiva. Buenas noches con todos, profesor Crespo. ¿Qué tal? Un gusto. Patricio Javier Díaz, de Radio La Red. Si me permite dos, profe. Sí. Usted dice que el resultado no es justo. Quisiera que se explaye un poquito más en esta respuesta de por qué no es justo y qué méritos usted encuentra en Liga Deportiva Universitaria para poder haber ganado el partido. El mérito de concretizar nuestros errores, seguramente de Liga.
Profe, me permite porque después tengo que grabar. Y la segunda, el 2-0, ¿qué tan complicado va a ser darle la vuelta? Bueno, primero empezamos por el 2-0. Espero que no, pero es un resultado importante. No hay que negarlo eso. O sea, Liga obtuvo un resultado importante. Creo que ellos concretizaron lo que nosotros no concretizamos. Nosotros tuvimos dos fallas defensivas y ellos concretizaron. Nosotros lamentablemente no pudimos concretizar lo que creamos y esa es la diferencia. Espero que poder revertirlo. Creo que tenemos armas suficientes como para poder hacerlo. No va a ser fácil, pero bueno, hay que creer y porque vi muchas respuestas. Vi que el equipo jugó bien. No es fácil jugar de la forma que jugó San Pablo aquí. Y bueno, yo creo que también Liga tuvo una gran noche su arquero. Hay que felicitarlo también. Espero que no tenga una buena noche la próxima semana. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Jean-Pierre Villarroel de Más Deportes le saluda. Profe, cuéntenos un poquito cómo fue el planteamiento suyo, porque en algunos pasajes del partido lo hizo ver mal a Liga Deportiva Universitaria, le tocó la pelota, parecía no tenerle temor a los 2.850 metros sobre el nivel del mar. Y pensando en el partido de vuelta, ¿cómo trabajar en esos errores puntuales que se dieron hoy en su equipo que le costaron los goles? No, primero, la primera cosa hay que felicitar a Liga, ¿no? Esto está claro. O sea, más allá de que uno puede dialogar de fútbol y decir las cosas a favor o en contra, hay que felicitar a Liga porque supo aprovechar los errores nuestros y nosotros no supimos y creo que hicimos hacerle frente a Liga aquí que se hace muy fuerte de local, no es fácil y creo que el equipo estuvo bien. El resultado me parece abultado por lo que se vio en el juego, pero bueno, lo lograron y está bien. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Seguramente no lo voy a decidir hoy. Profe, muy buenas noches. Gaby Landeta para Área Deportiva. Profe, uno de los jugadores que ingresó a la cancha y le termina también cambiando la cara para su equipo fue Ferreira. ¿Qué pasó? ¿Por qué la decisión de no arrancar con este jugador de principio? Estaba lesionado durante la semana, no entrenó, tenía problemas en el aductor y recién entrenó un día antes de venir para acá. Segue a coletiva do Crespo. Profe Hernán, ¿cómo le va? Muy buenas noches, estamos en vivo para Radio Sonorama. ¿Qué es lo que hizo usted para el cambio de cara del equipo en la primera etapa con ese equipo que fue un poco replegado? Para el segundo tiempo ser más ofensivo y retomarse prácticamente los primeros 20 minutos del segundo tiempo, donde el cuadro de Sao Paulo fue muy ofensivo, que provocó muchas jugadas, pero lastimosamente no hubo concreto. Muchas gracias. Sí, lo que comentaba antes, nos faltó un poquito de precisión en los últimos metros. Tuvimos ocasiones donde podíamos terminar mejor la jugada y no lo hicimos, entonces el primer tiempo parece un poquito hasta desprolijo. De hecho, Liga no nos llega en ningún momento. Cuando nos llegó, nos hizo el gol. Y en el segundo tiempo ajustamos, fuimos más precisos. También, como dije antes, los cambios ayudaron a que el equipo se encuentre un poquito mejor y más cómodo. Nos encontramos con una gran noche del arquero y después, bueno, concretizaron un error en salida nuestro. Es un lateral para nosotros y termina en gol de Liga. Repito, el fútbol es esto y hay que aceptarlo, pero también hay que creer. Hay que pensar que ahora el próximo partido lo jugamos de local, con nuestra gente, y creo que las formas y las maneras que San Pablo jugó da espacio para la esperanza y poder realizar algo muy importante que sería una gran remontada. Tá, então, Hernán Crespo falando em coletiva, acompanhamos aqui a fala do treinador São Paulino, Capri. O prof, né? É o prof. Isso. Prof. É. Lá é o prof. Bom, ele falou de tudo aí, não é? Pretzel, Quesada, o Pretzel, Quesada, ele falou de tudo aí, até da altitude ele falou, né? Responde rápido, não tem, é bem objetivo, e ele tá com a ideia dos torcedores agora, né? Que no Morumbi, com a força da torcida, sem altitude, aproveitando as oportunidades, que o goleiro não tem uma boa noite, aí o São Paulo vira. Tem que combinar com o adversário também, né?
Então achei a entrevista dele bem modesta em relação à análise do jogo. Enfim, tentou explicar também algo que acho que faltou dar só uma cutucada nele em relação à demora em fazer as alterações necessárias, né? Bom, ele explicou a situação do Ferreirinha. Ferreirinha também toda hora sente alguma coisa, né? Na época do Zubeldia era assim também, que a gente reclamava do Zubeldia quando saiu o Ferreirinha, mas o Zubeldia falou, mas nunca tá preparado. O Ferreira entrou aos 25 do segundo tempo. Ele e o Rodriguinho, né? Ele jogou 26 minutos. Se ele jogou 26 e ele não tinha condição para mais, dá licença. Né? Então. Os caras 45, querem, assim, exato. eu não aguento mais essas versões. Não me toque, não me rele, né? Não, viu, essas versões que os treinadores querem passar para nós. Não dá, cara. Eu acho um engodo isso daí, também concordo. Ou o cara tem condição, o Capriotti, ou não tem condição, entendeu? Não é possível que, que o cara que aguenta 26 não aguente 45 minutos, pô. Né? E a entrada do Rodriguinho e do Ferreirinha foram 2 boas entradas. E o Ferreirinha não mostrou que sentiu absolutamente nada. Algum movimento errado do Ferreirinha? Nada. Não, jogou bem. E outra, nós tivemos no fim de semana agora, vocês acompanharam, um exemplo. O Saul Nigues, cara. Ele foi não sei aonde, ele atravessou o mundo para ver o nascimento do filho. É verdade, da filha. Voltou. Viajou não sei quantas horas, pegou 3 voos para estar em Caxias para jogar e jogou. E jogou o tempo inteiro praticamente. É isso. Certo? E aí nós temos que aguentar isso aí, cara, aqui no Brasil, toda hora. E outra, hein? O Ferreirinha fez uma jogada aos 75 minutos, driblando, chutando, né? Que foi a bola para escanteio, mostrando que estava em plenas condições de desenvolver a dinâmica de um jogo de futebol. E quando ele entra, chamou a atenção o Alala, que marcou, né? Parecia que o Alala encostou nele e disse assim, dá uma segurada aí, dá uma segurada. Não vem pra cima de mim. Vou te dar uma aqui, butinada, né? Exatamente. Vou te dar um chute na cara. Não vem pra cima de mim, né? Enfim. Pô, estão entrando em campo Flamengo e Estudiantes agora, Estudiantes com vermelho no uniforme também, né? Os caras também não ajudam de vez em quando. Não ajudam. Põe um time todo de branco, né? Mas acho que é só na parte de cima ali o vermelho, né? Não é o ideal, né? Mas acho que não vai atrapalhar tanto, não. Ainda bem que hoje o árbitro não tá com a mesma cor da camisa aí dos jogadores dos dois times. O outro dia o árbitro tava com a mesma cor do goleiro de um dos times lá. Tá louco. Vamos ver se o Maracanã vai ser hoje um caldeirão aí pra empurrar o Flamengo contra o Estudiantes. Vai começar em instantes, hein? E o Lucas Bueno vai ficar de olho aí, vai informando tudo pra gente aqui. Atenção, essa história da altitude aí, que até o Crespo passou ali, né, na história. Perguntaram para ele, professor, a altitude aí atrapalhou, é ruim, né? Ele até deu de ombros também, porque esse negócio da altitude, 2.400 metros, não dá para reclamar. Eu achei estranho aí a história do Cédric, viu? O Cédric não reclamar de um mal-estar ali. Diga lá, PDV. Vamos ouvir o Thiago Nunes? Vamos lá. Vamos lá, então. Incluso muy cerca de nuestro arco, cara a cara con nuestro portero. Entonces, sabiendo disto, es un partido muy parejo, sabíamos que sería un partido muy parejo y se confirmó. Y entonces, en general, es un partido de bastante estudio, de muchos cambios de estructura táctica durante el partido, cambio de características individuales, algunos cambios muy sutiles de cambiar un jugador de lado, por ejemplo, para que tú puedas dar un soporte a las pequeñas asociaciones que se generan durante el partido. Pero fue simplemente la primera parte, ¿no? Fueron los 2 primeros tiempos de esos 4 tiempos que se acercan. Sabemos que el segundo partido allá va a ser un partido durísimo, un partido muy complicado. Sabemos de cómo ellos se portan jugando allá, con el apoyo de su gente. Pero como ya comenté anteriormente, en la serie anterior, cuando pasamos por Botafogo, tenemos un equipo competitivo, un equipo que respeta el escudo que tiene en su pecho, que representa bien las 5 estrellas acá, y a partir de esto tenemos la confianza de ir a São Paulo y hacer un gran partido. La siguiente pregunta, profesor, es de parte de Janice de Castro. Boa noite, Thiago. Janice Castro, do Brasil, Paramount Plus. Foi a sua primeira vitória contra o São Paulo como treinador? Eu não parei para pensar nisso. Segundo o nosso PVC, foi. E se o PVC falou que foi, então com certeza inclusive foi. O PVC te pediu uma entrevista, você disse que não, por um pouquinho de superstição, pelo jeito deu certo, né? Você saiu hoje com a vitória. É uma vitória, um placar importante, mas você sabe muito bem como é difícil vencer o São Paulo lá, né?
Eu acho que venceu São Paulo, perdona, eu vou contestar em espanhol porque em respeito a la gente que está acá. Vencer São Paulo em qualquer situação é complicado. E jogando em São Paulo, jogando de visita. Esse São Paulo especificamente de Crespo é um São Paulo que sofre muito poucos goles. Eu não sei qual foi o último partido que São Paulo sofreu 2 goles, por exemplo. Isso quizás seja também um bom ponto para que o PVC pueda responder depois. Pero de igual maneira, como comentei antes, temos jogadores que estão acostumbrados a esta classe de partidos, a esta classe de confrontos. Não vai ser fácil, pero de igual maneira, creio que temos condições, fazendo um bom estudo prévio, de poder chegar a São Paulo e jogar com uma capacidade competitiva compatível com o que queremos, com a série que queremos passar e onde queremos chegar, que é estar metidos na semifinal da Copa. La siguiente pregunta, profesores, de parte de Cintia Caicedo, de Radio Vigía. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Profe, quisiera preguntarle también un análisis acerca de si es justo o no este resultado después de lo que Liga Deportiva Universitaria muestra en la cancha. Si me permite una segunda, que terminó pasando con Alejandro Cabeza. Vimos que jugó poquísimos minutos, hizo un cambio, después obviamente el gol de Michael Estrada, pero sí quisiéramos saber un poquito también de él. Gracias, profe. El hecho de ser justo o no, depende de la interpretación, depende del contexto. Yo ya gané y perdí de diferentes maneras, jugando muy bien y sofrendo goles, jugando mal y ganando. Entonces, al final esto yo creo que no es un análisis que muchas veces se debería hacer. Yo creo que el equipo se paró bien, porque jugar una Copa Libertadores nesta instancia, en cuartos de final, uno tiene que estar consciente que va a haber momentos donde va a generar juego, que va a ser superior, y va a haber momentos donde uno tiene que saber que va a sufrir, y tiene que saber sufrir en estos momentos. Entonces, mantener el arco en cero creo que también es algo que tenemos que valorar bastante en este momento, porque jugamos contra un equipo de bastante jerarquía y, si no estoy equivocado, sí ha sufrido poquísimas derrotas desde la llegada del nuevo entrenador. Entonces, creo que esto tenemos que valorar bastante. Después de Cabeza, bueno, él tiene un problema en su hombro, que yo no sé decir muy bien cómo funciona, que sale del lugar donde debería estar, pero salió 2 veces, entonces tuvimos que hacer el cambio. Y ahí después hay cosas que pertenecen al fútbol, ¿no? Y a Dios principalmente, que nos permitió esta victoria, porque no estaba planificada la entrada inicial de Michael y él entra y mete un gol. Entonces ese es mérito del jugador y las cosas que muchas veces tiene que acompañar un equipo que está en una buena racha o que quiere llegar a fases más importantes de esta Copa. Continuamos con la pregunta de Carol Chamorro, de Ecuagol. A última. Profe, buenas noches. Buenas Hoy noches. Liga supo aprovechar 2 errores puntuales y anotar los goles, también una increíble actuación de Gonzalo Valle. ¿Será suficiente estos 2 goles para ir al Morumbí y tratar de meter a Liga a semifinales? No sé. Si yo tuviera una bola de cristal, te diría, pero no sé si van a ser suficientes. Ya me tocó estar en diferentes momentos, con el 2-0 en contra y remontar. Ya me tocó estar a favor y sostener el resultado. Entonces, no sé, tenemos que vivir el día a día, vivir cada partido, cada entrenamiento. Tenemos el día domingo un partido contra Católica. Entonces, ustedes pueden imaginar que Católica está se preparando durante toda la semana para este partido y nosotros vamos a pensar en la Católica solamente a partir de mañana. Entonces, el torneo local tampoco nos favorece para poder generar una seguidilla de descanso y condiciones de competir en las 2 o 3 frentes que tenemos. Entonces, vamos a esperar ahora para ver el día de mañana, vamos a trabajar día a día. Y una cosa que tenemos que nos acostumbrar, y yo creo que esto pasa con cualquier profesional de fútbol, es disfrutar un poco, disfrutar del partido. Porque estar metido en esta clase de partidos, uno muchas veces se pone tenso, se pone preocupado y se olvida de disfrutar del momento. Y este grupo está disfrutando del momento de cada partido, sem saber exatamente o que vai passar no futuro, pero ilusionados por tudo que já hemos vivido e principalmente se miramos ao redor acá, há inspiração suficiente para pensar que se pode um pouquinho mais. Tá aí, Capri. Boa, PDV, muito bom. Eu te interrompi aí porque tem gol do Maracanã, Lucas Bueno. É isso aí, Capri. 1-0 Flamengo, gol de Pedro, ele consegue dominar na área, gira pra cima do zagueiro de perna esquerda, chuta no cantinho, com menos de 1 minuto, o Flamengo já abre o placar contra o Estudiantes no Maracanã.
Não, acho que deu 20 segundos de jogo. Se 16 deu 20 segundos ainda, viu? 16 segundos. Nossa, olha aí, Pretzel, olha aí, Quesada. Olha o Flamengo aí, já largando aí, fazendo o dever de casa. É, o grande favorito ao lado do já. Palmeiras para ganhar essa Libertadores. E hoje à tarde eu cheguei a dizer que o Estudiantes ia ser um adversário difícil, porque eu acho que é bem treinado pelo Eduardo Domingues. Só que com 16 segundos caiu a casa. Eu acho que o Pedro vai voltar à seleção, porque do jeito que ele joga aí, ele é o único jogador que joga desse jeito, sabe? Não tô dizendo que ele vai ser titular ou não, mas é uma boa opção de um cara que tem um corpo que o protege em alguns tipos de lances, como nesse, né? Que ele dá a girada, ninguém consegue encostar e ele chuta, não foi até um chute forte, mas foi um chute muito bem preciso e colocado para fazer 1-0 para a equipe do Flamengo. Ó, só um detalhe, Capri, o Arthur do Botafogo contra a LDU marcou com 14 segundos. Olha que espetáculo. Nessa temporada, né? E não entrou nem no top 5. O top 5 da Libertadores tem o gol mais rápido em 76, o Félix Soares do Alianza Lima contra o Independente Santa Fé com 6 segundos de jogo. Mas o Pedro tá ali, pelo menos num top 10. O Caio Jorge, pelo Santos em 2020, com 11,4 segundos naquele duelo contra o Grêmio pelas quartas de final. Gols mais rápidos que esse do Pedro, que saiu com 16 segundos, Capri. É isso aí, muito bom. Olha o Flamengo, olha no TOS ali, não é? Na hora do TOS, o jogador do Flamengo escolheu a bola. Normalmente o cara escolhe o campo, né? Sei lá, eu tenho superstição de atacar para um lado, atacar para o outro. Mas tá entendido por que ele escolheu a bola, porque já é a estratégia do Flamengo. É jogada ensaiada, viu, Pretzel, viu, Quesada? Você sai já botando uma pressão danada. Pode pegar aí, você pega de novo a saída de bola do time do Flamengo, é jogada ensaiada. Por isso que o Flamengo talvez tenha escolhido a bola ali no TOS, quando venceu o TOS, já para colocar em prática aí uma jogada. Porque você pega, né? O adversário tá meio desligadão ali no apito inicial, né? O time adversário tá meio, mas se você tem uma jogada ensaiada e tá ligado, a chance de você marcar rapidinho ali aumenta. E eu fiquei com essa sensação de que foi ali uma jogada meio que ensaiada do Flamengo nesses 16 segundos do gol de abertura do placar lá no Maracanã, viu? Time bem ofensivo, né? Com força máxima em campo, De La Cruz como primeiro homem do meio, já que o Jorginho tá machucado. Então é o seguinte, eu ainda acho que o Estudiantes não é um péssimo time. Não é assim um time que vai ser atropelado pelo Flamengo. Mais um gol, 16 segundos. Sinceramente, eu acho que muda muito a situação. Vamos ver se o Estudiantes vai tentar jogar bola. Tem um meia aí chamado Ascacibar, né? Bom jogador. Para mim é o melhor jogador do time do Estudiantes. Sim. Bom, 9h35, então o Flamengo vai vencendo o Estudiantes por 1-0 e a LDU venceu o São Paulo por 2-0. Ô PDV, mais alguém vai falar aí? Tem mais alguém previsto aí pra falar? O São Paulo volta hoje ainda, né? Volta sim, voo fretado já nas próximas horas. Domingo tem o Santos na Vila Belmiro, 8h30 da noite, Capri. Então, acredito, até pelo que eu andei conversando já antes da partida, que o São Paulo vai com um time bem reserva, bem alternativo, já visando o duelo de quinta-feira, jogo no Morumbi que estará lotado. Acho que ninguém fala mais por aqui não, viu, Capri? Boa. E vai ter que ser com reserva mesmo, né, Pretzel, Quesada? Porque no Brasileiro o São Paulo não vai ser campeão. E agora, aí tudo bem, aí eu até entendo agora você botar um time reserva aí, porque você vai ter que mudar uma situação difícil na quarta-feira que vem, fazer pelo menos 2 gols no adversário. Agora, tudo bem, eu compreendo, teve uma viagem para o Equador, para Quito, tá tudo certo. São Paulo não vai ser campeão brasileiro, então acho que no domingo tem um motivo aí pro Crespo colocar esse time mais pro reserva aí contra o Santos, né, Pretzel e Quesada? Não, sem dúvida. Agora tem que atacar o time da LDU, né? Eu não acredito que ele vai repetir uma formação conservadora com 3 zagueiros e 3 volantes. Mas como ele não foge dos 3 zagueiros, alguém pode... Aí que eu digo assim, o Quesada, de alguém encostar nele, o que é encostar? É conversar. Né? Não é dizer o seguinte, tu tem que fazer isso, né? É conversar. Que time tu pretende jogar, Crespo, na quarta-feira, né?
Vai jogar com 3 zagueiros, tá? Mas nós temos que fazer 3 gols, cara. Abre um pouco mais o meio, põe mais um meia e mais um atacante e tira um zagueiro. Pô, é isso que eu acho. E acho que ele não vai fazer isso, que ele vai manter os 3 zagueiros. Eu acho isso, eu defendo isso. Bom, eu defendi hoje, né, que tivesse tirado pelo menos um zagueiro para colocar mais alguém no meio-campo para organizar esse jogo para os atacantes. Eu acho legal o esquema com 3 zagueiros, desde que os zagueiros tenham capacidade de organizar jogo. Por exemplo, 2002, os zagueiros eram Lúcio, o Roque, né, o Roque Júnior e o Edemilson. Anderson Polga também estava naquela seleção. Até começa com Anderson Polga, né? Mas o Edemilson era um zagueiro barra volante. Ele tinha uma qualidade incrível para organizar o jogo. Então, se você quiser olhar também desse jeito, o time do Brasil tinha 3 volantes que sabiam sair jogando. Edemilson, o Gilberto Silva e o Kleberson, né? Esses 2, inclusive, que fizeram uma Copa do Mundo extraordinária. E 2 laterais que eram laterais marcadores, mas que eram laterais pontas atacantes, né? Cafu e Roberto Carlos. Então, às vezes a gente fala de 3 zagueiros e fala que o time é defensivo. Não necessariamente. Mas nesse caso do São Paulo necessariamente é. Porque nenhum deles saiu para o jogo hoje, né? E todas as jogadas que foram iniciadas no campo defensivo do São Paulo, na construção de jogo, passaram pelo trio, né? Porque não tinha mais ninguém para organizar. Os laterais se esconderam, o Enzo e o Cedric, e o meio-campo não funcionou, né? O meio-campo não estava ali compactado com os jogadores defensivos. No momento em que o Flamengo faz 2-0, né? Ixi, vai uma pancadona hoje, né? Com o Lucas, gol do Varela. Varela, tá informando aqui o Bueno. Então é isso, eu acho que jogando agora, para fechar, jogando no Morumbi, para mais de 50 mil pessoas, deve ser isso, né, o PDV? 55 mil? Eu acho que o São Paulo terá o recorde do ano passando de 60 mil, viu? Então mais de 60 mil, pô, melhor ainda. Diante de 60 mil pessoas, com 2-0 contra, tendo que ser um time ofensivo, eu tô com o Pretzel, abriria a mão desse sistema com 2 zagueiros. E aí tem uma semana para treinar, né? Coloca aí, o Capri, como você disse, um time alternativo para jogar contra o Santos, é um clássico na Vila, e tem uma semana, repito, tem sexta, tem sábado, tem domingo, tem segunda, e tem terça, e tem quarta, até o jogo da quinta-feira na volta no Morumbi. Então eu faria isso, eu acho que tem que ser despojado e tem que, né, ser o time da casa, o time que vai propor o jogo, o time que vai falar aqui quem manda é o São Paulo, entendeu? Mas eu acho que ele também não vai fazer isso. Ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Eu acho que eu não mexeria nisso. Tiraria um volante, sim, não é? Você tem que abrir o time. E daria mais liberdade para os laterais aí, para o Enzo, para o Cedric, atacar mais, né? Deixa os 3 zagueiros lá, mas bota os laterais para apoiar, para jogar para cima. Ele vai ter que achar, ele vai ter que arrumar e não tomar gol, né? E não tomar gol, porque se ele toma um gol, aí a missão é ainda mais inglória, ele tem que fazer 3. Então, ele vai ter que montar um esquema para poder marcar os gols que ele precisa e levar pelo menos para as penalidades máximas. Capri, sabe o que é? O Enzo e o Cedric são cavalos cansados, né? Eles estão sempre cansados. Pô. O Cedric no finalzinho do primeiro tempo já estava dando aquela bufada. Sabe aquela bufada quando o cara tá cansado? Assim, né? O Enzo fez uma jogada ali. Né? Ele não tinha condição. Tudo bem, mas quando ele tem também não é assim. Sim, não, então ele foi assim, ó, inteiro, ele já não é lá grande coisa. Descontado, poxa vida. E o Enzo também. Aí é que eu faria. Eu colocaria os 2 para serem só laterais e tiraria um zagueiro. E aí você monta o sexteto, entendeu? 3 ou 4 homens no meio campo, mais os 2 no ataque. E aí você pode montar um time com o Alisson, com o Pablo Maia, com o Marcos Antônio, com o Rodriguinho, com o Luciano, com o Ferreirinha. Pronto, eu já dei o meu sexteto aí, entendeu? É esse time que tem que encarar, com esses 6 do meio pra frente, a equipe da LDU. Então eu não soltaria os laterais. Ó, fica aqui, tá? Eles são jogadores experientes, tá? É só organizar a linha de passe ali e os 2 zagueiros. E aí libera essa rapaziada do meio pra frente para construir essa vitória que não vai ser fácil, né? Por no mínimo 2 para ir para os pênaltis ou 3 para se classificar de forma direta.
Agora bom é o Flamengo, hein? Nossa, que tá jogando de bola o Flamengo é brincadeira. É outro futebol. É outro futebol, é outro futebol. É outro futebol. Acho que hoje só o Palmeiras encara e olha, mesmo assim, né? Mesmo assim, com sofrimento, porque é impressionante como tem qualidade o time do Flamengo, no campo e no banco, né? Então, realmente, olha, dá 2-0 pro Flamengo com 11 minutos de jogo. Se o Flamengo caprichar um pouquinho aí, apertar um pouquinho, e tá apertando, né? Faz 3, 4 com facilidade nesse primeiro tempo e vai fazer um amistosão na semana que vem, lá em La Plata, no jogo da volta. Vamos ver aí, mas é muito diferente o time do Flamengo, impressionante. Atenção, 11h40, 11 não, que 11? 21h43, 9h43. PDV, alô Paulo do Vale, vamos lá, eu quero o seu destaque final aí, as últimas informações do São Paulo, do Tricolor, porque já tem o gabarito do jogo, daqui a pouquinho Alexandre Pretzel e Leandro Quesada vão dar as notas de LDU e São Paulo. Conta pra mim aí as últimas do Tricolor, será que vai ter algum boleiro aí pra voltar na quinta-feira que vem o jogo da volta aí, PDV? Olha, Capri, eu não descarto, é uma visão ainda otimista, tá? Hoje, ainda otimista. Mas pode ser mais realista com o passar dos dias, até pela necessidade. Claro que quem vai determinar isso é o próprio jogador, mas o Lucas pode sim ficar à disposição do técnico Hernan Crespo. Dos atletas que estão no departamento médico hoje, só o Lucas. O Luiz Gustavo está liberado já. Aí é questão do Crespo, tendo condição, o Luiz Gustavo, forma física, ele pode ficar à disposição. Mas acho que não é o caso para esse jogo, né? Claro que é uma voz de liderança e tudo mais. A questão é que o torcedor vai ficar a semana inteira querendo saber do Lucas Moura. Então, sim, é possível o retorno do Lucas Moura na quinta-feira, mas não é garantido. Inclusive, uma última informação, Caprito, até aguardando a resposta de uma pessoa do São Paulo que eu mandei aqui. Acabei de receber a resposta, na verdade. Acabei de receber. O doutor Ricardo Galotti, que era o chefe do departamento médico do São Paulo, hoje apareceu no Corinthians. Ele fez um post há poucas horas dizendo que agora é médico do Corinthians. Ele, até na postagem, ele diz o seguinte, ó: retornando a esse gigante do futebol brasileiro e mundial após 12 anos. E aí minha fonte aqui do São Paulo acaba de me responder, que eu perguntei o que aconteceu. A resposta: nada. Boa pessoa e bom médico. Teve uma proposta e resolveu sair. Então o São Paulo perdeu o doutor Ricardo Galotti. Muita gente questiona, né, Capri, o departamento médico do São Paulo. Nos últimos anos, a figura do doutor Sanches, inclusive, virou mais ali administrativa, porque ele acabou virando uma imagem de um departamento médico defasado, e quem vinha comandando o departamento médico do São Paulo era o doutor Ricardo Galotti. Agora, médico do Corinthians, retornando ao clube depois de 12 anos, então, recebeu uma proposta do Timão e deixou o São Paulo nesta semana, viu, Capri? Que doideira, né? Porque você se lembra, PDV, acho que foi no início do ano passado, ou do ano retrasado, acho que ano retrasado, quando o Júlio Casares assumiu o São Paulo, mudou o departamento médico, ano retrasado, né? Era o doutor Ricardo Galotti e o doutor Fábio Novi, eram os médicos do São Paulo. O doutor Fábio Novi fez o mesmo caminho, saiu do São Paulo e foi para o Corinthians. E aí depois ele teve aquele problema lá com o lateral contratado, que não joga até hoje lá, com o joelho do lateral contratado. Palácios. O Palácios, né? Que dizem que ele não tinha que ter pedido uma ressonância, não teve ressonância, enfim, saiu, deixou o Corinthians. E agora o outro médico, eles chegaram juntos ao São Paulo, o doutor Fábio Novi e o doutor Ricardo Galotti. E agora o doutor Ricardo Galotti também vai para o Corinthians, sai do São Paulo e vai para o Corinthians. Agora, eu entrevistei recentemente aqui, recentemente não, acho que foi no início do ano, o doutor Eduardo Rauen, que está na base do São Paulo. Esse cara é bom, hein? Ele está transformando a base do São Paulo lá, essa parte científica, essa parte aí de preparação física. De repente, esse doutor Eduardo Rauen aí
assume o time de cima do São Paulo também. Esse cara é bom. Ele é bom. Ele está transformando lá essa parte científica da base do São Paulo e fazendo essa transição da base para o time de cima. Vamos ver, né? O que eles vão fazer aí agora com uma baixa no departamento médico, hein, PDV? Exatamente. Estou até agora com essa informação do Dr. Eduardo Rauen, Capri, exatamente para saber se ele assume um posto maior aí agora no profissional do São Paulo, né? Mas essa é a informação, então, o Dr. Ricardo Galotti, médico agora do Corinthians, deixou o São Paulo nos últimos dias. Muito bem. Quer falar alguma coisa aí, Pretzel? Quer alguma coisa aí? O Palácios foi jogar lá no Karpat da Ucrânia e ficou no banco em 3 jogos. Eu não sei quem que esses caras estão enganando, ficou viu? no carpete, então. Foi pro Karpat. Mas peraí, o Corinthians foi enganado e agora tá enganando. Passou. É igual quando você compra carro com motor fundido, né? Aí você fala, pô, me danei, né? E agora o que eu faço? É por aí. Conserto o motor ou vendo, passo adiante desse jeito também? Foi o que o Corinthians... O Corinthians tentou consertar o motor do Palácios, não deu certo, passou pra frente, né? Exato, passou e... Enfim, um jogador que está totalmente bichado, né? Como se diz na terminologia aí mais popular do futebol, né? E o Corinthians Como é que um time contrata um jogador nessa condição aí? Pois né? Essa é uma questão que tem que ser endereçada ao médico que aprova a contratação, né? Porque o jogador tem que passar pelos exames médicos, né? Mas e o Dr. Runco, que disse que o De La Cruz estava acabado pro futebol, né? O De La Cruz está em campo aí. Tá jogando. Caiu por isso, né? Exatamente, Caiu normalmente. por isso. Nossa, o Dr. Runco tem o quê? 40, 50 anos de medicina, olha o que ele fez. Ortopedista, né? Tudo bem que ele falou num grupo e vazou, né? Você tem que tomar cuidado nessas conversas de grupos mas aí, ele né? foi mal, até porque ele era o coordenador médico do Flamengo. Né? Então essas coisas não podem ser faladas, né? Não devem ser pensadas, mas se pensadas não devem ser faladas, né? Entendeu? Talvez ele até tenha razão, mas jamais ser dito isso, porque se voltou completamente contra ele e o rapaz está jogando bola, né? Ô, Capri, o Flamengo tá tirando o pé, viu? Porque se quiser já estaria uns 4. Um negócio assim incrível. E o Rossi fez a primeira defesa agora. Só agora. Agora que ele fez Muslera, né? O grande Muslera é o goleiro do Estudiantes. E o Piove, que foi da LDU, inclusive, dessa LDU que a gente fez hoje, o jogo do São Paulo contra a LDU. O Piove agora está no meio-campo do Estudiantes da Argentina. E eu achei que o Estudiantes ia fazer um jogo, não igual, mas um jogo forte contra o Flamengo. Tentou, tá tentando pelo menos, né? Mas não é fácil, né? Parar esse time do Flamengo não é fácil, é muita qualidade. O Capri, o Central Córdoba de Esteiro conseguiu vencer o Flamengo na fase de grupos, quem diria, hein? Time pequenininho, sem tradição nenhuma na Argentina. Conseguiu fazer algo que o Estudiantes nem de perto até agora conseguiu, né? Que foi encarar o Flamengo. Bom, é isso. PDV, falado então? Você volta amanhã? É isso, Capri. Amanhã estamos de volta por aqui. E o Santiago? Hoje tomou mais uma vacina, hein, Capri? Opa, é isso aí. Dá a vacina nele, hein? Da hein? meningite, né? Boa, isso aí. Tem que vacinar a criançada. É isso. Dá a vacina aí pra criançada crescer saudável e sem risco de doença. Esse é o caminho. Nossa Senhora. O que o Pedro fez? Que gol que o Pedro perdeu, gente. Estão de brincadeira. Ô, Pedro! Não pode perder esse gol, Pedro. Que isso? Cara a cara, ele chutou pra fora. Hein, Pretzel? Hein, Quesada? Defendeu Muslera. Sim. Muslera defendeu. Grande defesa PDV do Muslera, hein? Evitou o terceiro gol. Valeu, Capri. Vocês estão na frente, da minha frente aí, né? É por isso, meu. Tchau, PDV. Bom descanso aí. Vai lá cuidar do Santiago lá. Bota ele pra dormir lá. Valeu, Capri. Não deixa ele chorar não, hein, PDV? Hoje ele, assim, né, coração da mãe é São Paulino, então hoje ele vai dormir meio tristinho. Mas sábado tem a Ponte Preta, Capri, pra ganhar do Náutico e ele ficar feliz. Como é que vai ser essa guerra aí pelo coração do Santiago? Vai ser Ponte Pretano ou vai ser São Paulino? Capri, ele vai escolher, né? Assim, não é muito atrativo torcer pra Ponte hoje. O São Paulo também não vive uma fase das melhores, né? Mas é melhor jogar Série A, Libertadores. Eu acho que ele vai, sendo bem sincero,
Eu acho que ele vai torcer pros dois, assim, e não tem problema nenhum, né? Torce pros dois e tá tudo certo. Que a mãe é muito São Paulina, ela gosta, então tem todo o direito também de influenciar nessa, né? Quais são os seus dois, PDV? Não tenho, não. Não, me respeita, Capriotti. Ô, PDV, não, pô, me respeita. Que isso? Não tenho, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai me dizer, quando você era criancinha, era fácil torcer pra Ponte Preta também? Era. Pô, a Ponte vinha de Série A do Campeonato Brasileiro, tinha bons, tipo, tinha Ronaldão, tinha Luiz Fabiano, tinha Vander, Dionísio, Mineiro. Não, é diferente. Verdade. Eu vi bons times da Ponte. Vi o Washington. O Washington, coração valente, melhor jogador que eu vi com a camisa da Ponte, tá louco. Tá bom. Tchau, PDV. Tchau, Capri. Abraço. 9h53. Atenção, 9h53 no apito final da Bandeirantes. Já tem o gabarito, hein? Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Ô, Quesada, tá pronto aí o gabarito? Sempre. Lucas Bueno, vamos lá, Lucas Bueno, tempo e placar do jogo no Maracanã e uma passada no placar aí também. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Capri, 22 minutos no Maracanã, Flamengo 2, Estudiantes 0, gols de Pedro e Varela. Pedro, um belo gol de canhota, Varela fez um gol com uma linda assistência de Ayrton Lucas, que rodou a área inteira do Estudiantes e morreu no fundo do gol. Pela Sul-Americana, estamos tendo em andamento Alianza Lima 0, Universidade do Chile também 0. Na Série B do Brasileirão, Botafogo de Ribeirão, um gol de Jefferson Nem, Operário também um gol de Daniel Amorim. Além disso, tivemos os últimos jogos da primeira rodada da Champions League hoje, Capri. Copenhague 2, Leverkusen também 2, Clube Bruges 4, Mônaco 1, Eintracht Frankfurt 5, Galatasaray 1, Sporting 4, Kairat 1, Newcastle 1, Barcelona 2, Manchester City 2, Napoli 0. E em outro esporte, o Brasil dá adeus ao Mundial de Vôlei, se despede em 17º colocado após perder de 3-0 para a Sérvia e a República Tcheca vencer de 3-0 a China, Capri. Ô Pretzel, você que foi um grande jogador de vôlei lá em Porto Alegre, né? Essa renovação da seleção brasileira aí vai chegar com o time tinindo nos Jogos de Los Angeles. Vamos chegar com o time tinindo em Los Angeles 2028. Começando essa renovação. Não afasta o vexame do Mundial. O fiasco caiu num grupo com Sérvia, República Tcheca e China. A China está começando o trabalho agora. A China é forte no feminino, nunca foi no masculino. Não, no masculino não. E aí a República Tcheca é razoável e a Sérvia é forte. Aí o Brasil bastava ganhar um set da Sérvia, tomou 3-0 ontem. Tinha que ganhar 2 sets para garantir a classificação. E aí praticamente não entrou na quadra. Não sei se os jogadores sentiram a tristeza do Bernardinho, que passou por esse drama, mas a Sérvia simplesmente engoliu o Brasil. Eu acho que deu uma mexida ali, viu? O Bernardinho, claro, evidentemente, né? Você imagina, minutos antes de você começar a trabalhar ali, você recebe a notícia da morte da sua mãe. E ele, naturalmente, ficou abalado e o Bernardinho, sem aquela energia dele ali na beira da quadra, faz uma diferença grande. Tenho a impressão que, infelizmente, essa notícia trágica aí acabou atrapalhando a seleção brasileira. Mas nossas condolências ao grande Bernardinho e que possa se recuperar da melhor maneira possível aí com uma notícia tão dura, né? O Bruninho, a avó do Bruninho, né? Avó do Bruninho, mãe do Bernardinho. Nossas condolências à família. 9h56, 9 horas e 56 minutos. Deixa eu ir pro intervalo aqui. É rápido o intervalo, hein? Intervalo é parada rapidíssima mesmo, bem rápido. E na volta do intervalo a gente vai pro gabarito. As notas do Pretzel e do Quesada para LDU 2, São Paulo 0. A gente vai falar mais um pouquinho aí das possibilidades, das chances do Tricolor no jogo da volta. Não saiam daí não, hein? Parada é bem rápida mesmo, já voltamos com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Cíntia Ribeiro, presidente do PSDB Mulher. Chega de brigas políticas que só atrasam a vida da gente. O que queremos é unir o Brasil, criando oportunidades para todos, especialmente para as mulheres. O PSDB trabalha para abrir caminhos e devolver a esperança que move a vida dos brasileiros. Porque o Brasil pode e merece ser muito melhor. Filie seu PSDB. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais. Chega de tanto radicalismo e de tanta inconsequência. De um lado, um governo do PT que não entrega nada. De outro, essa oposição radicalizada que vem trazendo prejuízos sérios ao Brasil. O extremismo separa as famílias e nunca fez bem a ninguém. Eu sempre combati o PT e, ao mesmo tempo, não me identifico com as pautas radicais do bolsonarismo. Se você pensa como eu, temos um caminho. Venha conosco, venha com o PSDB. Filie seu PSDB. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. É o apito final da Bandeirantes. Quinto sinal marcou 10 da noite. Hora oficial do Brasil. Atenção, Lucas Bueno. Tempo e placar do jogo no Maracanã, Lucas. Vamos lá, Capri. Tempo e placar do jogo. Flamengo 2, Estudiantes 0, 29 minutos de jogo, se aproximando aos 30 minutos. Além disso, Alianza Lima e Universidade de Chile segue 0-0. Botafogo de Ribeirão e Operário segue 1-1, Capri. Posso chamar o gabarito aí, Pretzel? Pode ir, Quesada. Opa, vamos lá. Então, atenção, Michel Lopes. Agora é com você. Vem aí o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Deixa eu abrir aqui na outra tela. Aqui, ó. Abri já, muito bem. Pode subir o hino da LDU aí, Michel. Ninguém canta no hino da LDU, Pretzel? Não tenho conhecimento. Canta aí, Lelê. Não, isso é pro Pretzel. O Pretzel é o nosso tenor, né? Não. É o nosso Pavarotti. Eu não sabia que o hino era só tocado. Não tem voz. Não sei, acho que eu nunca ouvi um hino de clube só tocado, não cantado.
Acho que é o primeiro que eu ouço, hein? Você se lembra de algum outro aí, Pretzel? Você se lembra, Quesada? Não lembro, cara. Não lembro, não. Não Só lembro, tocado, não. Não lembro mesmo. O da Espanha é só tocado, né? O da Espanha não tem letra, né? Que é o hino da monarquia. Sim. Tá bom, então, sem ninguém cantando ao fundo, a nota do goleiro Vale. Gonçalo Vale. Olha, pegou várias bolas, 7,5 pra ele. Vade, foi bem no jogo, 7. Adjala. Deu passe pro primeiro gol e marcou bem atrás, 6. Jogador uruguaio aí, hein? Olha, tem muito zagueiro que atua no Brasil que não tem a qualidade dele, hein? 6. Nota do zagueiro AD, Ricardo AD. 7,5 pra mim, o melhor em campo. 7,5 também. Vai pra Copa com o Haiti, hein? Tomara. Nota do Quinones, tradicionalíssimo Quinones. 6. 5,5. Quinteiro é o capitão do time, ele joga mais que jogou hoje, hein? 5. Bom, 9 anos de LDU, já tem a plaquinha de patrimônio lá, né? 5. E ele saiu pra entrada do Cuero. Entrou no fim do jogo, 39 do segundo, sem nota. Curiosidade sobre esse Cuero, ele jogou no Sub-20 do Atlético Paranaense. Então o Thiago já o conhece dessa época. Que nota que você deu pra ele? Desculpa, Preto. Sem nota. Sem nota também. Djamil, 6. Djamil. Recentemente jogou contra o Brasil, hein? Pela Bolívia, no 1-0. O Brasil do Ancelotti. 6. Grueso. Um dos melhores do meio pra mim, 6,5. Não é nada grosso, viu? 6,5. Bom jogador, qualidade, técnica e tal. Jogou Copas aí, né? 14 e 22. Jogador de boa qualidade técnica. Não se perca pelo nome. E a nota dele? 6,5. Cornejo. 5. 5 para o chileno Cornejo. Saiu para a entrada do Minda. O Minda, para mim, ele foi titular na primeira fase. Então eu achei que ele estranhei a ausência dele. Mas o Minda entrou aos 25 do segundo. 5 também. 5. Brian Ramírez. Fez o gol. E ficou até o final, mas não causou muito problema. Nota 7. Foi bem no jogo mesmo. Belo gol, por sinal, que abriu essa vitória. 7. Alzugaray. Joga mais que jogou hoje, hein? 5. O artilheiro do time, mas não foi tão acionado hoje, né? O argentino Alzugaray, ex-News Old Boys. 5. Foi embora para a entrada do Pastran. Sem nota. Entrou na reta final, né? Para ganhar tempo. Sem nota. Outro argentino também, sem nota. Medina entrou no lugar dele. Não, Medina começou o jogo, né? Perdão. Medina, o Pastran entrou no lugar do Alzugaray. Agora é o Medina, vamos lá. Medina, 5. Enroladaço esse Medina aí, viu? Veio do Del Valle. 5. E o Medina saiu para a entrada do Cabeça. Sem nota porque ele se machucou. Ele ficou 13 minutos em campo, teve um deslocamento do ombro. Sem nota. Cabeça não estava muito boa não, viu? Mas a contusão foi no ombro. Sem nota também para a Cabeça. Ele teve uma luxação do ombro ali, né? O Thiago Nunes até falou sobre isso aí. Uma luxação no ombro ali. 2 vezes. Que isso, 2 vezes. E foi embora então com a luxação no ombro para a entrada do Estrada. O Estrada fez o gol e quase fez o terceiro. Nota 7 para ele. O Estrada teve a chance de fazer 3-0 hoje, e aí a situação do São Paulo ficaria complicadíssima. 7 para o Estrada também. Tem que agradecer o Cabeça, né? Porque o Estrada só entrou porque o Cabeça se machucou. E a nota do técnico Thiago Nunes. O Thiago está tentando se recuperar, né? Tentando reconquistar a confiança dos dirigentes brasileiros e jogadores para voltar para o Brasil. Mas ele foi treinar o Sporting Cristal do Peru, foi treinar a Católica do Chile e agora ele está com o LDU podendo, quem sabe, chegar a uma semifinal. Então eu acho que isso é grande se ele chegar à semifinal. E hoje eu acho que ele foi bem, nota 7 para ele. E no Brasil ele foi bem só no Atlético Paranaense, né?
Porque no Corinthians não foi legal. Grêmio, pouquíssimo foi campeão gaúcho, né? Tudo e saiu bem. depois. Tudo bem. E Ceará, né? Ceará ele foi e razoável. Botafogo. Botafogo ele foi muito tem mal. gente que nem lembra. Ou seja, de 5 clubes brasileiros ele fez... E teve essa entrevista. Que bom trabalho no Atlético. No Atlético Paranaense ele é campeão da Sul-Americana e Copa do Brasil, né? O da Copa do Brasil. Copa do Brasil exatamente, exatamente. O que eu ia te falar sobre a entrevista que ele deu aquela? Ele saiu do Ceará, ele falou... eu tinha um jogador, vou citar agora, que não fazia falta para não perder pontos no Cartola. Certo? Aí perguntaram quem é o jogador, ele não falou, mas depois o Fernando Sobral do Ceará, que está lá no Ceará atualmente. Então o Thiago Nunes ficou marcado por essa declaração. Por hoje eu dou nota 7, tá? Porque a vitória que ele ajudou a construir é uma vitória que faz a LDU sonhar com a possibilidade de chegar à semifinal da Libertadores. LDU já campeã, né, de Libertadores, inclusive. Campeã de Libertadores e bicampeã de Sul-Americana. Mandar um abraço aqui ao Marco Costa, grande Marcão. O Marco Costa tá ouvindo a gente e tá dizendo que tá com muita raiva da defesa do São Paulo e para ele tem que jogar Mailton e Wendel nas laterais. Valeu, Marcão. Grande abraço a você aí, muito obrigado pela audiência. E pro Antônio e pro José, um abração também aos filhinhos do Marcão. Vamos lá, atenção, pode mudar o hino aí, Michel Lopes, sobe o hino do Tricolor. E a nota do goleiro Rafael. Não teve culpa nos gols, né? Se atrapalhou numa saída de bola. Eu acho que... vou dar uma nota 5 pra ele, viu? Não tava tão seguro hoje. 5,5, vai, só pra não também não... Enfim, enrolado em alguns momentos, né? Mas também o sistema aí criado pelo Hernan Crespo colocou aí o Rafael numa situação em alguns momentos complicada, muita bola atrasada pra ele, né? Aquele lance que o Arboleda volta a bola pra ele quer dominar a bola e tentar driblar o jogador da LDU. Não, pô. Pega essa bola e já chuta de primeira, entendeu? Não se brinca com isso. 5,5. Ferrarese. 3. Eu já não morro de amores pelo Ferrarese, mas na Libertadores, aquele jogo contra o Atlético Nacional primeiro lá, hein? Nossa Mal, senhora. né? Mal. E hoje muito mal. Hoje muito mal. 3 olha, que o 3 é o mínimo, né? Mínimo. Não, tem 2,5, tem 2, tem então eu vou dar 2,4. 2,4, tá bom. Arboleda. 2. Nossa. Pô, você tá de brincadeira. Que isso. Ô, Pretzel, o Arboleda jogando em casa, com o torcedor aí, os compatriotas dele, o senhor vem me dar uma nota 2 pra ele, aí não. Um dos piores jogos dele. 2. Pô, você tá de brincadeira. Quando ele vai bem, é Arbolenda. Quando ele vai mal, é Arbolento. Hoje ele foi lento, então nota 3 pra ele. Nossa, vocês estão muito mal. Ele entregou a paçoca algumas vezes e hoje ele quis cavar uma falta. O jogador Estrada colocou o braço, ele foi pra cima do jogador Estrada, não foi nada. Ele não foi o lance nada, do terceiro gol, isso, quase que saiu o terceiro gol. gol. O Rafael evitou o terceiro gol. Exato. Alan Franco. O melhor hoje pra mim, 6. Vou dar 5 pro Alan Franco. Cedric. 1. Nota 3 pro Cedric. Não, Pretzel, você não pode fazer isso com o menino. Pô, o cara tava sofrendo lá com a altitude. Ele veio de Portugal, pô. Dor de cabeça. Pegou um avião. Veio de Portugal. O cara veio de Portugal, treinou, se uniformizou todo, aqueceu. Sofreu com a altitude. O senhor tem um coração de pedra, não é possível isso. E outra, teve que passar um fax no intervalo ainda. Pior é isso, por isso que ele não voltou, viu? 1. Não, peraí. Melhora um pouquinho, dá mais meio ponto pra ele aí, vai. Só pra ajudar o rapaz aí, dá uma moral pra ele. O Cedric foi constrangedor. Teve uma bola que a gente comentou aqui, que jogaram pra ele na corrida, né, na lateral. Ele largou 10 metros na frente do marcador
ele não conseguiu correr, né? Eu acho que a dor de barriga tava feia, viu? Tava feia a coisa. Coitado do rapaz. Ô, Pretzel, já nós vamos reproduzir a entrevista que você fez aí com o Cartola São Paulino aí. É, o conselheiro Caio Forjás. Já. Foi um bom papo, viu? Foi um bom papo. Bom papo. Daqui a pouquinho, atenção, torcida do São Paulo. Já, Alexandre Pretzel e o conselheiro da oposição, Caio Forjás. A oposição. Daqui a pouquinho o Pretzel vai conversar com ele. O Cedric foi embora para a entrada do Mailton. Mas bem melhor, né? Opa, 5,5. Tem mais exposição física, né? Pelo menos isso. Até acho que ele que deveria iniciar o jogo da volta aí. 5 pro Mailton. Marcos Antônio. O melhor para mim do time do São Paulo, 6,5. O Marco Antônio deu um passe 1 hora lá no primeiro tempo, né? Na medida. Agora, no meio-campo, para organizar jogo, teve algumas dificuldades hoje, né? Porque quando ele recuava muito para pegar a bola dos zagueiros, Bobadilla e o Pablo Maia não estavam tão próximos para fazer uma linha de passe. Hoje foi difícil esse meio-campo do São Paulo, por isso que eu e o Pretzel batemos tanto na tecla de ter colocado mais gente no meio-campo para ganhar esse meio-campo, né? E aí tem que tirar um zagueiro. Nota 6,5 pro Marcos Antônio. Bobadilla. 3. Rodriguinho entrou no lugar do Bobadilla. Entrou tarde, não teve muito tempo. 5. Pela participação, 5, mas fez boas jogadas com o Ferreirinha. Se tivesse mais minutagem, a história poderia ter sido diferente. Pablo Maia. A falha dele no gol ele já não vinha bem. E a falha dele no gol despenca a nota, né? 3. 4 pro Pablo Maia. Enzo Dias. Mal hoje, hein? 4. Enzo Dias. 4. Luciano. Pô, perdeu 2 gols. 5. Teve um terceiro também. Que não valia mais porque ele tá impedido. Mas perdeu bem, também. Perdeu também. Tá bom. Também não vai mudar nada a nota dele, né? Nota 5. Rigoni. Nossa Senhora. Rigoni, 3. Eu não vou dar nota pro Rigoni, tá? Por quê? Porque não merece nota. Pô, ele viajou, ele botou o uniforme, aqueceu, entrou em campo. Capri, ele viajou na maionese. Ele viajou na maionese. Nossa Senhora, que jogador. Que é isso? Eu conheço bem o Rigoni da época do Independiente. Vocês lembram também, né? Pô, ele era um bom jogador naquela época. Naquele Independiente de 17 que ganha do Flamengo a final da Sul-Americana. O técnico era o Roland, né? Ariel Roland. O Rigoni fez uma boa primeira passagem no São Paulo. Só que isso aconteceu 4 anos atrás. Sem nota. Vocês têm coração de pedra. É isso que não vocês têm. muito Vocês bom não hoje. têm um coração. Vocês têm uma pedra no lugar do coraçãozinho de vocês aí. E finalmente aqui o Ferreira que entrou no lugar, o Ferreirinha do Rigoni. Entrou bem. 6 pra ele. Deveria ter entrado antes. Ia dar 6,5, mas é muito exagerado. 6. E o Neto tá feliz, hein? Que o tempo tá passando e o homem ainda não... Nada ainda. Quantos gols faltam? 3 ou 4? 3, tem 7, né? Tem 7? Olha. Ferreirinha. Abre o olho, Ferreirinha. Não vai fazer a gente passar esse vexame aí, Ferreirinha. E não ver o Neto de sunguinha. Nossa. Tá louco. Será um momento histórico do jornalismo esportivo brasileiro, hein? Nossa, imagine. Se o Ferreirinha não fizer 10 gols na temporada, meu Deus do céu, hein? E finalmente a nota do Hernan Crespo. Hoje ele foi mal. 4. Nota 3 pro Profe. Profe. E para fechar aqui a nota do árbitro Yael Falcon. Uma boa arbitragem, viu? Não vi nada assim, né? Nada dizer assim que ele tenha errado, que ele tenha ido mal, confuso, muito rápido, muito tranquilo. Então, eu acho que eu dou a nota 7 pro árbitro. 6,5 para ele, tá bom. Boa. Agora atenção, pergunta para vocês aqui, para Leandro Quesada, para Alexandre Pretzel. O São Paulo vai conseguir se classificar à semifinal da Libertadores da América? Boa pergunta, hein? Vai, para mim vai.
Eu tenho muitas dúvidas. Eu estava muito confiante na minha projeção de que o São Paulo faria a semifinal com o Palmeiras, mas depois do que vi nessa noite, tenho muita dúvida se isso vai acontecer. Uma coisa é você entrar no jogo, Capri, e fazer 2-0, entendeu? Fazer 3, fazer 4. Agora você entrar em campo já com a faca no pescoço, tendo que fazer 2, né? E a LDU vai ter uma outra postura também, né? O Thiago vai montar um time para jogar no contragolpe, vai botar aí, de repente, até esse cabeça no início do jogo, de repente o Estrada também, né? São caras de velocidade, pode inventar alguma outra coisa. Aí, de repente, até tira um zagueiro, coloca mais alguém ali no meio campo. Vai aprontar alguma para cima do São Paulo. Eu me decepcionei hoje com a atuação do São Paulo, sinceramente. Achei que o São Paulo até ia arrancar um empate. Eu achava que o São Paulo não ia perder para a LDU, mas para mim foi decepcionante o que o São Paulo fez hoje, nessa noite. E eu acho que a situação ficou complicada. E se tomar um gol no Morumbi, aí a vaca foi pro brejo. Eu acho que o São Paulo vai se classificar nos pênaltis. Vai ganhar por 2 gols de diferença no tempo normal e nas penalidades. Prepare o coração, São Paulo, hein? Vai se classificar. Vai ser com emoção, não vai ser com... E tem o Rafael, né, Capri? Porque o Rafael, ele tem sido aí um bom pegador de pênaltis, né? A gente já viu recentemente isso. Vamos Exatamente. Lá. Valeu, Quesada! Valeu, chefe! Estaremos juntos às 7h30 no Esporte Debate para falar mais aí dessa derrota do São Paulo e já olhar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E tem bolão, hein? Tem palpitão, bolão, tem palpitômetro. Palpitômetro pra gente aí nessa sexta-feira. E a conferência de ontem dos 3-3, né? Pontuei. Pontuou? Eu também pontuei. Eu errei. Eu falei vitória do Mirassol. Quase aconteceu, hein? Imagine se o Mirassol mete 4-3 no Botafogo. O Ancelotinho hoje estaria comendo pizza em Nápoles. Bem provável. Se tivesse e o Textor não vai demitir o Ancelotti, cara. Talvez só por orgulho. É isso mesmo. Falei, eu mando aqui. Até porque, vamos falar a verdade, já caiu na Copa do Brasil, na Libertadores, não tem mais nada pro Botafogo. O Botafogo não vai ser campeão brasileiro, vai? Eu não acho, não sei se vocês acham, né? Então, não vai. É o seguinte, se confia realmente na capacidade... Mas tá em sexto ainda, com tudo errado, tá em sexto. Agora tem que pelo menos tentar a vaga para Libertadores, porque o projeto Botafogo é Libertadores. É um time que disputou recentemente aí o Mundial e foi campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores, tem que voltar. Vou te falar, viu? Perde pro Galo domingo, sábado, no Rio, e perde pro Grêmio, jogo atrasado, em Porto Alegre, quarta-feira. Aí perder para esses dois, aí eu acho que nem o Ancelotti pai segura o Ancelotti filho, viu? Aí eu acho que o Ancelotti pai liga lá pro Texo e fala: Magué, manda meu filho embora aí, né? Vai ser nessa. Tchau, Quesada. Tchau, Pretzel. Um abração, Capri. Bom descanso. Tchau. Até amanhã para todos nós. Você volta já aí, hein? Daqui a pouquinho vai você aí, na sequência aí. Acompanha que viu uma entrevista. Para muita gente que diz que São Paulo não tem oposição, o São Paulo está com uma oposição fortalecida. E o projeto de Cotia, aquele que a gente já informou, né, Capri, na parceria com o grego Evangelos Marinakis, está subindo no telhado, talvez nem vá à votação. É isso aí, então fiquem ligados aí, porque já Alexandre Pretzel vai trazer aí todos os detalhes dessa conversa com o conselheiro do São Paulo, que Caio Forjás, que vai explicar aí todos esses bastidores do São Paulo Futebol Clube. Lucas Bueno, intervalo de jogo lá no Maraca, Lucas. Isso aí, Conrado. Isso aí, Capri. Intervalo de jogo lá no Maracanã, Flamengo 2, Estudiantes 0, gols de Pedro aos 16 segundos de jogo, é aquilo, né? O que você faz em 16 segundos? O Pedro faz gol, o Pedro decide pro Flamengo, e o outro gol de Varela, aos 8 minutos, cruzamento de Ayrton Lucas, Varela pega de primeira sem chance pro goleiro Muslera, aquele mesmo que jogou Copa do Mundo por Uruguai e tem muita carreira no Galatasaray da Turquia. Além disso, vai rolando neste momento
momento. Alianza Lima 0, Universidade do Chile também 0 pela Sul-Americana. Esse resultado aqui é importante para os brasileiros que disputam a competição. Galo e Fluminense que seguem vivos na competição. Além disso, tivemos a Champions League. Os últimos jogos da primeira rodada: Copenhague 2, Leverkusen também 2, Clube Bruges 4, Mônaco 1, Eintracht Frankfurt 5, Galatasaray 1, Sporting 4, Karachi 1, Newcastle 1, Barcelona 2 e City 2, Napoli 0, Capri. 10h22, depois do intervalo tem mais São Paulo aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. O Brasil cresce quando tem propósito, união e trabalho. Foi assim que vencemos momentos difíceis, quando responsabilidade fiscal e programas sociais andaram de mãos dadas. É assim que vamos seguir, construindo um futuro melhor para cada família. O PSDB acredita que equilíbrio não é fraqueza, mas é força para transformar e avançar com coragem. Esse é o caminho que queremos para o Brasil. PSDB, radical no que importa. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Já pensou que aquela roupa ou móvel que você não usa mais pode ganhar uma nova vida? Ao doar para o Nibis Bazar, você apoia as práticas sustentáveis e ainda transforma a vida de milhares de pessoas. Para doar, você agenda e nós retiramos gratuitamente na sua casa. Acesse o nibisbazar.org.br e doe roupas, brinquedos, móveis ou qualquer outro artigo em bom estado. Faça parte dessa causa. Uma peça doada, uma vida transformada. O Nibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Seu nome pode entrar para a história. A Fundação Dorina Noel para Cegos está em reforma para ampliar os atendimentos gratuitos a pessoas com deficiência visual. Com a sua doação, vamos construir um futuro mais inclusivo, com mais autonomia e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos. Acesse fdnc.org/reforma. Doe e tenha seu nome registrado no site ou até mesmo em uma das paredes da Fundação. Vamos juntos transformar vidas e construir novas histórias. Apoio Instituto Bandeirantes. Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais. Chega de tanto radicalismo e de tanta inconsequência. De um lado, um governo do PT que não entrega nada. De outro, essa oposição radicalizada que vem trazendo prejuízos sérios ao Brasil. O extremismo separa as famílias e nunca fez bem a ninguém. Eu sempre combati o PT e, ao mesmo tempo, não me identifico com as pautas radicais do bolsonarismo. Se você pensa como eu, temos um caminho. Venha conosco, venha com o PSDB. Filie seu PSDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h25, então nós vamos trazer de volta o Alexandre Pretzel, que no último domingo conversou com o conselheiro de São Paulo, Caio Forjás. O São Paulo aí tem sido muito questionado pelos torcedores, pelos próprios conselheiros da oposição, sobre algumas práticas administrativas, né? Então, a respeito disso, o Pretzel então conversou com o conselheiro Caio Forjás e a gente repete agora aqui no apito final essa conversa do Pretzel e do conselheiro São Paulino. Vai lá, Pretzel. Estou recebendo aqui no estúdio com muito prazer o conselheiro do São Paulo, Caio Forjás. Primeira vez que eu te conheço, mas tu fosse indicado por muita gente que eu conheço no São Paulo, para que a gente pudesse conversar a respeito desse momento delicado do São Paulo. Tudo bem, Caio? Obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Pretzel, boa tarde, audiência qualificada do Grupo Bandeirantes. Um prazer estar aqui para bater um papo sobre São Paulo Futebol Clube. Outrora foi muito mais agradável falar do São Paulo, hoje
As notícias não são das melhores, mas é sempre um prazer falar desse clube que eu tanto amo e que faz parte da minha vida. Você é conselheiro há quanto tempo? Sou conselheiro há 2 anos e meio. Eu entrei como conselheiro deliberativo na última eleição. Antes disso, participei da política de São Paulo no Conselho Fiscal. Na primeira candidatura ao Conselho Deliberativo eu não consegui entrar. E como eu tive uma participação destacada durante as eleições, gravava vídeos, falava algumas questões que não eram muito abordadas pela oposição, ganhei certo destaque e os conselheiros deliberativos me incentivaram a me candidatar ao Conselho Fiscal. Qual foi a minha surpresa quando eu me candidatei? Por conta desse destaque, por bater na gestão, quando saíram os nomes homologados dos candidatos, meu nome não estava, Pretzel. E eu, como advogado, falei, por que não? Entrei em contato com a diretoria de São Paulo para saber, sua candidatura foi indeferida. Por qual razão? O comprovante de endereço que eu tinha apresentado não era válido. Era uma carta do Banco Santander, desculpa o merchan. Mas aí eu entrei com recurso, indeferiram o recurso, eu fui buscar a justiça para poder me candidatar ao Conselho Fiscal do São Paulo Futebol Clube. E por conta disso fui o conselheiro fiscal mais votado na oportunidade, tive 53 votos. Durante 3 anos trabalhei com afinco, tentando fiscalizar, uma vez que São Paulo não proporciona isso, apesar de ser uma obrigação da lei do Profut, que o Conselho Fiscal seja autônomo e independente e tenha acesso a todos os documentos, inclusive do futebol profissional. Durante 3 anos ali trabalhei arduamente tentando fiscalizar. Acredito que desempenhei bem um bom papel e na sequência me candidatei ao Deliberativo e fui o segundo mais votado da oposição. A oposição de São Paulo hoje que é muito pequena, mas é qualificada, possui pessoas nos seus quadros que querem o bem de São Paulo e podem mudar a história. A gente é um crítico aqui do São Paulo, principalmente eu, porque o São Paulo para mim é uma capitania hereditária, virou, né? Você não faz parte de nenhuma capitania hereditária, eu até brinco com isso, né? E outra, são 260 conselheiros e 160 são vitalícios. Isso aí não tem como tu criar uma renovação de conselho ou de novas ideias a curto prazo, né? Isso aí virou realmente um negócio complicado. Eu costumo dizer, eu cheguei aqui em 2007 para trabalhar, já trabalhava no Grupo Bandeirantes, eu vim para cá com muita honra e estou aqui com muita honra e muito orgulho. Eu falava que São Paulo era o maior clube da América do Sul. E para mim foi de 7 a 10. Quando houve o 3º mandato do presidente Juvenal Juventus, que a gente não cansa de falar sobre isso, que ali começou a derrocada política e institucional do São Paulo. Sim, quando um grupo político se perpetua no poder e acaba com os seus adversários, a tendência é que aconteça exatamente isso. E para piorar, o Conselho Deliberativo de São Paulo, durante esses anos todos, foi sendo aparelhado. Porque hoje o Conselho é formado por bons diretores do quadro social, diretores de modalidades esportivas, piscina, natação, paddle, tênis, enfim, mas que seriam importantes no social. Aliás, falando em social e futebol, eu sou um defensor da separação do futebol com o social. O social anda muito bem administrado pelo atual diretor, atende muito bem a região do Morumbi. Hoje o São Paulo é frequentado por torcedores de outras agremiações e são eles que decidem o futuro de São Paulo. Porque a preocupação deles é cativar o eleitorado da atual gestão. Durante alguns anos o São Paulo ficou com o título social a um preço muito baixo, fazendo com que o quadro social aumentasse. E hoje a gente tem um eleitorado grande que facilmente manipulado, porque não torce, não tem a paixão, não tem o desejo de ver o São Paulo Futebol Clube dentro de campo bem, e esse eleitorado que decide o futuro de São Paulo. É o eleitor que está preocupado com a piscina, com a academia, com o campo de futebol. Ele diretamente decide o futuro de São Paulo, porque depois de 2 anos ele já pode votar para conselheiro e acaba elegendo o amigo dele, o amigo do bar, o amigo da piscina. Quer dizer, então, que a maioria é de palmeirenses, corintianos e santistas. Eu não sei se a maioria... Doutor João Paulo de Jesus Lopes, eu debatia com ele isso. Por que o São Paulo não abre para o sócio-torcedor, né? Para o voto do sócio? Eles não dá, porque tem muito palmeirense e corintiano na sede social. Então, isso é fato, isso. É fato, mas existem mecanismos para que a gente possa fazer alterações estatutárias e prever que o eleitorado seja exclusivamente de São Paulinos. Obviamente, um ou outro pode escapar que não vão falar a verdade. Mas hoje, quando alguém ingressa no quadro social de São Paulo, ele tem que preencher o time que torce.
Então, e todo mundo sabe quem não torce pro São Paulo lá dentro. Aliás, eu tenho amigos no quadro social que são torcedores do Palmeiras, Corinthians, Santos, vestem a camisa do São Paulo com orgulho, porque o São Paulo virou um time, o clube é um clube de bairro, que acolhe muito bem a todos, mas não tem qualquer compromisso com a instituição São Paulo Futebol Clube dentro de campo. Esse clube que, como você sempre diz, foi um dos maiores da América, um dos maiores do mundo por 3 ocasiões, mas eles estão preocupados com a parte social e com todo respeito, é direito deles frequentar o clube, né, respeitando a instituição. Também prego isso, porque em algumas ocasiões alguns torcedores acabam desrespeitando e eu sou um fiscal disso dentro do clube, porque qualquer outro clube de futebol do Brasil, se você se permitir zombar do clube lá dentro, não vai ser bem recebido. Mas no São Paulo até isso é admitido por conta do voto. Pois, agora, você é sócio há quanto tempo? Eu sou sócio desde os 12 anos. Quantos anos você tem? Eu estou com 48 anos. 48 anos. Então, eu estou aqui com o conselheiro Caio Forjás. Quero deixar bem claro que o espaço sempre está aberto para a diretoria do São Paulo. A Rádio Bandeirantes cobre o São Paulo há 80 anos e fala sempre do São Paulo todos os dias. Então, o presidente Casares, presidente do Conselho Deliberativo, Ontem Ares Abreu Júnior, o Carlos Belmonte, os homens do marketing, os homens do jurídico, todos têm espaço aqui. E o espaço já foi dado, mas eles recusam os pedidos de entrevista, mas o espaço está sempre aberto. Então, Caio Forjás, conselheiro e é da oposição. Cresceu nessa semana um movimento muito grande chamado Fora Casares, uma hashtag que a rede social tomou conta praticamente por causa da venda dos meninos. Os meninos revelados por Cotia, vendidos a preços módicos num mercado que hoje cada vez mais você precisa da base para aumentar as receitas. Como que a oposição lida com isso? E a oposição imagina que vai passar na reunião do Conselho Deliberativo a aprovação da parceria com o grego Evangelos Marinakis, que a gente já colocou e já noticiou em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes? Veja bem, Pretzel, eu só gostaria de voltar no começo da gestão do Júlio, tá? Começo da gestão do Júlio, quando eu estava no Conselho Fiscal, a gente recebeu o São Paulo, eu digo a gente porque eu estava dentro e eu sou São Paulo Futebol Clube, eu não sou oposição. Se eu tiver que votar favorável a uma medida profícua ao clube, vou votar. Não tenho nenhum problema, não tenho compromisso com situação ou oposição. O nosso interesse é o São Paulo Futebol Clube bem, com as contas saneadas. Lá atrás ele recebeu o clube com 570 e poucos milhões de dívida. De lá para cá, 100 milhões por ano subindo essa dívida. Hoje, depois de 4 mandatos, sendo 3 no déficit, resolvem vender a base, a joia da coroa. É óbvio que a oposição vai se posicionar de forma contrária. Me permita uma parte aqui, é um bate-papo, né? Venda de base, esse termo é correto ou é uma cessão de 30%? Com uma possibilidade de recompra, porque o que me diz é que o São Paulo pode retomar esses 30% que ele está cedendo para um fundo de investimentos. Até eu fui coloquial aqui, sim, como a gente está num bate-papo, quando eu falei venda de base, eu não tenho um instrumento jurídico que vai ser apresentado, sim. Não nos foi apresentado absolutamente nada. Tá? Alguns conselheiros foram chamados para um bate-papo e aí eu vim do clube agora, eu posso te adiantar que amanhã vai ter uma reunião na Galápagos, me foi dito isso no clube agora, possivelmente só para conselheiros da situação, porque começou um movimento interno da situação questionando esse contrato, porque neste momento nós já estamos no processo eleitoral. Então, eu acredito que, além da insatisfação de toda a comunidade são paulina, do Conselho, com a gestão atual, com a presidência do clube em especial, a gente precisa lembrar que é um regime presidencialista. Qualquer outro ataque oportuno nesse momento contra diretor de futebol, contra superintendente de futebol, é para mudar o foco. Então, a gente tem que lembrar, quem coloca o diretor de futebol é o presidente. Quem contrata o supervisor de futebol é o presidente. Quem coloca o assessor do presidente é o presidente. Então o regime é presidencialista, não eximindo de culpa os demais que estão na gestão há muitos anos, mas o regime é presidencialista. Então se alguém tem que responder ao presidente. Lógico que os demais que estão junto com ele, nesse momento, vão se afastar porque chegou o período eleitoral. E os ataques a quem estava com ele até hoje vão ser naturais porque ele não quer quem estava agora. É o que está se desenhando no clube, né?
Então dizem que o candidato do Casares é o Márcio Carlomagno, que eu não conheço. Né? O Pedro Cunha não conhece, a gente não conhece, a gente já tenta, né? Nós vamos tentar entrevistá-lo, mas parece que ele não dá entrevista, ou que não pode. Né? E aí o Carlos Belmonte gostaria de ser presidente. Né? Tô olhando o quadro hoje do jeito que está, com esse discurso meio incoerente do Júlio Casares desde o início da eleição, né? Porque ele fala em fechar contas, mas o déficit só aumenta. Então nós também, eu não sou o Pitágoras, tu não é o Arquimedes, aqui nós não somos grandes matemáticos, mas a gente sabe fazer 1 mais 1 igual a 2. Então a todo momento que ele diz, eu preciso vender para fechar o rombo financeiro ou para fazer um superávit, mas é um superávit meio inócuo, porque o déficit ele vem aumentando a cada trimestre. Então, é mais ou menos, o Casares está perdido nessa questão, a gestão se perdeu de tudo que foi feito, até em relação à questão financeira e à questão da base também? Eu seria bondoso se falasse que ele está perdido. É mesmo? O presidente de São Paulo é um homem capaz, um executivo, um comunicador. Grande comunicador. Grande comunicador. Tem um poder de persuasão gigantesco. E falar que os 400 milhões de déficit está perdido, a gente seria, no mínimo, muito otimista. Eu penso que essa construção que a diretoria do São Paulo, através da sua presidência, fez nesses anos, foi em busca de conquistar títulos, mas sem qualquer compromisso com a austeridade fiscal que o São Paulo precisava ter. Como bem disse já um colega de conselho, a preocupação era estar com a foto na parede por títulos conquistados. E isso veio logo no primeiro ano. A gente conquistou um título contra o Palmeiras no meio da pandemia. Eu estava lá, inclusive fui convidado para assistir esse jogo pelo assessor do presidente, que você acabou de citar o nome. Acredito eu que na época, com a esperança que um convite para assistir um jogo no meio da pandemia, com o estádio vazio, pudesse me seduzir a participar da situação. Mas a oposição tem homens fortes, homens de caráter, homens próprios que querem o bem de São Paulo. E não por um convite eu iria para a situação. Por um convite para assistir um jogo de São Paulo no meio de uma pandemia. Mas retomando o raciocínio aqui, Pretzel, o São Paulo conquistou a Copa do Brasil e conquistou o Campeonato Paulista. Sim, a Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil, um título de um jogo... Mas eles colocam. Que eles colocam como se fosse... Todo mundo coloca, vamos deixar claro. Então, vamos considerar três títulos. Mais 3 finais de campeonato. Isso. Sendo a gente foi uma das maiores derrotas que São Paulo sofreu numa final de campeonato. 4-0 contra o Palmeiras na casa deles. Após fazer um jogo brilhante aqui e tomar um gol no finalzinho. Carlos Belmonte não me dá entrevista até hoje porque ele tomou 4-0 e ele disse que ele estava orgulhoso do time. E eu o critico por essa declaração depois do baile que foi na volta do jogo no Allianz Parque. Né? Aquele jogo era para entrar com o pé na porta, né, no vestiário. Não dá para admitir tomar 4-0. Bastava até um empate, podia até perder por um gol. Né? Aquilo é vexatório e é reflexo da atual gestão, que exalta pequenas conquistas e minimiza as derrotas, como minimiza a dívida monstruosa que o São Paulo tem hoje. Desde o início que eu assumi o Conselho Fiscal, tive conversas olho no olho com o presidente, dizendo que precisa de austeridade fiscal, nós precisamos renegociar contratos, nós precisamos parar de fazer contratações e pagar comissões gigantescas. Eu nunca recebi um contrato do futebol profissional na condição de conselheiro fiscal. Você não recebe isso? Não, o Conselho Fiscal é diferente do Conselho Deliberativo. Sim. O Conselho Fiscal é composto por 5 conselheiros que precisam comprovar formação jurídica, contábil, em administração e engenharia, se eu não me engano. Quando eu me elegi, nós estávamos em 5, fizemos diversas solicitações de contratos, nunca recebemos. Nunca. Inclusive, me foi orientado, olho no olho, a ingressar na justiça contra o São Paulo para conseguir acesso aos contratos de jogadores. Eu disse, eu sou um profissional, sou advogado, trabalho, eu não tenho tempo para ficar processando o meu clube. Né? Não sou remunerado, aliás, sou a favor da mudança do estatuto para que o Conselho Fiscal seja composto por profissionais do mercado, né, que tenham experiência, que sejam São Paulinos, sem dúvida nenhuma, remunerados, que tenham a qualificação e experiência suficiente para tamanho encargo. Assim como o próprio Conselho Deliberativo também precisaria de uma seleção maior. Hoje você não precisa comprovar qualquer formação. E qual que é a atividade primordial do conselheiro? Analisar os contratos, exceção aqueles do futebol profissional. Embora muitos na imprensa, na grande massa, na torcida, acabem
achando que o conselheiro tem alguma influência na gestão. O conselheiro do São Paulo não tem influência na compra e venda de jogadores em absolutamente nada, né? O conselheiro do São Paulo, ele tem condição de decidir o futuro do São Paulo quando vota o orçamento, quando reprova o orçamento, aprovando ou reprovando. A lei de responsabilidade fiscal do futebol, que é a lei do Profut, ela traz dispositivos claros que já poderiam ter levado a atual gestão ao impeachment. O São Paulo vem seguidamente estourando seu orçamento, que não passa de uma peça de ficção. O futebol hoje, Pretzel, é uma questão de ordem pública. Os clubes que aderem ao Profut aderem para poder pagar suas dívidas. Só que isso é visto com vistas grossas por todos. Por isso estava perdendo o prazo até do pagamento por causa das parcelas atrasadas. Se você for verificar, de todos os clubes que aderiram ao Profut, muitos não cumprem todos os requisitos da lei. E nos termos da lei do Profut, o estouro do São Paulo, já no primeiro ano dessa presidência, na gestão anterior, dos 3 primeiros anos, já era o suficiente para gerar o impeachment. Mas aí o que acontece? Isso é levado ao Conselho, o Conselho aprova, porque ele diz que aquilo é um retrato fidedigno da situação do clube, e não aprecia o mérito do estouro das contas. O mérito nada mais foi do que um gasto deliberado acima do orçamento para tentar conquistar título, né? O que o São Paulo precisaria hoje é de homens sérios, honestos, que não estejam preocupados com o retrato na parede, para pagar as dívidas. Similar ao que foi feito com o Flamengo. Você assume o cargo e fala para a torcida, nós vamos brigar durante 5, 6 anos para manter o São Paulo na primeira divisão. Melhor do estatuto, você não pode gastar um centavo a mais do orçamento aprovado. Isso é o principal que o Flamengo fez. Exatamente. Estabelece um teto. Isso. E renegocia os contratos. O São Paulo hoje vive, Pretzel, pela boa vontade dos credores. Porque se quisessem executar, o São Paulo ia ter que colocar a mão no bolso de onde não tem e buscar mais empréstimos de instituições financeiras. E quando eu digo que vive por conta da boa vontade dos credores, boa parte dos nossos credores são empresários de futebol. E aí se cria uma relação que não é nada eficiente, nada profícua, nada saudável para o clube. Na medida em que o São Paulo é obrigado muitas vezes a aceitar jogadores que estão em alguns clubes do mundo sem colocação, né? Haja vista inúmeras contratações que foram feitas nesses anos todos. São Paulo, se eu não me engano, contratou mais de 45 jogadores só nessa gestão. Dá um time por ano. E vendeu, né? 4 que não deu uma venda do Palmeiras. Exato. Com relação a esse tema, é um tema muito importante. Agora, só pode falar sobre o preço desses jogadores quem participou efetivamente das negociações, né? Eu acho que foi um preço baixo, entendo que eles estão buscando a meta de não fechar no vermelho esse ano e acabam se desfazendo. Mas o mais importante disso é a falta de uma política do futebol profissional, de fazer com que os jogadores efetivamente sejam escalados, os jogadores da base, que participem, né? Quando você vai contratar um técnico de futebol, tem que haver um diálogo, uma conversa, um projeto, mostrar para ele, o senhor vai ter que trabalhar com a base do clube, né? Mas o São Paulo, ao invés de promover os meninos para jogar, vai contratar o Rigoni, por exemplo, agora, foi contratar o Ferreira. O Tapia e o Dineno, porque os treinadores pediram, né? Exato, o São Paulo é pautado nas suas contratações por treinadores e por jogadores mais veteranos. Se a gente for não ver... tem o pagar custo de transação, só que tem que pagar luvas e uma série de coisas. E o salário alto. Claro, né? Se a gente pegar o salário de cada jogador desse porte que vem da Alemanha, da Espanha, no mínimo R$1 milhão, jogadores que vão se machucar, e é óbvio que vão, coloca isso na conta desde o começo do mandato, o São Paulo não estaria com esse estouro que está. A matemática do futebol não é tão simples, nós precisamos conquistar, esse é o discurso. Nós precisamos da premiação dos títulos. A gente teve premiação de título, a gente teve premiação por 3º lugar, 4º lugar, atingimos as metas, mas o estouro aumentou. Então, o discurso da atual gestão, ele não para em pé. O discurso da atual gestão não é mais aceito pela torcida. A torcida do São Paulo e a imprensa mesmo já verificou que nada do que é dito
se aperfeiçoa. Mas, Caio, você é São Paulino, grave isso, hein? Atenção, um integrante do Conselho Fiscal, ele não tem nenhum acesso aos contratos do Departamento de Futebol. É isso, né? Exato. Isso aí é gravíssimo num clube de futebol, é um clube antidemocrático que não presta contas para o seu principal conselho que tem que fiscalizar. É um negócio, assim, absurdo, né? Mas só para deixar bem claro, a oposição, ela não seca a situação, né? Porque hoje os clubes de futebol... os conselhos deliberativos têm cerca de 350, 300 conselheiros, e eu já vi mesmo conselheiros secando a gestão atual, certo? Para que ele possa ocupar o poder depois, né? O grupo de vocês seca o São Paulo? Vocês querem ver o São Paulo campeão da Libertadores? Ou vocês imaginam que não tem jeito? Com essa diretoria, eles têm que sair de qualquer jeito para que a oposição tenha uma oportunidade de assumir. De maneira alguma. Eu quero o São Paulo campeão de tudo, só que eu quero que o São Paulo pague suas contas e tenha condição do meu filho, que viu 3 títulos só, ver uma continuidade de uma gestão boa. Eu sou da época do Fernando Casal de Rey, do Pimenta, presidente falecido recentemente da Lora. Meu pai foi diretor do São Paulo Futebol Clube na década de 90. Eu assisti jogo do lado do Tele Santana. Eu tenho esse privilégio e honra, glória de ter estado em vestiário, em pré-eleição do Tele Santana. Então, a gente torce pelo São Paulo sempre, jamais torcerei contra. A gente, quando o São Paulo perde, fica triste, fica frustrado, mas quando você entra na gestão, você percebe por que está perdendo. O torcedor comum não, ele vai para casa arrasado, indignado. Mas a gente que conhece um pouquinho só o Pretzel, porque quem está lá dentro também não conhece tudo. Nem a imprensa. Nem a imprensa. Aliás, a imprensa parte, sabe, antes da gente. A gente é pautado muitas vezes pela imprensa. Talvez os identificados e que façam parceria com dirigentes, né? Perfeito. Que não é o caso da Rádio Bandeirantes. Agora, por exemplo, isso aí que tu disseste do Conselho Fiscal não ter acesso, isso a imprensa não sabe. E isso é uma vergonha. Isso é um negócio devastador do ponto de vista legítimo de uma gestão, né? Sobre a tal aprovação ou não da parceria com o Grego, certo? E com o Fundo de Investimento, com a FIP, né? Fundo de Investimento de Participações da Galápagos, né? Que vai ser a responsável por isso, né? Passa no Conselho ou não passa, na tua opinião? Eu acho que ele nem vai pautar. Não vai pautar? Eu acho que não. Opa! Eu acredito que o presidente não paute porque ele não sabe lidar com a derrota. Ele não sabe lidar com opinião contrária. Então ele não vai pautar. Isso aí está marcado para quando? Se for não pautado. Não tem data ainda. Não. Por enquanto a gente é informado via imprensa. Os conselheiros da situação estão sendo convocados para reuniões para ver se consegue convencer antes, porque o movimento que se forma no clube é inclusive que a situação deve votar contra. Agora, isso é rádio peão, é o corredor falando, né? E aí, volto a dizer, o processo eleitoral já começou. Então, por que quando começou a gestão não foram atrás dessas soluções mirabolantes, desses milagres que a atual gestão vem buscando agora? Galápagos no ano passado, no começo do ano, agora o fundo de Cotia, a joia da coroa. Quem já foi no CT de Cotia sai dali embasbacado, é uma estrutura absurda. O São Paulo não precisa de mais sócios, o São Paulo já tem muitos sócios. Já fui lá, Cotia, já fui lá. A seleção colombiana ficou em Cotia durante a Copa de 2014. Eu fiz jogo em Cotia, eu fui fazer entrevista em Cotia, eu fui fazer entrevista da Colômbia em Cotia. É um dos melhores CTs de base do mundo. Eu não estou exagerando, não. Eu não estou exagerando. Eu não sei se tá decadente lá, alguma coisa assim, mas sempre foi uma referência em base do São Paulo. Não, inclusive a gestão atual investiu em infraestrutura, parece que os equipamentos não estavam muito atualizados e foi investido. O CT de Cotia é maravilhoso, qualquer time de futebol profissional do Brasil, os dos grandes, não tem um CT como aquele, para o futebol profissional, então na base nem se diga. Agora, uma questão importante da gente tocar aqui é o fato do discurso deles de aprimorar a base e trazer jogadores semi-prontos. Com isso você gera o quê, Pretzel? Gera negócio. Essa é a ideia. Gera contrato. Gera comissão. E com o Grego trazer o scout dele, pelo menos 5 profissionais para cá. Exato. Então isso a gente está falando pautado no que saiu na imprensa que tem acesso ao São Paulo Futebol Clube. Documento oficial a gente não tem. Mas essa gestão ela é eficiente em fazer contratos, em gerar contratos. Isso a gente não pode dizer que não. Inclusive aumentou a receita do São Paulo, vamos falar a verdade. Aumentou numa proporção menor do que gastou. Não podemos deixar de falar a verdade aqui. A oposição do São Paulo é formada por poucas pessoas, mas que tem compromisso com a verdade.
e compromisso com o São Paulo Futebol Clube. Nesses anos que eu estou lá, eu votei mais a favor do que contra. Por quê? Os contratos que passam pelo Conselho Deliberativo, às vezes são importantes e necessários para o clube. Mas volto a dizer, a torcida de São Paulo precisa saber disso. O Conselho Deliberativo não tem ingerência sobre o futebol profissional. É um regime presidencialista. O São Paulo tem um presidente que toma as decisões e é soberano com relação a isso. Uma outra coisa, a questão da relação comercial entre uniformizadas e a diretoria de São Paulo. Só a Rádio Bandeirantes é que bate nisso, né, porque a gente não consegue... O City fez 2-0, né? 2-0 em cima do Manchester United. A gente não consegue entender aqui, e antes de você veio aqui o conselheiro Flávio Marques, que é um cara também espetacular. Aliás, ele está te elogiando aqui, ele entrou no YouTube, que o Caio é um ótimo conselheiro deliberativo de São Paulo, excelente escolha de convidado. Um abraço ao Flávio Marques. E aí ele foi o primeiro conselheiro a falar na relação comercial entre uniformizadas e o São Paulo. Por exemplo, semana passada, a gente ficou embasbacado aqui, quando saiu um anúncio da própria uniformizada, que eles venderiam um combo de ingressos para os jogos entre Botafogo e LDU, certo? Já anunciado com 10 dias de antecedência, sendo que o sócio-torcedor não tinha sido comunicado ainda. Então a gente recebe muitas mensagens de sócios-torcedores do plano Diamante, onde você paga 4 mil anuais, 333 por mês, e muitas vezes tu não consegue comprar ingresso, não consegue nos grandes jogos. Isso é uma excrescência. Enquanto tu atravessa a rua ali, tu vai ali e compra, sendo que no próximo jogo agora 7 mil ingressos serão disponibilizados desse combo aí. Então eu queria te ouvir sobre isso. O São Paulo faliu nisso aí. Como é que o Conselho não consegue derrubar isso? O São Paulo está perdendo dinheiro. As pessoas não estão enxergando dentro do Conselho de São Paulo que o São Paulo perde dinheiro a cada jogo, enquanto que um braço de uma torcida que não tem nada a ver com o São Paulo, ela só torce para o São Paulo, mas ela torce para ela mesma também. Eu estou falando não só de uma, de várias, e é no Brasil todo que eu falo sobre isso. Ela simplesmente aumenta a sua relação comercial, aumenta seu patrimônio e o clube fica quebrado. Como é que entra na cabeça dos conselheiros esse tipo de relação? Prédio, o idealizador do sócio-torcedor foi o conselheiro Lapola, né? Um grande conselheiro. Edson Lapola. Edson um abraço Lapola. Para ele, é nosso ouvinte. Quase foi expulso do clube por se colocar contra os desmandos da atual gestão. Teve que buscar no Poder Judiciário a sua reintegração. Esse assunto é um assunto muito sensível, um assunto espinhoso, mas aí eu volto à minha época de conselheiro fiscal. Oportunidade em que oficiei a presidência por diversas vezes tratando desse tema e nunca recebi resposta. Pedi contrato, pedi acordo, termo de parceria, questionei e nunca recebi resposta. Mas eu vou além. O sócio-torcedor do São Paulo Futebol Clube, ele é prejudicado. E existe uma relação de consumo entre São Paulo e o sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor não é um associado do clube. Diferente, não existe essa relação de associado. Ele está consumindo o São Paulo Futebol Clube. E aí cabe a ele tomar as medidas adequadas. Mas o próprio São Paulo trabalha contra o programa sócio-torcedor na medida em que dá ingressos, né, para os sócios do clube. Hoje o sócio do clube, o sócio patrimonial, que tem título do social, eles ganham ingressos. Assim como os conselheiros também ganham. Eu ganho 4 ingressos por jogo, o conselheiro fiscal ganhava 8 ingressos por jogo. E há uma distribuição farta de ingressos durante o ano inteiro, que também propicia cativar o eleitorado, né? Por isso que eu sou a favor do voto direto, Pretzel. Eu volto a dizer, eu sou um dos entusiastas da oposição pelo voto direto do sócio-torcedor. O sócio-torcedor passar 2, 3 anos, contribuição ininterrupta, determinado nível de plano, ele vai ter direito a votar para a presidência do São Paulo Futebol Clube. E isso vai ao encontro do que, inclusive, as organizadas gostariam que houvesse no São Paulo, né? As organizadas são de suma importância para o clube. Elas levam a torcida do São Paulo em jogos fora, incentivam, puxam o estádio. Agora, a verdadeira torcida que conduz é formada por 20 milhões de torcedores. 20 milhões de torcedores que não têm qualquer atrativo para serem sócios torcedores. E hoje o São Paulo lota o Morumbi, não é porque a gestão atual, a presidência, trouxe a torcida para dentro, que esse é o discurso. Hoje o metrô chega aqui do lado, né? O metrô em 2018 chega aqui, basta fazer um levantamento do público antes de 2018 e atual. Então, a atual gestão propaga aos 4 cantos que tudo que acontece de bom no São Paulo ela que fez. E não é verdade.
A torcida do São Paulo vem calejada de anos sem título e todo mundo sabe que a torcida se forma, uma torcida fanática se forma na dor, né? Veja aí a torcida do Palmeiras hoje, o que fez, a festa que fez em Nova York. Muitos amigos meus do Colégio Dante Alighieri lá estavam, que são homens que na época sofreram, eram crianças, não viam o time campeão. Hoje o São Paulo está forjando uma torcida fanática. Por isso que a gente lota os estádios. Então é mais uma questão que a atual diretoria propaga que não é verdadeira, né? Mas até para a gente finalizar, que eu já estou me alongando, eu quero agradecer muito o espaço. Eu sei da audiência qualificada do Grupo Bandeirantes, acompanho na medida que eu posso. Estamos abertos. O São Paulo, o quadro de conselheiros da oposição é pequeno, mas tem bastante qualidade. Nós temos o Fernando Casal de Rey. Esteve aqui. Eu sou fã do presidente de Rey. Sou fã. Brilhante, brilhante. É um homem que, se ainda tivesse entusiasmo e saúde para poder se dedicar ao São Paulo. João Paulo de Jesus Lopes. João Paulo de Jesus Lopes, brilhante. Que sempre prestou enorme serviço ao São Paulo, sem ser remunerado. Exatamente. O próprio Marco Aurélio Cunha é um homem que... Está no jogo aberto todo segunda a sexta. Precisaria voltar, Marco. Venha, volta. Uma vez ele queria ser candidato e um grande nome da história do São Paulo, do meu lado, falou, não tem a menor chance, porque ele tinha cerca de 60 anos. Porque para ser presidente de São Paulo tem que ter mais de 70. Essa pessoa me falou num bate-papo informal, né? Porque o Júlio tem menos de 70. Né? Eu entendi, a colocação tá. Certo? Tinha que ser experiente de idade e veterano para ser presidente de São Paulo. Hoje não precisa mais, teoricamente, né? Em tese não. Na verdade, no São Paulo, os líderes são escolhidos, tá? Então, mesmo aqueles que têm muita qualificação, têm que ser escolhidos para entrar. Não dá simplesmente para se candidatar. É muito complicado. Mas a gente está lutando, trabalhando. Se eu tenho uma mensagem que eu posso deixar aqui para a torcida do São Paulo, é que nós somos homens corretos, dentro da oposição. Na situação também existem bons quadros. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Bons quadros que podem se unir à oposição para transformar o futuro do São Paulo Futebol Clube, fazer com que o São Paulo fique aí pagando as contas durante 3, 4, 5 anos, se for necessário. Existem medidas a serem tomadas muito antes da venda do São Paulo. Depois tiver tudo sanado, São Paulo no seu devido lugar, de onde nunca devia ter saído, conquistando títulos e sendo protagonista, aí sim avaliar o mercado. Caio, tu é a favor de SAF? Para a gente estudar a SAF, o São Paulo não pode dever. Não pode dever. Não pode dever. Então, se ele é deficitário, não tem como passar a SAF, é isso? Eu acho que a SAF no São Paulo é um tabu. Hoje acho muito difícil. Muito difícil. Os conselheiros do São Paulo não recebem bem essa questão. Mas é um tema que tem que ser debatido daqui para frente. Não podemos fechar a porta, que é a realidade do futebol, e se for o caso, quem sabe mais pra frente. Por hora, eu acho que é incogitável. Por hora é pagar as contas e seguir firme, porque o São Paulo é uma instituição de uma história incomparável. Caio Forjas, muito obrigado pela presença. Você poderia ter entrado por telefone quando você fez questão de vir aqui, que você estava aqui perto. Então, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecê-lo. Parabéns aí pelas suas posições. A Rádio Bandeirantes está sempre aberta. Alô Situação, alô Diretoria do São Paulo. Quando quiserem entrar no ar, é só fazer o contato conosco. Se quiserem rebater o que foi dito, não só por ti, como pelo Flávio Marques e por várias pessoas que nós estamos ouvindo, o espaço está sempre aberto. Obrigado pela tua presença, que vocês tenham como é que eu posso dizer? Um grande espaço democrático no Conselho, porque eu costumo dizer que o São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil, mas que o São Paulo avance na sua democracia, consiga ser um pouco mais aberto, né? E que volte a ser, quem sabe, o maior clube da América do Sul a médio prazo, que a curto prazo eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Muito obrigado. Viu? Sou eu quem agradece. Bom programa para vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado. Caio Forjas, conselheiro do São Paulo, aqui conosco. É isso aí, Pretzel, muito bom ouvindo aí um pouquinho mais, né? Aí o conselheiro da oposição São Paulina, que a situação não fala, não esclarece nada. E a oposição tem o espaço aí para colocar o seu ponto de vista. Muito bem, olha, são 11 horas e 1 minuto, nós estamos com 27 do segundo tempo no Maracanã. O Flamengo deu uma parada, hein? O Flamengo deu uma paradinha aí no segundo tempo, Estudiantes... mais posse de bola,
Não que o Rossi esteja sendo pressionado, não é isso não. Mas o Flamengo está usando o contra-ataque agora para tentar marcar mais um gol. Mas também pouco incisivo. E o Estudiantes com mais posse de bola, mas também não assusta o Rossi. O Flamengo no primeiro tempo deixou escapar a chance de fazer mais, não é? De fazer o terceiro, quem sabe até o quarto. E agora está meio que conformado ali. Mas é um grande time, pode a qualquer momento, de repente, aí num contra-ataque, marcar o terceiro gol. Não está sofrendo grandes sustos e vai vencendo por 2-0 aos 28 minutos do segundo tempo. Então, com esse trabalho do Alexandre Pretzel, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final. O Apito Final de LDU 2, São Paulo 0, que vai voltar no fim de semana com a retomada do Campeonato Brasileiro. Vem aí mais uma rodada do Brasileirão e, claro, com muito mais Apito Final. A produção é do Lucas Bueno, com o Michel Lopes na mesa de som, com Caiame Martins e o Beto Rebeck na central técnico, Alexandre Marques, o nosso switcher. Tenham todos um bom final de quinta-feira. Ó, sexta-feira, coisa linda chegando aí, hein? Ah, ela tá chegando, tá batendo a porta já, a nossa gloriosa sexta-feira, coisa linda. E amanhã, no Esporte em Debate, às 7h30 comigo, com o Pretzel, com o Quesada, nós vamos falar muito mais do esporte, do futebol, saudando a sexta-feira, coisa linda. Bom finalzinho de quinta a todos vocês, uma ótima sexta-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.